bem-vindos ao SAP Inside Track Porto 2025. É um enorme prazer estarmos aqui para mais um dia cheio de partilha e inovação e comunidade. E relativamente a mim, o meu nome é Fátima Linhares, tenho uma carreira já longa na área de SAP. Atualmente trabalho na Valantic SAP Services em Portugal e a minha função é Head of Business Unit, no caso Discrete Industry. Vamos tentar falar um bocadinho em inglês, porque temos muitos participantes de fora, portanto vamos fazer dar alguns inputs e também fazer algum enquadramento para eles. Portanto, vou repetir em alguns casos, em alguns momentos também em inglês. Portanto, para quem está de fora, good morning everyone. Welcome to SAP Inside Track Porto 2025. It's a real pleasure to be here today for another day of sharing, innovation and community. E para mim, ainda mais especial, porque tenho o prazer de partilhar aqui o palco com uma maravilhosa profissional que também é minha mãe. Obrigado. Por isso, o meu nome é António Bernardo, também se trabalho na área da IT como AI Engineer na Euronext. Queremos, antes de mais, agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros por tornarem este evento possível e, claro, a todos vocês por estarem aqui connosco. Portanto, para as empresas Make Value, Stefanini, Bosch, Valantic, Orize, BIT, Tentos, Numan e SAP Press, um enorme aplauso e um muito obrigada. E agora vamos dar início à primeira sessão do dia com a Laura Schmitz, da SAP. Ela vai falar-nos sobre o poder da comunidade SAP e como esta rede global tem impacto real. Let's kick off the first session of the day with Laura Schmitz from SAP. She will talk to us about the power of the SAP community and how this global network makes a real impact. Thank you, everyone, and also hi from my side, and welcome to today's SAP Inside Track in Porto. My name is Laura Schmitz. I'm part of the community team at SAP, focusing on community events, and it's a great pleasure to be here today. So thank you for the invitation, and yeah, much looking forward to a great event together with all of you. I'd like to give you an overview of the SAP community today and local community events that are happening worldwide, such as the SAP Inside Track here today in Porto. And before I start with my presentation, I want to quickly have a check-in with the audience. Who of you knows SAP Community? Maybe you can just raise your hand. Okay. And who of the ones that have their hands raised is active in the community? Meaning asking questions, answering questions, writing blog posts, being active in event organization. Can you raise your hand again just to make sure? Okay, that's way less than knowing about SAP Community. So yeah, it's, I think, been a great opportunity today to tell you a bit more about how you can get active also in SAP. For the ones who are not familiar with SAP Community, it is the global trusted network for SAP professionals. It is the platform from SAP for customers, partners, and prospects to connect with each other, engage with each other, and really exchange
knowledge, ideas, expertise, and yeah, basically a platform to learn everything you want to know about SAP topics. As you can see on the slide, there are various opportunities on how community members can interact on community.sap.com. As I've mentioned it already, there is a Q&A area, for example. So you can get active using the platform, asking your questions, but also answering questions of other community members in order to help each other. You can also get active and share your expertise, your topic of interest, share your ideas by writing blog posts on the community platform as well. On top of that, we also have various SAP community groups, different interest groups from various topics or job roles, as well as location groups for community members to connect locally as well. So members have the chance to join these groups and really discuss with each other online. Also, SAP Community is a great opportunity to upskill and gain recognition for your knowledge and expertise. And it is a great opportunity to also build your personal brand. That can be done by joining SAP Community programs, such as, for example, the SAP Champions program. So SAP Champions are highly engaged leaders in the community and advocates for the community as well. And we also have a few SAP champions present here today as well. So every champion, please raise your hand for just 1 second so that the audience can identify you. So please, everyone, make sure to reach out to the champions in the audience today to learn more about what they're doing, professionally, but also part of the community champions program. And yeah, just get to know them as well to learn more. Now I've talked about the online experience, the online platform of SAP Community, but we're here today in person. So community is much more than only the online experience. We are at a community-driven event. So what is that all about? Here we are today at the SAP Inside Track in Porto, which is a community event. That means that those events are organized by the community, by individuals that are highly committed, engaged in their local community, and want to give the local peers an opportunity to connect in person. So that's what we're doing here today. And those events, as I've mentioned, are organized from the community for the community, so for all of you. Everyone is invited to join. Everyone is invited to also contribute. You can be a speaker, you can be a volunteer at those events, or you can even take the lead and decide to organize your own event as well. You will see today, and I know that a lot of you are already experienced in visiting community events, it's a great opportunity to network with each other, to get to know each other, to share knowledge, learn from each other, and just spend a great day with like-minded peers. There are different community events that exist globally. So we're here today at the largest format, I'd say, the SAP Inside Track, which is a full day event, most of the times happening on Saturdays, as today. But besides Inside Tracks, we also have various other event formats, such as, for example, after-work events happening during the week for 3 or 4 hours. There's also an agenda, which is, of course, a little smaller, but still there are sessions, there are speakers, there's knowledge being shared. And besides that, we also have casual events. They're called differently across the globe. Some call it Meetup, some call it SAP Stammtisch,
In Spain or Latin America, they call it Quedada SAP. So those events are for networking purposes. The community comes together locally to meet in a restaurant or bar, really connect, talk about SAP topics or not, and get to know each other. So we had a community meetup yesterday here in Porto, and I've also joined a community meetup in Lisbon, the first one on Thursday night. And I know that some participants of that community meetup are also present today. Like there, for example, there's the organizer as well, so nice. So as you can see, there's lots of opportunities to connect in person as well. And just to give you an overview of where SAP communities exist globally, you can see they're spread across the globe. Currently, we have 75 locations worldwide that are organizing community events. And those are organized by a group of over 240 organizers globally as well. Those organizers are well connected with each other as well. So we give them a platform, a networking platform to really learn from each other, share best practices, share challenges, and really also here learn from the experience from others. And you can also see to date, including that Inside Track here today as well, we had 241 community events that happened so far this year. Those again include meetups, OJams, Inside Tracks, etc. And there are still a lot more to come for the remainder of the year. So I'm always impressed and very proud by those numbers. Wanted to give you an idea of how large SAP community is represented around the globe. Now, if that sparks any interest, you, as I said, can also get active in community events. Either you decide to become active and support already ongoing activities and events, you can become a volunteer. If you say, okay, I'm actually really an expert, I've never spoken at an event before, but let me try it out. You can, of course, also become a speaker at events. And if you decide to take the lead in your region and get more responsibility, you can either join an already existing organizer team or become an organizer in a brand new location as well. So I'm present here today the entire day. I will be next doors at a desk. So I invite everyone to come visit me to chat a little. We can talk about anything SAP community. If you have any questions, want to share your thoughts, or need help, anything related to SAP community, you can also stop by to grab some merch. And I'm really looking forward to connecting with all of you. So today I wish everyone a great event. I highly encourage to take away as much as you can, and that means ask your questions, don't be shy, connect with the speakers and experts, talk to someone you might not know yet, approach people, and connect with each other. Make use of the coffee breaks. Those are invaluable to really meet another. And simply have lots of fun today. So thank you. Thanks for having me. Thank you, Laura. Now we would like to welcome Pedro Bernardo from Valantic, where he occupies the role of account manager, and he is going to show us an innovative solution for the S4HANA industry, S4HANA public cloud industry.
Fiquem atentos à forma como a Valantic está a transformar o processo e a indústria com o S/4HANA Public Cloud. Pay attention to how Valantic is transforming production processes with SAP. Sim. Pedro. Bom dia a todos. Eu, antes de me apresentar e antes de começar, queria primeiro dar-vos os parabéns a vocês, porque estão a sacrificar, a investir o vosso sábado de manhã, o sábado o dia todo, para estar aqui, para participar na comunidade da SAP, para investir em conhecimento, para investir na vossa evolução, na evolução das vossas organizações. Por isso, primeiro, o meu parabéns a vocês e uma salva de palmas a vocês. Acordar sábado de manhã às vezes é difícil, por isso ia começar por aqui. Como a Fátima já disse, o meu nome é Pedro Bernardo, sou Account Manager na Valantic e o meu objetivo hoje é conseguir trazer-vos uma abordagem diferenciada do que é que está a ser aqui a aposta no mercado. Além de eu ter começado por uma pequena introdução e vou-te prometo-vos que vou ser rápido quem é a Valantic, eu queria-vos falar aqui em três tendências, três elementos que estão a acontecer no mercado que leva ou que obriga as organizações a terem que se adaptar no que é o dia-a-dia das organizações, mas também adaptar-se no que são as transformações digitais que ocorrem, que são, no nosso dia-a-dia, são obrigatórias nas organizações para estarem adaptadas e capazes de concorrer neste mercado cada vez mais internacional. Por isso eu vou começar por uma pequena introdução de quem nós somos. Vou passar um pouco por esses três elementos e depois a forma, os valores e os benefícios que este tipo de abordagem e de solução traz para vocês e para as vossas organizações. Prometendo ser muito rápido no que é esta apresentação institucional, quem é a Valantic? Para vocês entenderem, nós estamos espalhados pelo globo, temos escritórios nos Estados Unidos, na Índia, na Malásia, mas o nosso ADN, a grande representação que nós temos é na Europa. Temos mais de 28 escritórios na Alemanha. Estamos a falar na Europa desde a presença da Europa de Leste, Europa do Norte, Europa do Sul. Sendo que aqui em Portugal temos escritórios, a nossa equipa SAP tem escritórios no Porto e em Lisboa, mas depois também temos escritórios em Leiria e nos Açores, porque também a nossa organização divide-se não só em conhecimento SAP, em que já temos aproximadamente 1000 colaboradores, mas o grupo em si tem 4000, então temos outro tipo de tecnologias e de processos de negócio no qual nós nos especializamos, por exemplo, OutSystems. A Valantic está presente nestas geografias, mas também está presente no que são os processos e tecnologia dos nossos clientes. Por exemplo, quando falo em processos, estou a falar de processos end-to-end e um pouco da aposta da SAP também deixou de ser o que era a camada transacional, quem está aqui no mundo SAP, MM01 e por aí adiante, mas sim falarmos de processos, o que realmente traz valor para os clientes. Por exemplo, estamos a falar de processo end-to-end, lead to order, desde a captação da oportunidade até ao fecho dessa oportunidade com o cliente. Plan to produce, estamos a falar de conhecimentos desde o que é o planeamento da produção até à execução da produção em si e temos o produto acabado e a expedição desse produto acabado. Outro exemplo, order to cash, em que estamos a falar do processo que vem desde a recepção da encomenda até à faturação ao nosso cliente e a recepção do dinheiro, ou processos de recursos humanos, hire to retire, desde a contratação de uma pessoa até que passa pelo seu ciclo de vida completo e termina com a saída da pessoa, seja por forma ou por alteração de carreira profissional. Esta camada processual não acaba aqui, porque depois também temos de ter uma camada tecnológica que suporte estes processos. Estamos a falar, por exemplo, de inteligência artificial, que todos nós já ouvimos essa buzzword, que deixou de ser buzzword, ou temas como a cybersecurity ou cloud. Terminando, e prometi que ia ser rápido, o que é que os clientes podem esperar então da Valantic? Podem esperar o melhor do que é uma empresa de média dimensão, a flexibilidade, o espírito de empreendedorismo próximo de vocês, mas também o músculo que traz um grupo de grande dimensão, isto é, a estabilidade económica e equipas internacionais capazes de aportar conhecimento a grandes projetos.
Terminando esta apresentação para vocês nos conhecerem, eu prometi que ia ser rápido, queria então falar do que é esta alteração que eu estava a falar no início, que nos leva a repensar o que é que são os projetos de transformação digital, isto é, seja a implementação de um ERP, seja a implementação de uma pequena aplicação na nossa organização. E eu vou começar por fazer uma pequena pergunta. Quem é que aqui já passou por projetos de implementação, seja ERP, SAP ou não SAP, seja aplicações SAP ou não SAP, que demoraram mais do que era o tempo que estava planeado inicialmente? Basta levantar a mão. Eu diria que a maioria levantou o braço. E agora volto a fazer exatamente a mesma pergunta, mas a nível do que era o budget do projeto. Quem é que já passou por projetos em que o budget inicial, ao longo do projeto, por ter uma longa duração, ultrapassou o que estava esperado? Basta levantar o braço. Novamente, muitas pessoas levantaram o braço. O objetivo hoje é que os projetos de transformação digital não sejam maratonas. É o que acontecia anteriormente, sempre fazíamos um plano ou um projeto de implementação de um ERP ou de uma aplicação, sentíamos que o projeto ia ser uma maratona, que começávamos, só passado muitas horas, passando para projetos, vários meses ou vários anos, é que nós íamos conseguir perceber qual é que era o valor que nós íamos tirar deste projeto que nós estamos a fazer. Ia levar muito tempo, muito esforço e muito desgaste das nossas equipas e das nossas pessoas. O objetivo é mudarmos esse paradigma em que os projetos de implementação deixam de ser estas maratonas aos quais nós estamos habituados, a maioria levantou o braço, mas passarmos a termos processos que são mais rápidos e ao facto de serem mais rápidos vão fazer com que nós consigamos retirar mais valor rapidamente para as nossas organizações e para nós também. E o objetivo é esse, é esta mudança de paradigma que nós estamos a sentir no mercado. As empresas não podem esperar meses, as empresas não podem esperar anos para conseguir ter o benefício do que é o investimento que estão a fazer em transformação digital. E então eu vou entrar no que são as tais 3 tendências, eu quero-vos trazer aqui 3 mega tendências que levam a concluirmos exatamente esta disrupção no que tem que acontecer nos projetos de implementação. Começando por um estudo da Gartner que fala do conceito de Composable Company. O que é este conceito de Composable Company? É nós termos as nossas empresas preparadas tecnologicamente numa metodologia ou num modelo, isto é, a nossa tecnologia tem que estar preparada para ser modular, para que as nossas organizações se consigam adaptar a estas disrupções, a estas transformações que acontecem no nosso dia-a-dia. Pego-vos num exemplo que é a inteligência artificial. Ela apareceu ontem. Estamos a falar há uns meses atrás. Eu lembro-me o ano passado, no SAP Inside Track do ano passado, que se falou aqui nos primeiros passos do que estava a ser a inteligência artificial. A verdade é que a data de hoje já deixou de ser uma buzzword. Eu tenho aqui inteligência artificial no meu telemóvel, rapidamente vou ao ChatGPT, ao Gemini, ou whatever, são já mais de dezenas. E esta evolução tecnológica que existe, que já não temos que esperar anos para que ela fique madura, estamos a falar de meses, ou até às vezes, em alguns casos, semanas, o que tem que acontecer na camada tecnológica das empresas é que esteja adaptada para rapidamente se adaptar a esta transformação e que a empresa não fique para trás, mas sim que tire proveito desta evolução. A outra grande tendência é a própria inteligência artificial que eu vos referi. A imagem do slide anterior eu gerei através da inteligência artificial. Eu peguei no estudo da Gartner, meti no chat GPT da vida e pedi, olha, por favor, cria-me uma imagem que represente o que é isto do Composable Company de acordo com o estudo da Gartner. E ele criou-me aquela imagem que vocês viram no slide anterior. Na minha opinião, estava boa para a mensagem que eu queria passar. E isto eu já tenho no meu dia-a-dia, no meu telemóvel, no meu computador, sem grande esforço. A verdade é que a AI deixou de ser só uma ferramenta que eu uso no meu dia-a-dia, mas também temos que nos adaptar, e a própria inteligência artificial está-se a adaptar a esse ritmo para ser utilizada nas nossas organizações. Para ser utilizada num contexto de inteligência artificial adaptada ao negócio e não só ao nosso dia-a-dia. E depois o termo, a outra tendência é Cloud First. A Cloud já não é um se, mas sim quando e como vai ser implementada nas nossas organizações. E a Cloud, porque é que é importante cada vez mais neste paradigma? Para que nós tenhamos acesso a tecnologias que sejam modulares e rápidas de implementar. Para que nós tenhamos acesso a inteligência artificial e a modelos de inteligência artificial rápidos de implementar. A Cloud é a peça basilar para que essa tecnologia consiga existir e seja de rápido deployment e seja modular para as nossas organizações. Por isso, terminando, estas 3 tendências mostram-nos que as empresas não podem esperar meses, anos, para conseguirem retirar valor do que é
estes investimentos que fazem em tecnologia, mas sim, ao contrário, a tecnologia tem que estar ao serviço do investimento que as empresas fazem nela, para vocês terem soluções cada vez mais rápidas, flexíveis e dinâmicas. Nesse sentido, vou passar para o segundo elemento que eu vos queria trazer cá hoje, que é como é que a SAP se adaptou para dar esta resposta a estas tendências que existem no mercado. A SAP criou uma Business Suite que está adaptada e com base em cloud para que rapidamente fosse modular no que toca aos seus processos. Estamos a falar de processos que são criados, módulos e scope items. Os scope items são as melhores práticas construídas em processos para serem de rápido deployment para os clientes, de forma modular, isto é, se eu quiser iniciar a implementação de aplicações, por exemplo, na área de supply chain, ou na área de recursos humanos, ou na área de customer experience, por exemplo, eu posso começar de forma isolada com esses módulos, com esses processos, implementar na minha organização, rapidamente retirar valor dessa implementação, mas eles são pensados na sua gênese. Estamos a falar de uma empresa como a SAP, que já tem mais de 50 anos de experiência em desenvolvimento de solução e em processos e que conta com equipas vastas de engenheiros que desenvolvem e concebem estes processos e melhores práticas nos clientes com os quais a SAP trabalha. Estamos a falar de módulos e processos que já são pensados na sua gênese de forma integrada, para conseguirem dar valor quando acrescentamos cada vez mais módulos. Esses processos, como estão integrados e pensados de forma integrada no início, conseguem trazer cada vez mais valor de forma escalável. Mas nós podemos implementar cada um destes módulos de forma separada. E depois temos a camada, como eu estava a referir há um bocado, uma das tendências da AI. A SAP tem apostado cada vez mais em bots da AI. Dou-vos aqui um exemplo. No final do ano passado, a SAP contava mais ou menos com 6 bots, 6 AI agents, que estavam disponíveis para os clientes que estavam na cloud da SAP. Em fevereiro deste ano, estamos a falar de menos de 6 meses, a SAP passou de mais ou menos 6, eu posso errar aqui numa unidade à outra, mais ou menos 6 para 30 e poucos AI agents. Estamos a falar de num espaço de menos de 6 meses, em fevereiro deste ano, a SAP conseguiu mais do que multiplicar por 3, 4 vezes o número de AI agents que tinham disponíveis de forma standard, disponíveis na cloud para os clientes. E a fotografia que comprova esta aposta modular no que é esta tecnologia da S/4HANA na cloud da SAP é esta divisão em 3 camadas que nos permite construir a nossa arquitetura de forma modular. Isto é, temos uma camada aplicacional em que nós podemos ter aplicações e processos de forma isolada, mas que eles também são criados, como disse há um bocado, de forma integrada e pensados de forma integrada. E temos essa camada aplicacional, em que podemos começar com aplicações, como eu disse há um bocado, de recursos humanos ou de supply chain e por aí adiante. E também temos aplicações não SAP que estão disponíveis na SAP Store, em que vocês podem fazer e adquirir soluções desenvolvidas por parceiros, por exemplo. E esta camada aplicacional depois alimenta o que é a camada de data, de business data. Está disponível na cloud e que nos permite ter dados organizacionais pensados já o que é a realidade empresarial, para nos permitir dar uma visão 360 de dados para gestão, para tomada de decisões rápidas, e dar-nos uma visão 360 da nossa organização e da nossa empresa. E depois temos uma camada da AI, e aqui repito-me um bocadinho, que é, nós temos agents configurados e pensados isoladamente para cada um dos módulos, para cada uma das áreas, para cada um dos processos e áreas dentro da nossa organização, mas também temos esses agentes a comunicarem entre si de forma integrada para conseguir trazer mais valor às organizações. E é assim que a SAP pensou a sua Business Suite, de forma em camadas e em silos, de forma a conseguir trazer mais valor às organizações e para que as organizações tenham esta capacidade modular de implementação e de evolução do seu negócio. Como é que, agora vou passar para a terceira tendência, e como é que nós, Valantic, pensámos em juntar não só estas tendências do mercado, também com a camada aplicacional que a SAP estava a proporcionar a todos os parceiros e aos seus clientes. A forma como nós pensámos remonta um pouco à transformação que temos que criar nos nossos clientes e no mercado, ou que o mercado está-nos a forçar a criar. Isto é, quem é que aqui já passou por uma construção de uma casa, ou da sua própria habitação,
sabe perfeitamente as dores que é e o tempo que demora, construção, temos um projeto, aprovar o projeto, ter uma planta e por aí adiante, depois iniciar o projeto de construção, temos que pôr a base, levantar os alicerces, paredes, blá 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 blá, blá por aí adiante. E por norma, uma construção de uma casa, vocês sabem, ou quem já passou por isso, ou pelo menos já ouviu algum familiar ou algum amigo que passou por uma construção de uma casa, estamos a falar, exatamente ligado à pergunta que eu vos fiz a todos há um bocado, são projetos que demoram meses, neste caso uma construção de uma casa demora anos, são processos demorados, causam dor, causam desconforto e que muitas vezes têm ou ultrapassam o que era o budget inicial que nós tínhamos planeado. E isto, durante décadas, foi o base de que do que era pensado para um projeto de implementação de RP. Eu vou ter dores ao implementar um RP, vou ter desconforto, sei que vai ultrapassar o budget, as pessoas levantaram o braço e passaram por essas experiências, e o objetivo é mudar esse paradigma e passarmos para construção de projetos de forma modular. Como existem agora construção de casas em formato modular, em que nós começamos com os módulos que são essenciais para a construção da casa, que já têm um tempo de implementação pré-configurado, pré-estabelecido, já têm um valor pensado, um budget definido, e vocês já sabem qual é que é o âmbito que está presente na construção daquela casa por módulos. E a qualquer momento eu posso escalar essa implementação. Eu posso escalar esta minha construção, acrescentando mais módulos que já são pensados de forma integrada para comunicarem entre eles. E é assim que nós temos que começar a pensar os projetos de implementação. E foi aí que a Valantic, com base no que é as tendências de mercado e com base no que é a solução e as plataformas que a SAP está a disponibilizar ao mercado, criámos este acelerador, o Valantic Manufacturing Solution, específico ou pensado para a indústria de manufacturing, para nós conseguirmos trazer este acelerador e esta capacidade de adaptação e de evolução rápida de projetos mais rápidos para os nossos clientes na indústria de manufacturing. Eu agora tenho aqui um pequeno vídeo. Vou explicar. Tem uma pequena musiquinha de fundo, mas não há problema. Aquilo que vocês acabaram de ver no vídeo transforma-se neste pequeno, que não é assim tão pequeno, fluxo operacional que nós temos aqui, que é a tradução daquelas macro-áreas que vocês viram no vídeo. E o que é que isto é? São já processos, módulos pré-configurados e nós criámos aqui aceleradores para rapidamente conseguir trazer esta transformação e este roadmap já pré-estabelecido para os nossos clientes. Muito rápido, porque percebo que seja difícil de vocês conseguirem ver, mas em suma estamos a falar de um fluxo operacional. Um fluxo operacional que começa no que é o planeamento das vendas, MRP, planeamento da produção e planeamento das nossas compras, a execução das compras com base no planeamento que foi efetuado, a execução da produção, execução da venda e depois tudo o que é a análise de rentabilidade, custeio, contabilística que é necessária fazer na nossa organização. Aqui é o fluxo operacional para vocês entenderem de forma muito macro. Então nós vimos aqui em cima, para vocês perceberem, e eu, entretanto, ainda vos consigo mostrar pelo menos 2 ou 3 exemplos do que é que nós estamos a falar de configurações e processos já pré-configurados. Nós começamos com o que é um processo normal de vendas,
em que é criada a ordem de venda com base numa encomenda que nós temos de um cliente e das necessidades que esse cliente nos demonstrou. A partir daí passamos para o que é chamado em SAP Monitoring Coverage e corrermos o MRP. Basicamente é fazermos um controle do nosso stock, em que nós vamos correr o MRP e perceber se esta encomenda que nós temos deste cliente ou dos nossos vários clientes, se nós temos os materiais e temos os consumíveis internamente, seja através de saldo negativo ou saldo positivo, para cumprir com as nossas necessidades de planeamento da nossa produção, e nós vamos ter que planear essa produção para conseguir entregar esse produto acabado. E vai nos levar então a fazer um planeamento das nossas compras para conseguir abastecer esta produção que nós temos de fazer para entregar esse produto acabado ao nosso cliente, de acordo com a encomenda que foi colocada. Depois temos aqui tudo o que é em paralelo, aqui em baixo, depois de corrermos o MRP, temos então o que é o nosso planeamento da produção. E em paralelo está a acontecer o planeamento das nossas compras. Isto é, eu tenho que me abastecer com os materiais X, Y, Z para abastecer a minha produção, e eu faço esse planeamento das compras. Que tem os passos normais do que é um planeamento das compras. Temos o processo de requisição da compra, temos um workflow de aprovação que passa por tudo o que é as aprovações necessárias para podermos executar essa compra. Terminada a compra, faturação ao fornecedor, demos a confirmação da recepção dos materiais e podemos então rever e reiniciar e começar então o planeamento a execução da nossa produção. A execução da nossa produção passa por um processo normal de produção, e quando digo normal, os processos produtivos são tudo menos normais, mas um processo normal de produção em que consumimos materiais, realizamos a nossa produção. No final vamos ter o detalhe do que é o produto acabado e do que é que foram os consumíveis necessários para executar esta produção e chegarmos ao nosso produto acabado. Damos a entrada do produto acabado no armazém, e depois começamos com o processo normal da venda e a confirmação da venda. Fazemos a confirmação que o estoque que nós temos de produto acabado corresponde à encomenda que foi colocada pelo nosso cliente ou clientes, e depois o processo normal de expedição, picking e envio para o cliente. Terminando com a fatura ao cliente e depois novamente tudo o que é a análise da rentabilidade, custeio, contabilística, que é um pouco transversal a todo o processo, mas aqui nós colocamos no final. Para vocês terem aqui uma visão ou uma percepção mais visual do que é que são estes conceitos que estão pré-configurados, queria-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, aqui, para quem não está familiarizado, muito rápido, isto aqui ou se calhar pessoas que estão familiarizadas com o ambiente SCC de RP SAP. Aqui estamos a falar do ambiente já com a nova user interface da SAP, e aqui é o ambiente puramente cloud, em que temos aqui um conjunto de aplicações aqui em baixo que já estão nos meus favoritos. Aqui em baixo é um tabulador de navegação, tarefas e aqui páginas nas quais me dão acesso rápido às aplicações para eu executar as minhas tarefas no meu dia-a-dia. Aqui neste exemplo eu vou entrar na parte do planeamento de materiais, como eu estava a dizer há um bocadinho. Aqui tenho o conjunto das minhas aplicações. Vou selecionar a de análise da cobertura do planeamento e, em suma, o que é que eu tenho aqui? Tenho todos os meus materiais, tenho um conjunto de vários indicadores que me ajudam depois a acelerar a minha análise e o meu planeamento destas minhas necessidades. Indicadores de qual é que é a previsibilidade de ruptura do estoque e outro conjunto de indicadores, e depois também temos aqui indicadores com código de cores para nos ajudar a planear até semanalmente quando é que eu vou ter essa ruptura ou não desses materiais. E depois posso selecionar vários materiais e tomar ação num material isolado ou em vários materiais ao mesmo tempo. Outro exemplo engraçado. Ok. Por em pausa. Por exemplo, aqui estamos a falar de um diretor de compras que vai aprovar uma requisição de compra, por exemplo, em que o diretor de compras pode ir ao seu tabulador de tarefas a executar, mas também tem já no seu ambiente de trabalho a tarefa que está pendente da sua aprovação. É uma autorização de um pedido de compra, o 148. Tem aqui alguns indicadores de qual é que é o tipo de prioridade de acordo com regras estabelecidas na organização, e depois eu posso aprovar ou rejeitar esse pedido automaticamente logo na minha homepage ou no meu telemóvel, ou posso ir à minha página onde tenho as minhas tarefas, entrar na aplicação e aqui então tenho o que é os detalhes desta requisição, e eu posso ver
um conjunto gigante de informações, qual é que é o valor deste pedido, em que status é que está, quais são os itens, quais são os materiais que estão a ser encomendados ao fornecedor, detalhes do fornecedor, conta corrente do fornecedor e por aí adiante. E então depois aprovar ou rejeitar, deixar comentários e o normal de um processo de aprovação em qualquer tema. Acho que tenho tempo só para mais aqui um exemplo. Deixem-me ver, por exemplo, este aqui. Acho que é para terem uma percepção do que são as funcionalidades que já estão pré-configuradas no sistema. Entro outra vez na minha página para a execução da produção. Aqui tenho o conjunto das minhas aplicações. Vou entrar então na aplicação de administrar as minhas ordens de produção. E aqui eu consigo ver de forma visual tudo que são as minhas ordens de produção, filtradas por uma planta, por exemplo. Todas as minhas ordens de produção e os status nas quais elas estão. Tenho aqui o status a nível de texto, e este status pode ser pré-definido no sistema, mas depois também temos aqui indicadores visuais que nos ajudam a entender em que momento é que ela está da nossa produção. Por exemplo, temos aqui esta, se calhar vocês não conseguem ver, mas esta aqui está num status de quality check. Está num status de quality check. Por exemplo, esta aqui está num status já de packaging e as outras estão em status de assembly. E depois também temos aqui indicadores gráficos, e estes indicadores são configurados pela realidade de cada organização, de quais é que são os problemas ou situações que possam estar a ocorrer naquela produção para que o planeador da produção consiga tomar ações rápidas diretamente aqui no sistema, já com aquelas alarmísticas, para indicar o que é que eu tenho que fazer ou se é que eu tenho que fazer alguma coisa para esta ordem de produção. Depois posso agir ordem de produção a ordem de produção ou posso agir em massa, selecionando várias ordens de produção. Só mais um exemplo muito rápido. Por exemplo, a parte de reporting. Dentro do próprio ERP já existe, já estão aqui pré-configurados, conjuntos de packages de dashboards que nos permitem ter já conjuntos de analíticas rápidas para a gestão. E aqui é um exemplo em que estes gráficos são configuráveis, mas que nos dá aqui alguma ideia já visual e de leitura de indicadores para rápido consumo de qual é que é o status. Neste caso é um report de síntese de rentabilidade de um projeto. Já temos esses dados todos aqui disponíveis para a análise de gestão. E podermos tomar ações depois rápidas, depois cada dashboard tem links diretos para as atividades que têm que ser executadas ou páginas dentro da solução, dentro do ERP. Por isso, resumindo, como é que este conceito todo do que estive a falar, resumindo aqui numa imagem única, o que é esta transformação digital que nós estamos a propor e que as tendências do mercado assim o comprovam? É nós termos um conjunto já de melhores práticas de processos estabelecidos, criados, que depois, conectados com os processos do cliente, consigamos construir o que é o puzzle, os módulos que têm que ser implementados no cliente, que lhe permita estar capacitado tecnologicamente para se adaptar ao mercado e às transformações que assim o mercado implica que o cliente se adapte. Terminando, queria só identificar-vos os 3 benefícios que este tipo de abordagens a projetos, a implementação e a transformação digital, quais são os 3 benefícios que existem. Time to value, nós estamos a falar de implementações rápidas, sendo implementações rápidas, um âmbito já pré-definido, vocês conseguem em poucos meses já reconhecer e trazer e comprovar o valor que este tipo de implementações consegue trazer à vossa organização. Já não estamos a falar de maratonas, estamos a falar então de corridas de 100, 200 metros, em que eu rapidamente, em poucos meses, não tenho que esperar 1 ano, 2 anos, em poucos meses já consigo perceber qual é que é o valor que este tipo de soluções conseguem trazer para a minha organização. Redução do risco e do custo, isto é, se eu tenho um âmbito definido, já pré-estabelecido, se eu tenho já um plano pré-estabelecido também, eu consigo reduzir o risco da minha implementação, o risco para a minha organização, e também consigo ter já uma previsibilidade de qual é que é o custo que este projeto e esta transformação vai ter para a minha organização. E depois, a escalabilidade e o future-proof, isto é, como estamos a falar de uma solução modular, a qualquer momento que a minha organização tenha que se adaptar a uma necessidade do mercado, a uma inovação da minha concorrência, sendo uma implementação e uma camada tecnológica modular, eu rapidamente consigo me adaptar, alterar módulos tecnológicos que eu tenho dentro da minha organização, implementar novos, para me adaptar e conseguir continuar a concorrer de forma saudável no mercado.
E future-proof porque a própria SAP, 6 em 6 meses, como eu vos referi há um bocadinho o exemplo do AI, 6 em 6 meses a SAP disponibiliza inovações, seja no que toca à inteligência artificial, seja com novas funcionalidades, novos módulos, disponibiliza-os na sua cloud de acesso aos clientes. Por isso, vocês de 6 em 6 meses conseguem ter acesso à inovação e a novas tecnologias que ficam disponíveis rapidamente para os clientes. Terminar com uma mensagem-chave e mensagem final, que é os nossos projetos e esta transformação digital e tecnológica que vivemos no nosso dia-a-dia, e as nossas organizações vivem também no dia-a-dia, implica que nós tenhamos que adaptar os nossos projetos e a nossa transformação para que ela seja cada vez mais flexível, cada vez mais rápida e que para as organizações tenha um âmbito bem definido. E é este tipo de abordagens que permite e que traz esta capacidade às organizações. Por isso só vos posso agradecer pelo tempo que despenderam. Questões, não sei se ainda temos tempo para uma ou duas questões, sim. Se alguém tiver aqui uma ou duas questões também estejam à vontade. Se não, eu agradeço pelo tempo que despenderam. Sim, eu vou estar cá, por isso estejam à vontade também durante o coffee break que vir falar comigo. Por isso, muito obrigado. A uma palestra com a Thaís Araújo, Thaís Machado, que é SAP Transformation Consulting. A Thaís vai falar-nos e vai trazer-nos uma visão prática de como unir as áreas técnicas e funcional para garantir entregas complexas em S/4HANA. Só para dar uma nota em inglês, now let's hear from Thaís Machado, who brings us hands-on perspective on how to align technical and functional areas to deliver complex SAP S/4HANA projects. Primeiro, bom dia. Queria agradecer aqui a colega por me chamar de Thaís Araújo, porque afinal, Thaís Araújo é uma atriz brasileira. Mas, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra poder falar para a comunidade SAP, principalmente aqui em Portugal. Como podem perceber, eu sou brasileira, né? Comecei a trabalhar com o SAP em 2005, como key user na indústria farmacêutica. Para quem não sabe, alguns aqui, estou vendo aqui algumas faces conhecidas. Eu sou farmacêutica, eu não sou engenheira de TI, nada disso. Eu comecei a minha carreira na indústria farmacêutica, na Merck, que é uma indústria alemã. E estagiária, de repente, faltou a key user de QM e me colocaram lá como key user. E nunca mais eu fui farmacêutica. Desde então, trabalho há quase 20 anos com o SAP. A Tech Mentor é a empresa que eu trabalho de forma independente, prestando serviço para vários clientes. Aí, deixei aqui meu perfil, depois como esse material é compartilhado, para que vocês possam se conectar comigo fora e que a gente possa continuar a conversa. Vocês vão perceber que aqui não é uma palestra, eu quero muito ter uma conversa. Tá? Eu quero trazer para vocês um pouco do campo de batalha de projeto, o que eu vivi em um case real para a entrega de um Go Live de Private Cloud em 4 países, tá? Em simultâneo, foi um Go Live Big Bang. E quando eu falo isso, assim, algumas pessoas ficam assim, mas isso é impossível, quebrou a empresa. Com certeza, isso deu tudo errado. E deu mesmo. A gente não quebrou a empresa, mas deu tudo errado. E eu queria falar sobre esse case para vocês, que eu acho que ajuda não só o time de gestão
ou técnico e funcional, mas as empresas, as consultorias, principalmente que trabalham com a venda de projetos, e como que vocês podem conectar melhor o discurso à prática, tá bem? Eu acho que isso é chave para todo mundo ganha. Ganha o cliente, ganha o consultor, ganha o PMO, ganha, todo mundo ganha. Eu falo muito, eu vou tentar ser concisa com o meu tempo. Bom, eu estou trazendo aqui uma provocação, uma pergunta. Vocês sabem por que 70% dos projetos de transformação digital falham? Alguém aqui que queira falar um pouco? Todo mundo muito tímido, sábado de manhã. Vamos lá. Bom, 70% dos projetos falham. Dependendo de para quem vocês perguntem, a resposta vai ser distinta. Falha por causa da comunicação, falha por causa das pessoas, falha porque a consultoria era ruim, falha porque o escopo... Falha... Para quem, dependendo de quem seja o personagem que você faça essa pergunta, a resposta vai ser distinta. E eu quero trazer aqui para vocês, como eu falei, um caso real. Não quero fazer palestra, trazer coisas aqui muito teóricas, não. Quero trazer e compartilhar com vocês o que eu vivi. O terreno do caos era um setor de downstream, era uma empresa que no Brasil ela é muito grande, mas ela queria expandir aqui na Europa, e ela tinha uma planta de manufatura em UK, na Inglaterra, e tinha ainda 3 filiais, Portugal, Espanha e França. Na França, o warehouse era próprio, Portugal também, e na Espanha tínhamos um 3PL, tínhamos um operador logístico, tá bem? Bom, esse era o terreno do caos. E lá, assim que eu cheguei, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa lá no Brasil, que é uma das maiores de energia lá no Brasil. E quando uma pessoa do board me convidou para ajudar a fazer esse projeto aqui na Europa, eu falei, ok, vou fazer com todo gosto, ok, vamos lá. Quando eu cheguei, nós tínhamos key users, eram 2, nós tínhamos 2 key users, que eram part-time. Nós não tínhamos uma equipe de TI, não tinha bases. O senhor do TI, ele cuidava basicamente de configurar os notebooks e entregar lá para as pessoas trabalharem. Ele não tinha a menor noção do que era SAP. Cada planta operava com um sistema operacional distinto. Então, UK operava com um R3, Portugal operava com um software português local, a Espanha operava com o Business One e a França com também um RP local da França. O contrato, quando eu olhei o contrato, eu falei assim, gente, só tô brincando, não é possível. O contrato não entregava o projeto. Tá? As pessoas que estão aqui, que são consultoras, eu não estou dizendo assim, olha, você tem que ter 20 anos de SAP. Não. Uma pessoa com 7 anos de SAP, mais ou menos, poderia ler aquele contrato e saberia que aquilo não entregava Go Live. Por quê? Bom, vamos lá. Você tem direito a 150 ou 300 aplicações Fiori. Você tem 4 países, você tem uma operação logística super complexa, você tem tanques, porque nós estamos falando aqui de uma empresa de downstream. Então, eu tenho silos management, eu tenho operação, eu tenho produção complexa, eu tenho distribuição de produto a granel. Então, aqui, os meus colegas da logística sabem que isso não é uma coisa assim simples, né? O caminhão sai cheio, e ele volta com aquelas frações e eu tenho que gerir isso tudo no estoque. Isso não é uma coisa simples. E, eu li. Até então, eu era só uma pessoa que eu não sabia qual era a minha role. Eu estava lá porque alguém do Brasil pediu para eu ir lá ajudar. Mas eu sinceramente, eu não tinha nenhuma role, assim. Depois eu vou contar essa história. Pronto. Quando eu cheguei, eles falaram o seguinte, olha, nós já estamos começando as configurações. Eu, que ótimo. Mas temos aqui uma lista de open points do Explore. O Explore não estava fechado, né? E quando eu fui ler, eu falei, cara,
Olha os processos que não estavam fechados. Order to cash não estava fechado. Tinham várias pendências do modelo operacional. Não estava fechado também a parte do procurement, porque a área de downstream ela tem processos muito específicos de buyback, que também não estavam completos, ninguém sabia o que ia fazer com aquilo. Pronto, um caos. E quando eu perguntava assim, ok, e quem é o nosso chefe? Quem está a patrocinar esse projeto, né? A quem que nós devemos uma satisfação? Quem gostaria de saber essa realidade que eu acabei de ler aqui em alguns instantes, né? E que gostaria de saber? Não é possível, alguém pagou alguns milhões e gostaria de saber isso aqui, tudo que a gente acabou de identificar. E aí falaram para mim, então, tem um conflito político. Porque a pessoa que assinou o contrato não foi a pessoa que vai entregar o projeto. E aí, você faz o quê? Chora. E eu chorei, eu acho que eu chorei algumas vezes, mas pronto. Eu fiquei assim, meio perdida, aí eu falei com a pessoa que me convidou, que eu falei, cara, tu me botou numa furada, né? Porque você me chamou para ajudar, vou tentar ajudar, mas eu não sei nem como ajudar. Ou seja, eu não sei por onde começar, com quem eu falo, quem é o sponsor. User, temos 2 e eles falaram que estão part-time, que eles têm que fazer o trabalho deles do dia a dia. O que eu faço? Então, eu comecei a pegar o meu conhecimento técnico-funcional e falar assim, bom, se eu fosse a responsável por ter que entregar isso tudo, porque ninguém me disse a minha role. Até agora eu não tenho uma role. Mas se eu for a responsável por entregar isso, o que eu faria? E pronto, coloquei aquilo num papel e falei assim, olha, eu preciso de uma equipe de 7 pessoas. E aí comecei a mapear, eu preciso de um basis, eu preciso de uma consultora muito boa de FICO, que eu já conhecia e ela não está aqui. Comecei a pegar algumas referências que já tinham trabalhado comigo, que eram pessoas muito boas, ponta firme, como a gente fala no Brasil, e eu sabia que era para pegar e fazer a entrega. Então, eu peguei essas pessoas da minha confiança, mapeei e falei então, o meu manager. Falei, olha, eu preciso de 7 pessoas, essas são as pessoas que eu preciso e pronto. Aí ele falou, não, tudo bem, olha, a gente está desesperado, ok, vamos a isso. Então, nós contratamos essas 7 pessoas. Um dos nossos parceiros, tem algumas pessoas aqui, que foi a Ineto, que nos ajudou nesse processo. E que, de forma time and material, eu também trouxe pessoas da Ineto e de uma consultoria do Brasil que vieram para nos ajudar aqui nessa missão. Bom, se vocês olharem, como eu falei, dependendo de quem a gente pergunta, a resposta é diferente. Então, nós vamos olhar aqui com uma ótica da McKinsey. Então, a McKinsey diz o seguinte, olha, quando as transformações não dão certo, é porque as metas foram sem dados. E isso nós tínhamos, né? Ou seja, tínhamos apps subestimadas. Lá no contrato tinham 300 apps, eu precisava de 700, mais ou menos, né? Falta de propósito. Não há um propósito, é por isso que falha. Então, isso aí eu também tinha, resistência dos usuários por falta de comunicação clara. Eram poucos usuários e os poucos que tinham não queriam participar das reuniões do projeto. Porque eles tinham mais o que fazer, eles tinham o dia a dia deles. Má execução, isso é fato, isso eu tinha muitos exemplos. Aqui eu coloquei só alguns, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a empresa, geralmente quando a gente aprova um projeto dessa magnitude, de 90 milhões, 100 e poucos milhões de dólares, são projetos em que a gente deve uma satisfação aos investidores. Eu vou gastar 90 milhões, mas eu vou te entregar um retorno de investimento em tanto tempo. É assim que funciona. Então, você gasta 90 para entregar 180 em X anos ou em X tempo, né? E dentro desse cálculo, eles consideraram o seguinte, preciso fazer um
uma reengenharia aqui dos meus headcounts e vou criar um serviço um Shared Service Center, um centro de serviços compartilhado. Só que eles não falaram isso para ninguém. Né? Isso ficou lá na cabeça de algumas pessoas do time executivo, não falaram para ninguém. Sustentação sem estratégia, ou seja, nós não temos uma equipe de TI, nós não temos fornecedores, não temos nada. Então, ok, fazemos o Go Live e depois fazemos o quê? Se eu não tenho as pessoas engajadas, se eu não tenho uma cultura de key user implementada, é o caos. Eu preciso de suporte e eu também não tinha essa estratégia. Se nós olharmos por uma ótica SAP, a SAP ela foca em estratégia de transformação, então ela vai dizer o seguinte, olha, falhou porque vocês não tiveram uma estratégia de transformação. Nós também tínhamos isso, tá? Estou dando aqui um exemplo para vocês que eu tinha tudo que, em diferentes óticas, podia dar errado. E deu, né? De alguma forma, mas no final, o final foi feliz. Estratégia de transformação. O CFO, a primeira vez que eu falei com ele, 6 meses depois, nós nos encontramos lá em UK, meio às escondidas, porque ninguém podia saber que o CFO ia falar comigo, porque até então não tinha nem role. Como é que o CFO ia falar comigo? E ele me encontrou num café e nós falamos, e ele falou assim, olha, Thaís, uma coisa que eu preciso muito, no dia 1, é que os dados da Europa apareçam lá no meu dashboard do Brasil, tá? Falei, caraca, e eu já sabia que não ia aparecer, porque no contrato não tinha nada de infraestrutura para analytics, para jogar os dados para o Data Lake do Brasil. A arquitetura, a infraestrutura não existia. E é por isso que eu falo, como que alguém que não tenha o conhecimento técnico-funcional vai assinar um contrato ou sem contar com apoio técnico-funcional? Né? Vai acontecer isso aqui, essas coisas aí que a gente está vendo. Business Architecture, ou seja, falhou porque vocês não têm uma arquitetura de negócio colocada. E nós tínhamos esse problema também. Quando eu comecei a ler os SDDs, que é o Solution Design Document, que é um dos outputs, né, da fase do Explore, eu vi que tínhamos mais de 40 storage locations associada a uma planta produtiva de UK. 40 storage locations. Gente, eu fui consultora de SAP, PP e QM na Petrobras. Não estou falando da Petrobras, tá? Esse case aqui não é da Petrobras, mas eu trabalhei na área internacional da Petrobras, configurei a produção e qualidade dos processos da área internacional da Petrobras. Eu nunca vi 40 storage locations lá. Por que lá tinha 40 storage locations numa planta? Não fazia nenhum sentido isso. Tá? E a gente tinha isso também. A SAP fala e é verdade, a gente tinha esse problema. Application and Data Architecture, já falei para vocês que a gente também tinha esse gap, esse problema. E arquitetura técnica. Bom, eu já tinha trabalhado com o SAP S/4HANA numa outra posição, on-premise. Era a minha primeira vez trabalhando com o Private Cloud. E eu não fazia a menor noção do que era o BTP, o CPI, e como aquelas coisas todas se conectavam e quão importante aquilo era para a entrega do projeto. Eu não tinha essa noção. Eu fui aprendendo e puxando essa informação porque eu precisava entender, porque tudo aquilo, como eu falei, eu não tinha uma role definida, a minha missão era entregar o Go Live, certo? Então eu falei, bom, eu peguei o SAP Basis, falei para ele, cara, senta aqui e me diz tudo, CPI, BTP, eu quero aprender isso tudo, quero entender disso. Ele falou, cara, eu sei essa parte, essa aqui eu não sei. E a gente teve sorte que o nosso implementador tinha toda essa informação e nós conectamos com eles e fomos aprendendo. E aí a gente aprendeu que, por exemplo, toda a arquitetura técnica, da forma que ia ser feita, ela ia consumir
os créditos CPEA. Para quem aqui conhece um pouco dessa parte técnica de integrações, sabe que nós temos lá o Integration Suite. E quando eu vou falar aqui de uma forma não tão técnica, que é bom até para quem não sabe, mas é como se fosse o telefone pré-pago e o telefone de conta. Tá? A gente tem as integrações pré-pagas, que você compra créditos, que é o CPEA, e nós temos o telefone de conta, que seria ali um contrato que depois você pode fazer quando você já tem maturidade e conhece o volume de dados que passam pelas suas integrações. E a gente foi descobrir, eu falei, gente, e o implementador falou assim, Thaís, olha, você tem que ter cuidado, porque às vezes, durante os testes, vocês acabam usando o crédito todo. E aí no Go Live, nada funciona. Aí eu falei, maravilha, excelente. Era tudo que a gente precisava, a gente também não sabia, né? E aí eu fui aprender um pouco sobre isso também, sobre CPEA e essas coisas todas. O projeto tinha todos esses problemas, tá? Diferentes óticas, e tínhamos todos, e ele não caiu. Existe um problema invisível em todo o projeto, que eu acho que para vocês é uma coisa que quem vive aí no campo de batalha de projeto enfrenta, que é essa briga do business, IT, PMO, e nesse cabo de guerra nós temos aí o resultado que fica sempre a depender dessa luta entre essas forças, né? O business quer inovação, ele não consegue perceber a complexidade técnica, às vezes, de viabilizar aquilo que ele está a pedir. O IT, ele quer estabilidade, ele quer fazer, mas ele quer que também não destrua a máquina, ele quer fazer com estabilidade. E o PMO, ele está focado prazo, orçamento, PowerPoint, Scrum Meetings, report de alguma coisa, e às vezes também não ajuda muito. E aí também é interessante a gente ter aqui, a minha fala vai ser muito provocativa, fiquem tranquilos, depois a gente se entende no café. Mas o PMO às vezes não ajuda, porque ele não entende. Ele não entende técnico-funcionalmente daquilo que a gente está a fazer. E ele não quer entender. Eu já escutei alguns gestores a falar assim, olha, eu tenho doutorado em gestão de projetos, eu tenho certificação PMI, tenho certificação Activate, eu tenho certificação Scrum, Have Scrolls, blá, blá, blá. E eu não sei SAP, não preciso saber, porque toda essa certificação que eu tenho é suficiente para entregar projeto. Meu caro, eu vou te dizer, isso é mentira. E eu posso te provar. E se tiver algum PMO ou colega, gestor aqui, que pense dessa forma, vamos conversar no café, que eu quero que você me convença do contrário, porque eu não acredito que seja possível um gestor que não conhece técnico funcionalmente conseguir entregar com sucesso, com custo, qualidade, um projeto complexo de SAP. Não consegue. Mas estou fazendo aqui a provocação. Se tiver algum e quiser trocar uma ideia no café, eu aceito ser convencida disso. E o que a gente precisa fazer? Transformar esse conflito em colaboração. Afinal, gente, todo mundo no final do mês precisa receber o quê? Ordenado. Eu estava lá para receber meu ordenado. Eu queria entregar o Go Live, queria receber a premiação do Go Live, assim como todos que estavam começando a se interessar pelo assunto. Porque isso foi um processo. Bom, nós começamos a ver que tínhamos alguns problemas. Esses problemas eram gaps. E o gap, ele é tudo aquilo que o business quer, que não necessariamente é o que o SAP entrega e que não necessariamente é o que o CFO vai aceitar pagar. Certo? Então, o gap, ele envolve esses aspectos. Então, se você vai num projeto, né, começa a fase do Explore, e é muito legal conectar aqui coisas com componentes que o colega anterior falou, Pedro. Ele falou sobre SAP Best Practices.
E foi muito interessante, uma das primeiras reuniões com o CFO, ele falou assim, Thaís, olha só, outra coisa muito interessante que eu ouvi falar é que nós estamos com o benchmarking das melhores práticas do mercado de downstream. Eu falei, gente, não tem nada disso. Gente, SAP Best Practices é o pack de pré-configurações de processos estándar e a SAP, ao longo desses 20 anos de trabalho, conseguiu consolidar para acelerar projetos. É isso. Então, algumas falas, e por isso que eu falei que é muito interessante a gente se educar com essa perspectiva técnico-funcional, que é aprendam o que é o SAP Best Practice para, na hora de fazer essa abordagem, explicar de uma maneira que alinhe a expectativa. Porque, às vezes, a gente mesmo cria problema para a gente. Porque a gente não se faz entender. Então, nós começamos a observar, por exemplo, invoice, proforma invoice. A invoice, o output dela, o form da invoice, era um gap no nosso projeto. Se vocês, não sei se todos sabem, mas a maioria dos projetos que são vendidos fit to standard não incluem forms. Os forms são gaps. Tá? Então, eu não posso dizer para um cliente que eu estou vendendo para ele um processo que já está funcionando de ponta a ponta. Se, por exemplo, ele não vai conseguir ter uma invoice, gente. Como é que ele vai faturar? Como é que ele vai gerar o documento? Então, nós não tínhamos invoice, era um gap. E cada gap ignorado é uma bomba relógio, porque eu posso estar ignorando uma invoice. E eu posso estar ignorando um report nice to have. São duas coisas distintas. E a gente, para termos a capacidade de saber se é nice to have ou não, eu tenho que ter o conhecimento técnico-funcional. Pô, Thaís, então você está querendo dizer que todo mundo vai sair dessa sala e vai começar a fazer academia SAP, quem não é funcional ou técnico? Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que se você não tem o conhecimento, primeiro, você tem que buscar. Segundo, se você não tem como buscar, você tem que engajar na sua equipa quem o tenha. E valorizar essas pessoas. Valoriza o conhecimento técnico-funcional. Escuta o técnico-funcional, porque ele vai trazer para você inputs valiosos para o seu output. Seja ele a venda de um projeto, seja o que for. Só dessa maneira a gente consegue, de forma assertiva, aprovar ou recusar um gap. Aqui eu listei algumas histórias reais que eu já venho falando para vocês aqui ao longo da nossa conversa. Então, as expectativas do board, como eles esconderam algumas decisões, como, por exemplo, do serviço compartilhado, nós tivemos que retrabalhar mais de 3 mil perfis de utilizadores por causa dessa omissão de informação estratégica. E isso teve um custo, a gente teve que pagar por mais retrabalho. Então, cada informação estratégica que na cabeça do business ou dos gestores não há um impacto técnico e funcional, há. E quando eu falo retrabalhar perfis de utilizador com Fiore, os técnicos aqui sabem como que isso é. Ou seja, nós temos que replicar todas as modificações, não só a nível de roles e transações, mas também nos catálogos, e tudo isso exige um esforço grande. A virada do jogo. Bom, eu comecei a tomar decisões por mim mesmo, como eu falei, não tinha uma role, eu tomava decisões rápidas, eu não esperava o steering, eu documentava essas decisões, focava no essencial, traduzia sempre o técnico para o negócio, para a gente poder, juntos, fazer essa tomada de decisão, engajava o time e tentava, dentro do possível, reduzir o cabo de guerra. O conhecimento, ele faz a ponte e ele faz a diferença. Com o conhecimento técnico-funcional, a gente consegue reduzir as pressões do cabo de guerra. E aí, dentro de cada fase
do Activate, e assim, independente, se o cliente não está a utilizar Activate, está a utilizar outro framework, outra metodologia, não importa muito, gente. É você traduzir que fase seria aquela dentro do Activate e focar nesses outputs. Então, se eu estou no Discover, é o mapping do escopo, no Prepare são as decisões macro do escopo, no Explore é validar aquela estrutura. Geralmente, as empresas no Explore querem fazer o trabalho que tinham que ter feito no Prepare. E subestimam isso e deixam passar. E é isso que impacta o Go Live, é isso que gera pressão na entrega, e é isso que cria a dificuldade. Eu vou passar aqui um pouco rápido, porque eu queria dar... Só tenho 5 minutos, acho que agora menos. Qual foi o resultado disso tudo, Thaís? O resultado... Eu até queria colocar aqui um vídeo do board no dia do Go Live. Meu marido está aqui, eu falei para ele, cara, mas não deu tempo de pedir autorização, porque seria muito interessante. A fala do CFO, né, agradecendo aquela equipa onde eu fiz parte, e nós conseguimos fazer o Go Live Big Bang nos 4 países. As operações críticas, todas elas funcionaram desde o primeiro dia. Isso não quer dizer que estávamos em velocidade de cruzeiro, não. Mas cada país teve a sua primeira fatura emitida no primeiro dia. A equipa estava engajada, apesar da pressão. E a partir do momento que eu consegui me conectar com o board, com o CFO, com os executivos e traduzir para eles de forma assertiva e de business, né? Tudo aquilo que significava o nosso projeto, a gente conseguiu tomar as decisões certas, assertivas, que permitiram a gente fazer o Go Live nos 4 países. Foi um Go Live de sucesso. A empresa está agora já em velocidade de cruzeiro. E o executivo da implementadora foi promovido. Agora ele é o responsável de todo o portfólio de projetos SAP da América Latina. Lições aprendidas? Os projetos não falham pela tecnologia. Eles falham por decisões ruins ou adiadas. E a visão técnico-funcional é o fio condutor para que isso seja possível. Go Live e ROI não vêm de PowerPoint. Eles vêm da visão técnico-funcional aplicada às decisões assertivas. Muito obrigada. Olha, eu peço desculpas que nós não vamos ter tempo aqui para fazer um Q&A, mas eu me coloco à disposição no coffee break para falarmos e trocarmos mais ideias. Obrigada. Beijo. Muito bom, muito bom. Ora, muito obrigado. Está agora na hora do nosso primeiro coffee break. Aproveitem agora para conversar e se conhecerem uns aos outros e, como é óbvio, tomar um cafezinho. Now in English, it's time for a well-deserved coffee break, the first in this conference. And so we would like to motivate you to take this opportunity to chat, meet new people, and of course, grab that well-deserved coffee. Thank you. Ok, voltamos às 11, portanto estamos ligeiramente atrasados, às 11h10, por favor. E com uma ação imperdível do DJ Adams. Mas em inglês? Foi. Eu disse, eu ficava bem confuso, estamos a trocar. Mas vale ser sempre só uma. Para o ano decidam só. Tipo, é tudo em português ou é tudo em inglês, senão não faz sentido. Porque nós estamos a apresentar é para o público, não é? Tipo, mas lá está, mesmo para os speakers, não fazia sentido estar a fazer só a apresentação em inglês, que a apresentação para o público. Se querem que o público seja tipo. Se assumem que o público vai ser. Também estão a combinar speakers que falam inglês. Não sei. Mas agora também, olha o que é. Está a correr bem. Acho eu. Fome. Vamos tomar café? Não. Vamos lá. O que é o almoço?
Ai, ai. Olha, essa porta também está aberta. Vai por aí, vai por aí. Olha, não tirei foi isto. Posso deixar isto aqui? Tenho um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Está aqui.
E está na hora de retomarmos as palestras agora com o DJ Adams. Senhores, eu pedia-lhes, por favor, que retomassem os vossos lugares para podermos recomeçar. Por favor. So, back on stage, we now have DJ Adams from SAP, from SAP, who will show us how to level up our CAP skills using the powerful CDS REPL comment. The stage is yours. Thank you very much. I'll take that. DJ. Yeah. Okay, thank you very much and welcome back. So my name's DJ, I'm from SAP and time is it now? 11:15. Okay, 30 minutes. Actually, as we're running a little bit late, all bets are off in terms of time. So I got the next 2 hours with you. Is that okay? Yeah. You're not a segment. Okay, anyway. So that was random. I was happy it was only 2 hours, not the whole day. Oh, thank you. Yes, thank you, Vitaliy. I love you too. Okay, so this is about the SAP Cloud Application Programming Model. How many people have heard of CAP? Awesome. Awesome. Okay, if you haven't heard of CAP, that's okay. Hopefully we'll have a little bit of fun. This session is all about using the REPL, which I'll explain in a short while, that is part of the CAP tool set, basically to make your life easier as a developer. Okay? It's all about making your lives easier. And in fact, thanks to Philip, my life is now going to be easier because we've hacked the microphones. I'm going to be typing. So we now have a toilet roll here. I'm going to put this in. And I've also hacked the seats because one seat was too low. So there we go. I've got 2 seats. That explains why I'm sitting on 2 seats. Right. So is that okay? I'll put that there. Can you hear me at the back? Good. That was good. Okay, so let's wait for the screen to wake up. Hello, screen. Wake up, screen. You waking up, shall I? Oh, there we go. I almost unplugged it and plugged it back in again. Classic developer approach. So this is about the Cloud Application Programming Model. More specifically, it's about a feature of the command line, the CLI tool, CDS, and that feature is REPL, R-E-P-L. Now, REPL stands for Read, Evaluate, Print, Loop. And the first occurrence, the first time that this sort of concept came into existence was in the late 1950s. So this is not new technology, not a new approach. But because it's not a new approach, because it's tried and trusted, it's also in the CAP framework. The first computer upon which, or within which the REPL existed was this. Anybody know what this is, by the way? It's a PDP-1 from 1959. So the REPL was created by L. Peter Deutsch and Edmund Berkeley when they wrote a Lisp interpreter to run on the PDP-11. Talking of Lisp interpreters, where is it? Here we go. Here's the symbolic Lisp machine. So the symbolic Lisp machines were a series of hardware machines. Yeah. Oh, turn me on. No. Ah, yeah. Ah, okay. Not good at all. 3 mics. I feel important. Hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Come in boat number 4. Your time is up. This is not part of the presentation, by the way. Again? Yeah, again. Oh, yeah, that's better. Oh. Can you hear me? Okay. Okay, thank you. Amazing. So this was, oh, hello. This was one of the symbolic Lisp machines
where the REPL really came to the fore in the 1980s. But before that, even, I've got a picture of, who knows what this is? Oh, shout out, what is it? It's a magazine, yes. What? Amazing, thank you very much. In fact, it is arguably the world's first personal computer. It's a MITS Altair 88,000 rather, and it has had a basic interpreter, which was also effectively a REPL. When Paul Allen, one of the co-founders of Microsoft, flew over to Albuquerque to see Ed Roberts at MITS, he wrote a bootloader that he loaded on paper tape, booted up the REPL, which was the basic interpreter, and typed 2 + 2. In fact, it's even in the manual here, find 2 + 2. There, print 2 + 2. That was in there because Paul Allen had flown over, put 2 + 2. Oh my goodness, basic interpreter is working. It's a success. We are now going to move to the CDS REPL and see how that, the interactive nature of the CDS REPL helps us level up a little bit or understand, feel closer to what CAP is all about, okay? Now, it doesn't matter if you've not used the REPL before, even if you've not really played around with CAP that much, we're not going to be doing anything super exciting. If you want to play along at home when you go back, I've got a blog post that describes this setup. I've got a setup where I build different Docker containers with different versions of CAP. The 9.3.2 is the latest. That's what we're looking at here. But let me get rid of that here. I've got CDS 9.3.2 in my development kit. Also, I've got here tree minus, well, actually tree, that'll do. Tree. I've just initialized the simplest CAP application that could possibly work. From Fort Cunningham, of course. We've just got a super simple, in fact, let's open it up. We've got a super simple schema, okay, just so we know what we're playing with when we launch into the REPL. So all I've got is a namespace. I've got a single entity definition, 3 elements, one of which is a key. And then also, if we have a look at the service sort of on top of that, and a service is basically the sort of the interface layer where we might generate an OData service for, or you know, a RESTful service, or if you're crazy, a GraphQL service. The less said about that, the better. We have a catalog service name, and that has a projection called books on the actual books definition in the schema. Now, it doesn't really matter too much if you didn't get all of that. That's basically what we've got to remember in our heads. Now we're going to launch into the REPL. Now, how do we launch into the REPL? Let's get out of here. It's very simple. CDS REPL. In fact, let's do a -- help. Okay. Runs. Let's just go up there a little bit. Launches into a read, eval, print loop. An interactive playground. Who says CAP can't be fun? It's an interactive playground to experiment with the JavaScript APIs. Okay. Now. It just so happens that the CDS REPL is built upon a REPL, a JavaScript REPL that we may all know and love, which is the Node.js REPL. You type in Node, how many people have typed in Node by mistake and got this prompt and thought, what the heck is that all about? We can do a Paul Gates and do a 2 + 2. Okay? We can start interacting with this. So console, log, hello, SIT Porto. Okay, fine, all fine. So that's the Node.js REPL. The CDS REPL is the same, just with a couple of extra commands. Let me just, yeah, that'll do. Can we all see that at the back, by the way? Is that big enough? Okay. So we're in the REPL. We're at the prompt, which is this sort of greater than sign. We can do .help to sort of find our way around. Most of the commands and most of the REPL behavior is the standard Node.js REPL behavior. We can type in any bit of JavaScript. How many JavaScript developers here? How many TypeScript developers here? Wow, you were brave enough to put your hand up. Amazing. Okay, just kidding. Okay, so this is all JavaScript all the time. The 2 commands that we have on top of the standard Node.js REPL from CAP are
.inspect, we can look at things at different sort of granularity levels, and .run. Okay, we'll look at .run shortly. Let's start out with something simple. Let's start out with some JavaScript maybe. So we could say 2 + 2, which we have done already. So this is the Node.js REPL. Okay, let me make it even bigger. We can say object.keys global. Okay, what are the keys in the global object? Okay, so the global variables. We get these things here, all normal, all sort of regular. You'd see this every day of the week, apart from okay, well let's ignore this underscore CDS loaded from. But we have this CDS global. Okay, the CDS global is effectively the front door, opening the door, the front door to the wonderful world of the playground that we can experiment in. Okay, so if we type CDS, we get I almost swore then. We get a metric ton of information. We can scroll up here. There's all sorts of stuff, which is a little bit difficult for us humans to think about all at once. This is the CDS facade. If you looked in the documentation, you'll see reference to the CDS facade, and everything starts here. So why don't we start here? But in fact, we can say the screen inspect.depth equals, well, in fact, if I type in .inspect, it'll tell us about what the basic settings for inspect are. All sorts of things, but the key thing is that the depth, as in the how far down the hierarchy it will descend, is 11. Okay, you'll notice in the CAP document how many people are aware of the CAP documentation. You'll see a lot of the numbers, like string lengths, are all like 111 or 222. These are called Schnapszahlen, which are, from Daniel Hutzel. He likes these sort of numbers that when you're playing cards and you have to drink some schnapps when you lose. These are all numbers. If you get like 11 or 111 or 2, so you'll notice this from now on. If you take nothing away from this talk other than that, I'm happy with that. Anyway, this is a Schnapszahl. I'm going to set it to 0, so I can say inspect.depth equals 0, sort of on the fly, and say CDS like that. And now we can sort of see, let me wait out a little bit small. So that's everything. That's the entire CDS facade, which doesn't feel that exciting now, but it feels a little bit more sort of manageable. I started at 1:15, didn't I? Yeah, okay, cool. It's now a little bit more manageable. We can start to sort of think about what we have at our disposal in terms of doing stuff in the CAP context. Okay? But we can see here, for example, that we've got a lot of stuff that's undefined. There's no model, there's no database, there are no services, it's an empty object. Okay? So what is going on? Well, we haven't really done anything. We haven't fired anything up, right? There's no model because we're not running any server. And there are no services because we're also not running any server. Now, if we go out of here and do the CDS REPL --help again, screen there, we can see that it's got two options, --run and --use. We're going to be playing with --run. So I can say CDS REPL --run what? Well, where we are right now, we're right in the CAP project. Okay, so the current working directory is the CAP project. If I say --run dot, as in this directory, what's going to happen? It's going to start the REPL up, but it will also, for those of you already familiar a little bit with running CAP servers in Node.js, we get sort of output that we sort of recognize. So we feel at home already. So all this is done has started a CAP server based upon the definitions of the CDS model that it found in this current directory. Okay, so this is the same output as we would get if I had to run a CDS watch or a CDS run. But we also, by the way, it happens to listen on a random port, not 4004. Okay? Talking of 4004, first microprocessor from Intel, 4-bit microprocessor, right? Anyway, why did I say that? But what we also get down here is this stuff. Okay? This is part of the REPL, and when the server is started up, what it will do is sort of elevate various things, that's a technical term, into the global scope. Okay?
into your REPL's global context. And if you remember what we looked at when we started out, a really simple model. It's got a namespace, and it's got this books entity, and then there's a service defined upon that, which is a projection on that books entity. So we can see there is the books entity in the CDS.entities, so in the entities object within the CDS facade. And we can see that, there are two services. In CDS, or rather in CAP rather, everything is a service. Okay, so our catalog service is a service. We've also got a DB service. If we have a look at the DB service, it's a SQLite service. By default, of course, it will use SQLite, local first development. It's awesome. So in the third hour of this presentation, I'll do a local first development talk. No, just kidding. Everything is a service. Okay? Let's have a look at the books object, or the books thing. Let's just clear the screen again. And we can see, we can start to dig in and see, it's an object. The key or the property kind tells us what sort of thing it is. And we'll see, I'm sure you'll see kind in different places. An OData service of kind OData, or a kind OData v2, or whatever. So this is an entity, and it has a number of elements which are collected in this sort of linked definition iterator. Okay, so also you can see the ID, title, stock, and of course we've got the key true property on the ID element there to note that it was the key. Fine. If we have a look at catalog service, for example, we can start to see, okay, I feel a little bit closer to this. Catalog service. Catalog service.entities. Okay. Now, this is a little bit underwhelming. We don't get a list of things. How are we going to solve that? What's that all about? We'll come back to that in a minute. We'll look at, first of all, something that we can see straight away. And this is, the REPL is not just about looking at stuff, but we'll just start out gently. Catalog service, we can see it's got some handlers. One of the beautiful things about the CAP framework, or more importantly, the CAP philosophy, is that we as developers have to do the bare minimum. All the code is in the framework. None of this boilerplate code, get AI to write your boilerplate code for you nonsense. You end up with boilerplate code you've got to maintain. No, none of that rubbish. Let's have a proper framework that does things for you. So if we say catalog service.handlers, we can start to see and sort of think how this relates to the documentation. All these handlers already exist for us. So we've got some initial handlers, underscore initial. Underscore basically means private, don't look at this, nothing to see here, sort of internal. We also have some before handlers, or no before handlers. It's got built-in handlers in the on phase, before, on, and after, the three standard phases. And CAP will give you an out-of-the-box CRUD plus Q OData service on your service definition for nothing. Okay, and that's where these things are being realized, handle CRUD requests. Okay? So that's where they all are, after handlers as well. We can start to sort of think about what a service consists of. Why don't we have a look at that thing again where we said, let's go here, where we said entities. We can just turn to normal JavaScript. We can say, for example, object.keys, catalog service.entities. And okay, it's a little bit underwhelming, but we can now start to sort of get at the things in there. We could say for E of, I feel very modern writing for E of, catalog service.entities, console.log. Can you all tell I'm just making this up as I go along? So we can see now the entities. So it's not as if they're sort of not get-atable. You just grab them with normal JavaScript. Notice the difference between the entity here, which is at the service level, and the entity that we saw at the sort of schema level. Yeah, we got them on the same page at the same time. We can sort of compare them. At the service level, we have these extra properties at read-only true. There's an annotation. And of course, that annotation, not of course, but the annotation is exploded into multiple annotations that are more aligned to the OData
side of the equation. So we get the capabilities, which is an OData vocabulary. How many people were at the Inside Track yesterday? Not Inside Track, what's it called? Code Jam. We talked about, what did we talk about? Ontologies. This is almost like ontologies, but for CDS models. These are annotations. And we can see also that this entity is a projection onto my .bookshop, which was the namespace at the schema level, books. So again, this is just looking at stuff, but it makes us, even at this level, it allows us to feel a little bit closer. We can also, for example, sort of use normal JavaScript destructuring to grab a reference to this particular sort of service level entity. Let's do that now, actually. Books, let's call it my books, equals catalog service. I can never type service entities. Okay, so I'm basically using the destructuring syntax with the object assignment to my books, and now we've got my books in there as opposed to books like that. Okay, now let's do something a little bit more exciting. Why don't we start to think about one of the most fundamental building blocks of CAP, which at the CDS facade API level is a query. A query is a first-class citizen in CAP, philosophically and technically as well. What does that mean, first-class citizen? Sounds like, I know what I'm talking about, which I don't. First-class citizen means it's super important. You can assign it to a variable. You can pass it around. You can generate things. You can extend things. So it's super important. It's not just a byproduct of writing some SQL. Okay? So we can say, for example, catalog service.read. There are various different APIs with which you can construct and manipulate and run queries. I'm going to use the English language style, .read, .write, whatever. My books. Let's see what that gives us. Okay, slightly disappointing, but actually, no, slightly excited, because this shows us what a query looks like in its raw form. If we want that query to be executed, we can just await it. In JavaScript, in CAP, everything's a service. In CAP, Node.js, runtime, JavaScript runtime, everything is asynchronous, right? So we've got to await it. And await by default will pass the thing to db.run, or it'll pass it to the run method of our db service if one exists. Okay? So that will give us, and if you remember, what's that? Interesting. If we remember here, let's have a look at here. We have a little bit of data. CSV. The data's been loaded. We've got 2 books, Wuthering Heights and Jane Eyre. One with 100 stock, one with 500 stock. Classic. Literally classic and classic. So that's the same as saying await db.run. Okay? Same thing. But we can also start to think about expanding, building upon queries. So we could say my books dot where. I mean, this is just so beautiful. The language, the way you can express different queries. Where, for example, stock is greater than. I mean, look at this syntax. I mean, is that beautiful or what? Greater than 200. I'm sure Vitaliy will not like this syntax, but I said that on purpose. There we go. So we can actually now start to sort of expand queries and think about queries as first, actually type them with our fingers. Not only can we type sort of queries with our fingers, 6 minutes. We can also, how many? Oh, I thought you were saying, finish. 80 more minutes. Okay, 8. So not only can we sort of play around, we can play around with anything. This is vodka, by the way. We can play it, why don't we create our own service? By creating, let's say, SRV, serve equals new CDS.service. Woohoo! Sort of. There are no options. In fact, it's serve.handlers
no handlers, because it's an empty service, right? There's nothing there. In fact, cds.services, .inspect.depth equals 0. That will set the depth level to 0 for all subsequent inspects. There we go. So it's a service, but it's not really registered yet anywhere. But we can still start playing around with it. We could say serve.send. That we can tell that send is a method on it. I mean, the documentation tells us, but also the autocomplete or whatever it's called says, oh yeah, send. SIT Porto. Let's give it some. Let's pass a payload as well. Answer to the answer to meaning of life and everything. What's the answer? 42. There we go. Everything's asynchronous. We've got to await it, of course. Oh, a little bit of an anticlimax. Nothing happened. Why did nothing happen? Are there any handlers waiting for any sort of requests of type SIT Porto? No. Let's create one. Serve.on SIT Porto. And the handler is in the form of a function that will receive, a number of arguments. 2, it turns out. We'll see in a minute. What's the simplest thing that could possibly work? Console.log. That's a function. Rather than write one, let's just use console.log to do the heavy lifting. Are we ready? Okay. So far, so good. We've now got serve.handlers is an array. In fact, .inspect .depth equals, come on, hey, 4. I don't know. CDS serve.handlers. There we go. There's our handler function. So now, if we, where is it? Send that message again. I'm using the word message deliberately as a generic term. Actually, what it is a request, which we'll see in a minute. We get 5 minutos. We get 5 minutos left. We get the result of console.log executing with the things that it was given, the 2 arguments that it received. And there are 2. First of all, an object representing the actual message, okay, with a method property and a data property, and the object is the answer 42. It also gets a next function call. How many folks have heard of the concept of an interceptor stack? Okay. An interceptor stack is basically a series of handlers stacked on top of each other that an incoming request will go until one of the functions in that stack says, right, that's it, I'm done. I'm the one that has finally solved that request, and I'm saying no more now, so it'll sort of jump out. Basically, the way that works is that normally they will call the next one, next, and if you don't call the next one, then of course that's handled. Now, what is the difference between serve.send and serve.emit? The on handler is still fired. This time, it's an event. And also, the second parameter that's passed is not a next function, because synchronous request response, which is what we initiated with a .send as an interceptor stack style handling approach. When we're dealing in events and in CAP, everything is a service, everything is asynchronous, everything is an event handler. Every single handler gets a bite at that cherry. That's why the next function is dummied out. Okay, I've only got 2 more minutes. I want to show you one more thing, okay, which is we've got the DB. We can create, let's call it North Breeze. I've got this service here. I know I'm going over 2 minutes over. Is that okay? 2 minutes over. North Breeze is an amazing service. How many people have heard of North Wind service? Just think of North Wind, but cut down a bit. Hence North Breeze, right? North Breeze. We've got North Breeze service here. I'm going to create
await CDS connect to North Breeze. In fact, if I run that first of all, what's going to happen? It's going to say, ooh, North Breeze, what the heck are you talking about? Right? I don't know. I don't have a configuration, for example, in package.json, cds.requires.northbreeze there, but we can supply it. We can say, oh, wait, let's do that again. There we go. NB, North Breeze equals, go to the end. We can supply OData, credentials, URL. We can supply where it is and how to authenticate. There's no authentication in this one, so there's no credentials to be given, but we still need the URL there. Okay, now we get an error because it's looking for the Cloud SDK, a super important other package. We've got one more thing to do. npm add, what's it called? SAP Cloud SDK HTTP client. I'm going off piste here massively, but there we go. Look at that. That's the most exciting thing, that thing that goes round and round and round and round. That's the best part of the presentation. Come on, come on. So what we're going to be able to do is the CAP leverages the SAP Cloud SDK to do its thing. So let's not run the REPL now. There we go. So there, let's do that again. Amazing. So now it's marshaled that information. Ready. So let's create a query, first class object. I bet you haven't got a card saying -5 minutes, have you? There we go. Ha! Just kidding. So we can say products equals select, check it out, select product name. This is another API style to create a query, dot from products, right? We've created a query. Now if we say await products, what's going to happen? That's great. I learn the most from errors. What the heck is going on here? There's no primary database. Right? If we say dot run that thing there, our current project, we now have a DB because it's actually doing a db.run product. So if I do that again, the screen, are we going to get it now? No, because it's passed it to the wrong bloody database. Right? It's passed it to the local database. But because everything is a service, we can just say, in fact, cds.services, right, .inspect, .depth equals 1, cds.services, catalog service, db service, and now we can say nb.run products. Will this work? Drum roll. Oh, it's synchronous. Oh, who said synchronous? Brilliant. 1,000 points to you. Await. Here we go. So it's actually made a remote call. Work locally, work in the REPL, feel closer to CAP and CDS models because it's amazing. The CDS REPL is so powerful. That's it. I'm out of time. Thanks for listening. Ooh. All right, so without further ado, after this session, if you're curious about the world of artificial intelligence, this one is for you.
Vitaliy Rudnytskiy, Principal Development Architect at SAP, came here today to talk about the evolution from LLMs to the AI agents we have today. This presentation will explore the technical frameworks and challenges of the agent development. So join us to understand how they are generating so much buzz around the AI industry and how they are paving the way for a future of AI engineering. Take it away, Vitaliy. I hope I pronounced it correctly. You pronounce it really well. Thank you. Okay. Do you hear me well? Does this mic work? No? I believe I need to turn it on somewhere. Do you hear me now? Nope. Everything connected? Okay. I can hear myself. I can hear myself. Can you hear me now? Okay, thank you. So, presenting after DJ is both blessing and curse. Curse because it's difficult to match his level of enthusiasm when you are talking about anything. And blessing just because I couldn't have any better introduction to my topic than DJ trying to overwhelm you with all this REPL command typing and so on. So how many of you recognize what is here on the screen? Okay, I expected someone to say something. It is a Fiori application, right? And this Fiori application is actually getting results from the north wind. And DJ prepared you already for that, right? He was discussing north wind as well. The thing about that is differently from DJ, I didn't use REPL to build this application. And the reason for that is that I have no clue about REPL. What worse, I have no clue about CDS. What worse, I have no clue about JavaScript, and I have not a single clue about Fiori. And yet I built this app that I showed you in 2 hours, using nothing else but just two statements, 2 simple prompts. First one was, sorry, I need to scroll it down. First one was create the simplest CAP application, CAP service application for the external service Northwind. And then for 2 hours, I was clicking accept, 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 accept. And then it was running. And then I asked, are there any Fiori applications in this project? And it said, no. I said, create one. And then for another 2 hours, I was sitting clicking accept, 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 accept. So, from LLM text completion to AI agents, what I was using to create this app was something that is called AI agent. So what is the buzz? But first of all, let me quickly introduce myself. So my name, as was properly pronounced, is Vitaliy. I work in the same team as DJ, so I'm one of the developer advocates. Although differently from DJ, my focus is not on making things smart, but on focus make my thing clear. And to do this, I use a lot of slides because basically I'm a visual person. If I'm just looking at the code, I see nothing. I need to visualize stuff. I'm based in Wrocław, Poland. How many of you have heard about Wrocław before? Okay, thank you. So apparently Wrocław is the
the mid-sized European city of the future. But if you want to visit it, please rush, because on the airport in Wrocław, I got, you know what? So if you want to try anything Polish, please rush before Portuguese food overruns. And I'm the one of the guys who has been organizing SAP Inside Track in Wrocław for 10 years. So we have our SAP Inside Track. We had actually this year. It's just that we are not running this in September or October because weather sucks. It's not like here. It's not sunny and beautiful. So you better come to Wrocław during June, July timeframe. And this is when we are organizing SAP Inside Track for you to have a justification to come. So to move on, because I do work for SAP, I need to show this disclaimer, right? Everyone read? Everyone understood? Perfect. Okay. So I showed you this Fiori application that I was running, and I told you that I have not written a single line of code there. Actually, what I was using is I used something that is called MCP server. And I used two specific MCP servers in there. So one is called Fiori MCP, and the other one is called CDS MCP. And guess what? DJ mentioned that DJ actually asked who of you read, CDS, CAP documentation, and some of you raised your hands. Now you can ask AI, yeah? It has a tool that is called Search Documentation for me. DJ, I love your look. That's why I thought it's really great that I have my session right after you. So, not being as smart as DJ, I use some tools. And one of these tools is an MCP tool that is called CDS MCP, and it search documentation for me. Sorry, it just... how many of you have tried these MCP tools yet? Okay, about 5 people. How many of you know what MCP tools is? Okay, for everyone else, I hope that this session will be sweet and short and helpful. So we did announce these MCP tools in our regular developer news that we are airing every Thursday. And actually, if you can see, besides talking about MCP tools, I talked about as well SAP Inside Track coming here to Porto. But before we go there, let's just move back a little bit. So year 2023, all of a sudden, we are all waking up in this new, beautiful, brave world with LLMs around us. Okay, mostly of us probably have seen only one LLM, the one that was behind ChatGPT. But 2023 was the year of LLM. But to understand how it works, let's just quickly recap. So this AI is going through 2 phases, right? First one is training for large language models, those who answer our questions. First of all, was so-called pre-trained on all the corpus, all the data that it found legally or illegally somewhere on the internet, right? And this helped to build the pre-trained model that now can generate text. Generation text means that we put the beginning of sentence or the beginning of phrase, beginning of paragraph, and it just keeps completing, what it found works based on the statistical model, based on all the possible texts it found on the internet. And the way it was trained is basically you have a sentence. The most beautiful city in Portugal is Porto. How many of you came from outside of Porto? Okay, so majority is local. So I believe that this is a perfect sentence, right? So the most beautiful city in Portugal is Porto. And then the model is getting this sentence as the proper answer, and the sentence without the last word as kind of like the input, right? And then it is learning what the next word should be. And then another word is removed, and we are getting the sentence
the most beautiful city in Porto. And then we are getting the proper continuation for this would be the most beautiful city in in Portugal is, right? And this is how it learns what the next word should be in the sentence. But at this stage, it can only generate the next word. Now, to be able to be smart or to pretend to be smart, it needs to be fine-tuned. So basically, now fine-tuning is teaching these LLMs how to answer questions. And this is something that now we as humans are giving these LLMs during the training phase as examples, right? So the example would be, what is the most beautiful city in Portugal? And then the answer would be not just simply Porto. It would be, I'm glad you asked, because it means that you liked the beauty and you like visiting cities. And to answer your question, the answer is Porto. And by the way, do you want to know more about the history of Porto, right? So these LLMs, if you feel that you are communicating with person, it's not because LLMs are people. It's just because they were trained to answer this way during the phase that is called fine-tuning. So remember the word fine-tuning. And then the next stage is basically something that is called alignment. So no matter how many examples we serve to this LLM, we know that the most important thing about these large language models is that they are not hallucinating, but they are generating different answers every time, right? So to be able to find, to make them answer these questions properly, there is the whole area of so-called alignment exists in this discipline of data science, where you are aligning answers that these models are generating with what we as humans expect. Okay? So basically, alignment is when you ask the question and you are getting two answers, and it asks just like which one you prefer. This is the function of alignment when it is aligning your expectations with possibly generated outputs. So the example of this fine-tuning, if you remember, so fine-tuning is where we are taking some model and then we are fine-tuning kind of like this to generate something that is specific, is Joule for developers. Joule for developers is when we took one of the open source models, I believe it was CodeStar at that time, and we fine-tuned this specifically for ABAP code, to be able to explain the code or to be able to autocomplete the code. So if you want to see some more examples about kind of like Joule for developers, then please make sure that you are joining as well SAP TechEd, which is happening in November as well virtually. Please make sure that you are joining as well our developer keynote that DJ and I and the rest of our team that you can see here on the picture will be presenting. And then 2024 should be the year of RAG. So how many of you know what RAG stands for? Okay, a few. At least I'm looking for people who attended Code Jam yesterday, because if you didn't raise your hand, it means that I failed miserably. But luckily, DJ didn't look behind him if you raised your hand or not, and he wouldn't be able to tell our manager if I deserved my salary this month or not. So RAG says nothing else but retrieval augmented generation. And even though this slide looks smart, you don't need really to read this. It's just, you know, in front of these smart slides, I look smart. But the idea here is that LLMs do not know everything about all our business data, right? So if we want LLM to be able to answer specific question about our business and about our policies, we need to provide some additional resources, so-called reference documents, like let's say, you know, policy for the company car, that this our application can discover, and it can append this policy to my user question to get the proper answer from the LLM. So this is in the very nutshell in 15 seconds. If you want to get this, to understand it better, you should have attended our SAP Code Jam yesterday, where we were talking about this for 5 hours specifically. And if you missed that one, maybe find another one in another location. But basically, this is where we discussed how this RAG
work and why it is the most important architecture for Gen AI applications in business right now. And this is, for example, how SAP Joule for Consultant works. So SAP Joule for Consultant has all the SAP help and SAP knowledge bases and best practices and all the other documents in this reference documents database, in so-called vector database in SAP Hana. And whenever you are asking, hey, Joule, what is the proper SAP technology for building a data lake? It's not that LLM knows this answer, it just LLMs is supplied with the selected document from SAP help to answer this question. But in fact, the year 2024 was so-called year of TTC. And to answer this question, what TTC is, I don't know how many of you have read this book, Thinking Fast and Slow. But basically, this book is discussing that we as humans, in most of the cases, engage only so-called system one thinking, which is just like quick, simple answers, associative, based, and so on. So if you ask me, what have you seen during your trip to Portugal now? I can quickly answer that I've seen Sancho Panza as the restaurant here because I was there just yesterday, and it is not requiring, like, to get you this answer, it doesn't require any thinking process from me. But if you ask me, so like we discussed with some of you here during coffee break, so when you were in Lisbon 6 years ago, what did you see? Then all of a sudden, I just like need to think, okay, 6 years ago, when I was and what were the locations that we visited? And I need to ask myself a couple of questions before I can answer this. And this is so-called system two thinking. And the very same applies to LLMs. So the problem with LLMs was that it was in the past thinking only or producing answers only in the system one. Yeah, you type the question and it just immediately starts generating the answer based on the data that it was trained on. But then it was not always the best answer. And we all know that one of the biggest problems with these models is something that is called hallucination. So to reduce this hallucination, this so-called concept of TTC was introduced, test time compute. And I don't know why someone used such a stupid kind of like name to describe this, and therefore so confusing. Because if I would ask, how many of you understand what test time means? Unless you really were like deep into some, I don't know, YouTube videos explaining this 2 years ago, 1 year ago, and so on, probably you don't know. Because test is the other word for generating the answer. So basically, test time compute means give this LLM a bit more compute, so a little bit more time during the phase or the time of generating the answer. Yeah? So if it would be GTC, probably it would be a little bit more understandable because it would mean generate time, compute, kind of like priority. And it basically means that now when it is generating the answer, one of the approaches is that it internally generates a couple of answers to your question, and then it has another model that is kind of like assessing which answer would be the best, and only then gives you this answer, right? So this is how we came to so-called reasoning models, and all of a sudden started saying, oh my God, it's not just like quickly an answer, but it kind of like it thinks, and then it gives you the better answer. But if we look at the Gartner hype cycle, then we can see that now in 2025, like this generative AI is already not declining in the usage, but declining in the hype, right? So what is the new thing that is hyping now? So apparently 2025 is the year of AI agents, and obviously SAP cannot do anything right now that doesn't mention AI. And in our announcements from Sapphire, should you read them, I wouldn't see the reason why you would, but should you read them, you would see that SAP expands agentic AI footprint across SAP Business Suite. I'm not going to waste your time about what SAP Business Suite is,
because I don't know how many of you paid attention that we announced SAP Business Suite this year for the second time in our company history. But this agentic AI is something that everyone is talking about. And even if you look at our product strategy at SAP, right? So once again, Suite first with SAP Business Suite. So this is one first, and then AI first with SAP Business AI as the another first in our strategy. And this AI first is basically talks a lot about Joule, but this Joule is supported by something that is called Joule agents. So what is the agent? We kind of like we told you that you can build this Joule agents using Joule Studio. Should you read this this blog post, you should pay attention that we said that these custom AI agents are coming later in this year. So hold your breath till December if you can. This is when hopefully you will get access to these tools that would allow you to build your own Joule agents. But to talk about agents, agents is once again nothing new. They were first described in this book that is called Artificial Intelligence, a Modern Approach. And this modern approach is a book from 1993, I believe, right? So it is as modern as kind of like 20 years old, 30 years old. But the idea of agent is that we give it some rules and then it interacts with the environment. So let's say this is some programmatic agent. This is our environment, let's say S/4HANA or SAP Business Suite. Sorry, I should not be saying S/4HANA, SAP Business Suite. And then we give this agent a task, like for example, I don't know, do the hiring of Vitaliy Rudnytskiy. Right? And then it should go and interact with this environment on our behalf, and it would kind of like submit some requests or submit some actions. It would get some data or some results of executing these functions, and then it would kind of like go in round interacting with this environment, which is SAP Business Suite, and then it would finish the recruitment, let's say, process for me in the system. So the funny thing, and this is one of my favorite examples as well, is that even though right now all big companies, all big technology companies, all big consulting companies are talking about this agentic AI, the guy who kind of like came up with more practical approach to this, not just talking, was some random guy who came up with the idea, looking at GPT-4 when it first was released. It's like, can I give this large language model $100 and tell this system, multiply my money? And you have access to tools, and these tools are Google search, news search, store something in some local memory, and execute some questions to GPT, and perform some general actions on some websites, like clicking the buttons or input text and so on, right? So it gave it a task. Here is $100 virtually. And now use all these tools to multiply this money, right? And he called this entrepreneur GPT at first, but then he saw the potential that it can kind of like this idea that you are giving it access to the tools, and it automates the execution of multiple actions on our human behalf. That's why he renamed this project into AutoGPT, one of the kind of like most popular projects out there. And not many people paid attention to what he was doing until his tweet was seen by the guy whose name is Andrej Karpathy. I don't know how many of you know who Andrej Karpathy is, but this is the guy who used to work in OpenAI, who used to work in Tesla, considered to be a big brain. Many people are following him, and Andrej Karpathy retweeted this guy's tweet, and he said, "New frontier in prompt engineering, in my opinion, AutoGPT." Yeah?
And then the following day, this guy who created this AutoGPT woke up, and then he started going from like 0 stars on his GitHub repo to 100K stars in just 1 month. So something we all dream of, you know, when we are trying to start any of our idea. So, but it all was not be possible without something that, like technical curiosity minds here, if these LLMs would not introduce something that is called function calling. The funny thing is that LLM doesn't do anything, right? LLM cannot execute anything. This function calling is basically where we are telling, this is my function. In my case, I will be using Python example. Yeah? So this is the function, and let me describe what this function does and what is the signature of this function. What are the input parameters and what are the output parameters? And then whenever I need to pretend that LLM is executing something on my behalf, which means that there is an application between the user and LLM that is executing this, this application is using some other thing that is called structured outputs, where it can give LLM, this is the tool that I want to call. And this is the human text, what this tool should execute. And then LLM, using the structured output, generates the input parameters for this particular function. So basically the JSON structure, this is the employee name, this is the employee ID, and this is the action that you need to execute. And then it goes execute this kind of like action, not LLM, but our application goes execute this in the system, get some output result, give this back to LLM, and then LLM is getting this JSON probably formatted output, generate the beautiful description, and returns this to us as the user. And we are just like, oh my God, this system is extremely smart and it can do things. But basically what it does is that it can only understand what the input structure for the procedure should be, and then give it to someone else to execute, receive the formatted output from the executing this procedure, and then pretend that it was the one, that this LLM was the one who executed this. So these LLMs are, these agents, if you are reading a lot of papers, they might be somewhat confusing because they do show as if it would be LLM who makes all these decisions. It is the LLM that is using tools. It is the LLM that is kind of like working with the environment. But the fact is that it is still our AI engineer responsibility who kind of like works on making this AI agent possible. The only thing is that you need to decide which kind of approach to use with this agent, and be this plan and execute or reasoning and acting. So the difference is that in the first place, this agent asks LLM, generate me the plan that I need to execute some user's query. And the other approach is reasoning and acting. It's just like, I got this request from the user, what should be the first step I should execute? Yeah, I execute the first step, this is the result. What should I do next? So this is the second step you should be executing based on the results of the previous one. And then it is kind of like walking across this line, trying to execute. So if we just go back here, and if we, if we look at the execution, for example, of my task, which was generate CDS, you can see that it generated the plan, right? So it was plan and execute, analyze requirements, scaffold minimal cap proxy, configure CDS requires, install dependencies, set service path, start service, and so on, right? So you can see that it was that plan and execute agent that generated the plan and then moved on this. So AI agents sound really nice, but if you want to have somewhat human kind of explanation, I believe that my former coworker at SAP, Marek Kowalczuk, explained this really nicely in his book, The Economy of Algorithms, where he is not calling them
AI agent, he called them digital minions. So if you know this animation movie and you know all these minions like running and executing what they were told to do, I believe this is one of the best metaphors to understand how these AI agents are working. And just as minions sometimes, go rogue and do something improperly, so can these AI agents. The interesting thing in Marek's book, and he has as well his talk on the YouTube, is this example of the guy who already 6 years ago, before LLMs existed and so on, just wrote some agents that would execute the work on his behalf. And this guy, he went to work for 40 hours each week, and they played League of Legends, browse Reddit, and do whatever he wanted. And in the past 6 years, he worked maybe for 50 hours. Yeah? And then his management discovered this and started questioning, just like, why did we pay you for last 6 years if you worked in total 50 hours? And that was the moment when discussion started, just like, are we paid for the output or are we paid by the hour, right? Because the work was still done, and it is kind of like still the money that I deserved, right? So this is where doesn't matter if to create the CDS you sit in front of REPL for 6 hours coding, or if you spend 2 hours like me clicking accept, 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 the result is the same. So DJ and I still should be paid equally, right? And this is where wipe coding is coming into the place, right? So wipe coding is something that started, this craziness started this year in February. I don't know how many of you are familiar with this term, wipe coding. Wipe coding is yet another thing that Andrei Karpathy, who I mentioned already, was making fun of. So he was making fun of the guy like me, asking for the dumbest things to do because I'm too lazy, which I am, and kind of like sometimes it cannot fix the bug, so you just keep pressing accept and so on. So basically he was making fun of this approach, but everyone took this seriously, and now all of a sudden vibe coding is the thing. As DJ mentioned yesterday, there are people already who call themselves on LinkedIn vibe coders. There are even more people right now who are like DJ and who call themselves vibe coding cleanup specialists. So in this brave future world, we need both. We need me, who will be vibe coder and have no clue why the application works and how it works. And we need DJ as the vibe coding cleanup specialist, who then can fire up his REPL and start, checking what the hell is this code that Vitaliy produced in his project, right? So if you are interested to learn a little bit more and to join the discussion, we have the Oktoberfest organized by our team starting next month, actually starting on Monday. And there will be 2 sessions with vibe coding in there as well. So please make sure that you join, because remember that AI will not replace you, but the other people using AI might. And if you have no idea about AI, and this is the very first time you've heard about this from me here today, we have another session where we are teaching neural networks in visual way. So please join this session during the Oktoberfest. Otherwise, it's all from my side. Thank you for your attention. Obrigado. Okay.
I want a t-shirt like yours. You need to Vitaliy. talk about AI. Bom, hora de irmos recarregar energias. Portanto, vamos almoçar e aproveitem o almoço para trocar ideias com quem estiverem. E temos sessões de tarde incríveis ainda. E queria só pedir-lhes para regressarem um pouquinho mais cedo, por volta das 13h45. Temos uma sessão ainda em atraso que vamos repor tarde. E queria igualmente dizer-lhes e pedir-lhes desculpa porque não conseguimos acolher todos para almoçar aqui no hotel, com a organização, mas convidamos os speakers, os sponsors, portanto, a sponsor, e obviamente os voluntários. Para todos os outros, existem vários restaurantes e esplanades aqui à volta. Desejo-lhes um ótimo almoço e que aproveitem para relaxar e descansar um bocadinho aqui das sessões. Esqueci-me de falar em inglês.
you.
Espero que venham cheios de energia. Temos ainda sessões incríveis agora durante a tarde. Passas aqui direto. Pedimos desculpa, tivemos aqui uns problemazinhos técnicos, mas vamos já continuar com o Robalinho. O Robalinho vem da Make Value e vai explicar-nos como é que é possível garantir conectividade entre SAP Finanças e serviços financeiros. Está aqui. Stage is yours. Vou usar mesmo este microfone. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. O meu nome é Manuel Robalinho, está bem fácil ali. Só me apresentando um pouco. Eu sou um consultor SAP, atuo com SAP desde 98. Sou consultor de SAP Finanças, isto às vezes porque as pessoas gostam de saber, ela é ABAP, é MMS, sou de SAP Finanças. Sou também funcionário da Make Value, uma multinacional de matriz brasileira que também tem instalações em Portugal. Atuo no desenvolvimento de parcerias e suporte comercial. Sou aqui do Porto, fui formado aqui pela Universidade Portugalense e também tenho mestrado pela Universidade Portugalense. Já agora eu até suponho que estão aqui atualmente alguns meus alunos, porque dou lá aulas, estão ali. Parabéns e obrigado aí pela vossa presença. Sou também a gente chama SAP Champion, um projeto da SAP que visa o reconhecimento das comunidades SAP, como é esta comunidade aqui em Portugal, SAP SIT Porto, e como a minha colega Laura Schmitz já falou aqui de manhã bastante sobre as comunidades de SAP Porto. Eu não me vou alongar aqui, até para aproveitar o tempo. Estão aqui também outros colegas que pertencem ao SAP Champion, um deles é aqui do Porto, o Pedro Vieira. Cadê o Pedro Vieira? Está aqui o Pedro Vieira. O Mustafa, aí, que veio da Austrália, o Mustafa. Esse aí tem que ser... Está ali o Mustafa, levanta a mão, Mustafa. Tenho aí mais um colega que veio de Paris, cadê ele? O colega que veio de Paris, Wellington. Tenho aí vários, portanto, estamos bem representados com a comunidade SAP. E como vocês devem ter visto de manhã, nós temos um grupo na página da SAP, que é o grupo da comunidade SAP Porto. Convido todos a darem lá o likezinho no grupo, que ficam a saber as novidades. Normalmente os eventos que promovemos são colocados lá no grupo, e todas estas iniciativas, porque nós não somos uma entidade com um NIF credenciado, portanto somos um conjunto de colegas da SAP que organizamos este evento, e todos são bem-vindos para ajudar também nos próximos eventos que nós estamos em crer que vão ser anuais, sempre no último sábado de setembro. E sempre num local bonito como este aqui que conseguimos desta vez. Pode avançar aí mais um pouco? Eu tenho aqui comigo um outro colega que trabalha comigo. Eu vou mostrar a parte de conectividade. Olhem quem eu trouxe. Quem desenvolveu a conectividade? Eu disse assim, meu filho, tu vai ter que ir para lá, porque se for preciso explicar, tu vais explicar. Então vou passar aqui a palavra só ao meu colega Lucas, para ele se apresentar e apresentar aqui a empresa. A gente é partner da SAP Build. A gente desenvolve produtos com ADD-ONs no nosso próprio namespace, qual é certificado. Temos projetos iniciando no BTP
E um dos nossos focos de produto é conectividade bancária. Estamos bem situados no mercado no Brasil e agora estamos expandindo com a MKVtech para Portugal. Hoje o Robalinho vai falar um pouco sobre a conectividade com a SIBS, que é um parceiro com integrações bancárias aqui de Portugal. Obrigado, Lucas. Então vamos lá, o que é a conectividade? Nós já vínhamos desenvolvendo, mais ou menos há 2 anos, a conectividade bancária em toda a América do Sul. América do Sul e América do Norte, que alguns bancos são dos Estados Unidos mesmo. Então nós lá, o mercado estava bem maduro, está bem maduro, temos muitos projetos já implementados com muitos bancos. Lá temos um problema, que aqui não é tanto um problema, que é lá cada banco fez as suas APIs. Então, cada banco tem a sua tecnologia, a sua estratégia, os seus certificados, tudo diferente. Aqui, a nossa parceria com a SIBS, que é isso que eu vou falar, a SIBS Labs, que é um laboratório de tecnologia da SIBS, convidou-nos para fazer parte desse projeto, com a MKVtech, que é uma empresa portuguesa, do grupo da Make Value, e a ideia foi desenvolver a conectividade direta com a SIBS, para podermos chegar a todos os parceiros que a SIBS já redistribui. Então, com uma única instalação da API, conseguimos chegar a todos os bancos que a SIBS já trata. Nós fizemos toda a parte de MBWay, diretamente a partir do SAP, toda a parte de geração de referências multibanco, e estamos evoluindo também para as outras questões, como sendo pegar o saldo dos bancos e distribuí-lo, toda a parte de extrato, etc. Uma coisa curiosa que teve o projeto, não se restringiu, coisa que eu pensei que iria ser só um projeto de implementação. O projeto da SIBS Labs obrigou-nos a fazer um passo a passo em todas as áreas do produto que estava sendo desenvolvido. Nós tivemos que ver a parte tecnológica, outra equipa viu a parte de marketing do produto, outra equipe viu toda a parte de segurança do produto na sua distribuição, posicionamento da equipe e do mercado em termos da API. Isto é, foi um projeto bem desafiador, bem interessante, bem inovador para mim. Eu não esperava que fosse tão interessante. Todas aquelas partes foram passadas pela empresa com uma equipa diferente, e que no final surgiu um caderno de encargos também para a Make Value. O produto não está tão bem posicionado, a empresa está precisando de alguma mais relevância em termos de marketing, etc. Então surgiu um caderno de encargos com ações para que a Make Value e a MKVtech se posicionassem melhor no mercado europeu para o produto que estava sendo desenvolvido. Foi bem interessante. Pode avançar? Explicando o que é a conectividade. Nós hoje em dia, a SAP propõe-nos que a conectividade no S/4HANA se faça através do BTP. Portanto, a nossa solução pode ter BTP? Pode ter BTP. Só que nós também ainda temos muitos clientes que não têm S/4HANA, têm o SCC. O antiguinho SCC ainda vai ter para aí mais 2, 3, 5 anos. E nós temos de dar suporte a esses clientes. Então, nós desenvolvemos a tecnologia com BTP e sem BTP. Usualmente, estas questões da conectividade estão associadas à parte do financeiro, pagamentos, cobranças e extratos. Os pagamentos no SAP são tratados em cima do que nós chamávamos a antiga transação F110, faz um programa de pagamentos. Então, aquilo era como é que vai funcionar com o F110, com a conectividade. Nós hoje em dia temos a emissão de uma fatura, a F110 vai fazer, aqui neste caso é parte de cobrança, vai fazer toda a F110 normal, isto é, uma pessoa normal que já faz o financeiro para cobranças e pagamentos, nem vai ver que aquilo está ligado à API. Ele fala um processozinho normal, só que no final, ele em vez de gerar um arquivo, que alguém tem que fazer o download e puxar para dentro do banco, ele não, está aprovado, chama a API e começa a fazer os lançamentos lá via API no banco. O que é que isso traz de novidade? Traz que o meu fluxo de caixa pode ficar atualizado imediatamente, porque aquilo é online, não vai esperar para amanhã para fazer o lançamento ou para esperar o extrato para ver, portanto, é tudo online
E para muitas empresas, eu estou a falar muito também na América do Sul, que conheço o mercado, muitas empresas na América do Sul, por exemplo, contratam uma outra empresa para ficar a enviar os arquivos para o banco, para não ficar eu a fazer o download e o download depois vai para a outra. E isso aí é um serviço que funciona bem, mas paga-se por transação. Sempre se pagou, há muitos anos. Então qual é a ideia? Não preciso pagar mais. Olha que o custo é significativo. É em função dos megabytes que são transferidos. Então, nós hoje com as APIs chamamos F110, ela envia, fica um webhook à escuta, a ver, deixa ver se o cliente pagou ou não, fica ali à escuta até que o cliente pague. Quando o cliente paga, o banco informa em automático, a minha API recebe a cobrança, o pagamento, o que for, a informação, compensa e morreu. E quando eu digo compensa e morreu, nós já sabemos que normalmente quando é uma cobrança, precisamos de emitir um recibo para o cliente, uma cartazinha, um e-mail, está incorporado no produto, eu já sei que ele pagou, já faço um PDF, abro um e-mail, mando tudo no e-mail, vai para o cliente. Quando é pagamento a fornecedores, eu sei que paguei, em vez de andar a fazer aqueles processos que às vezes nos pedem, eu preciso que me envie todos os comprovantes de pagamento que você fez, até uma questão de auditoria, nós já fazemos ao mesmo tempo o webhook, verificou que foi feito o pagamento, faz um PDF informando quais são os documentos que foram pagos, abre um e-mail, faz um e-mail, põe no e-mail lá para o fornecedor e envia. Então fica o processo completo, fechado. Podes avançar um pouquinho? Normalmente, como é que isso funciona? Nós temos no cadastro do fornecedor e do cliente, neste caso até está ali o meu nome, que eu estive a pegar as telas para fazer a apresentação. O Manuel Robalinho tem um número de telemóvel, esse número de telemóvel é o que é usado para enviar os push do MBWay ou os push para informar que tem uma referência multibanco que precisa de ser paga naquela data. Pode avançar mais? Algumas informações importantes, que isto já é normal num documento, um documento nós criamos, e só para vos mostrar que é tudo tecnologia SAP, só chamando a API. Criámos a SIBS como uma entidade bancária, essa entidade bancária fica no documento, portanto eu informo que quero pagar através da SIBS, uma forma de pagamento do tipo A, e essa forma de pagamento vai chamar a API. Uma questão importante que pode ser considerada aqui é, pelo facto, mas se a API amanhã não estiver a funcionar, como é que eu resolvo? Tenho essas perguntas, não é? Tu tens uma forma de pagamento que pode pagar por API e não desativas as tuas outras formas de pagamento. Qualquer recurso utiliza a forma de pagamento antiga e gera o arquivo e trata manualmente como sempre trataste. Por isso é que está ali a forma de pagamento, para dizer que nós temos uma forma de pagamento, quem é da área financeira sabe que a gente configura isso, lá na forma de pagamento, amarra lá um programa, basicamente é isso, e o programa fica a fazer o arquivo. Neste caso o programa fica a chamar a API e a fazer os lançamentos. Pode avançar? Isto é o processo de pagamento da F110, automático, pode avançar. E aqui está uma das questões mais importantes. Vocês se recordam aqui onde está este quadrado vermelho, normalmente onde fica o programa que chama, elabora o arquivo. Ali está um programa com outro nome diferente e a própria variante diz que é SIBS MBWay. Aquele programa é um broker de pagamentos, que a gente desenvolveu chamando as APIs, dependendo de qual é o banco. Esse broker de pagamentos está lá na variante que é da SIBS, vai fazer o envio para a SIBS. Pode fechar? Todas as informações precisam de um rastreio. Se a SIBS respondeu, ficou ali uma coluna com a chave de resposta lá na chave encriptografada de qual foi o registro na SIBS para eu poder usar mais para a frente. E isto aqui são as sequências do meu telemóvel, que já é normal, vocês conhecem, então tenho lá o MBWay instalado, o sistema vai enviar, se eu aprovar, ele dá como aprovado e fecha o sistema. Pode continuar. Eu tenho aqui um pequeno vídeo com a demonstração. Podes pôr aí, por favor. A fazer uma F110, um processo de... Neste caso eu vou fazer um processo de cobrança, que é para poder entrar no MBWay e pagar no meu próprio telemóvel. Botei aqui
Fecha. Pronto, tem a outra. Eu fiz aqui uma simulação, eu mesmo estando numa janela como financeiro da empresa, e na janela de baixo é o Manuel Robalinho como cliente normal que vai receber um MBWay. Podes colocar. Não tem mal, podes colocar o áudio. Está sem áudio? Eu explico, podes continuar. Tá bom. Ele diz que está sem áudio, mas eu consigo explicar facilmente. Então, a primeira questão que nós vamos usar é ver se o cliente tem partidas em aberto. É óbvio que tem que ter alguma coisa para eu poder cobrar. Eu entrei aqui, podia ser no aplicativo, podia ser no aplicativo Fiori, neste caso entrei numa FBL 5N, tenho aqui um documento em aberto de 39,93 €. Está ali o meu número de telemóvel, por onde vai ser enviado o push para ele pagar. Este número de telemóvel normalmente está lá naqueles endereços normais do cliente, portanto, não é Campus Z, os endereços normais do cliente é o que é usado para aquilo. Vamos fazer uma F110, eu coloquei ali a data da F110, os parâmetros, coloquei ali uma data de parâmetros, vou fazer isto no dia 14, estão a ver aqui. Qual é a forma de pagamento com que eu vou cobrar? Eu ali selecionei só um cliente, o 18, que era eu mesmo. Acho que inclusive eu também selecionei só um documento para não estragar muita coisa lá no meu sistema de teste. Isto aqui é o normal, quem é da área financeira, e aqui também é o normal, só para mostrar que é todo o processo de pagamento normal. Está ali o broker, chama as APIs, está ali qual é a entidade bancária que vai ser. Este broker é o mesmo que é usado em todos os bancos também que nós fazemos na América do Sul, quer aqui em Portugal. Vamos de seguida executar a proposta. Bem rápido, estava-me aqui a lembrar que este ano, durante as aulas na Universidade Portugalense, a maior parte das aulas era fazendo estas coisas, explicando aí o que é a forma de pagamento, o que é uma F110, onde é que aplica, onde é que faz as configurações. Então, ele já fez uma proposta de pagamento, está aqui, selecionou lá o documento que eu tinha, é bem simples, isto aqui não tem nada de diferente do que a maior parte dos financeiros já conhecem. Voltamos, vamos executar o ciclo, e é aqui no ciclo que ele vai chamar aquela API e começar a enviar para o banco. Se for cobrança é pedidos para MBWay, se for pagamentos é solicitações de pagamento. Nós aqui, por exemplo, quando é cobrança, normalmente ninguém pede para colocar a aprovação, mas para o pagamento normalmente entram aqueles conceitos também do BCM, de ter um fluxo de aprovação. Eu preciso de 2 aprovadores, e se for de vencimentos é um aprovador, se for faturas é 2, etc. Portanto, aqui entra o conceito, eu não coloquei aqui só para não ficar muito morosa. E ele já enviou, quer dizer que o cliente já deve ter recebido esse push. Vamos ver se ele já recebeu. Com certeza não, foi muito rápido. Aqui está a mostrar que ele já foi emitido, foi enviado, já tem ali uma chave de cobrança, um ID no final da SIBS, cobrança ID, e o valor foi enviado para o cliente, agora era suposto o cliente receber lá um push e, entretanto, pagar. Eu agora, aqui na minha simulação, coloquei-me também como cliente, e troco aqui o ecrã. Eu estava aqui como financeiro, Financial Company. Eu vou trocar, fazer de conta que sou o cliente, aprovar o sistema, por isso simplesmente compensa a partida. Tapei ali a cara do financeiro e agora aparece ali o Manuel Robalinho como cliente. O Manuel Robalinho como cliente vai partilhar a tela do seu telemóvel, mostrar a aceitação do enviada.
multibanco, normal que vocês conhecem, 39 para pagar, vai aprovar, e é durante esta aprovação que o banco vê que recebeu e ele mesmo ativa a comunicação. Não sou eu que estou sempre a ir ao banco a perguntar, ei, ele já pagou. Não. Eu aguardo que receba a notificação via webhook, paguei. Paguei, ele compensa a partida, envia uma carta para o cliente e acabou por aí. Agora, ele aqui só está a voltar para o financeiro da empresa que vai lá ver a partida compensada. Então, o produto de conectividade para a SAP, seja ele S/4HANA ou seja no SCC, normalmente passa pela implementação das APIs, que dependendo, estou comentando isto porque tem às vezes muita gente técnica que acha que é só, chega lá, então põe a chamar a API e já está. É mesmo isso, já está. Só que depois a gente chega lá e tem uma API para MBWay. Tem uma API quando é referência multibanco. Tem outra API quando é para pagar. Mas se for outro banco, se for outro banco é outra API. Começa tudo de novo outra vez, não é? Então é assim, só para às vezes, aquilo que parece muito simples, e é simples em termos técnicos, acaba por ser um pouco mais tecnológico, e quem se meter no desenvolvimento vê que aquilo que gasta bastante desenvolvimento, porque tem que fazer banco a banco, produto a produto. Produto, isto é a API. É a API para pagar, a API para receber, a API para pegar o saldo, a API para pegar o extrato e por aí vai. Então, nós o que fornecemos aqui já é um broker, com a maior parte dos bancos que estão no mercado na América do Sul e aqui, através da SIBS. Neste momento até também estamos a fazer diretamente com o BCP, mas os da SIBS já estão prontos e certificados. Os do BCP estão em certificação. Não, aqui já é a mostrar que o documento foi compensado e que está ali a cobrança da SIBS. E pronto, basicamente é isto. Não sei se alguém tem alguma pergunta, era isto que queremos apresentar. E muito obrigado a todos por estarem aqui num sábado de tarde. Ouvi falar sobre SAP e tecnologia. Parabéns a todos também. Obrigado. Business Development Manager na SAP Portugal. O Tiago vai falar-nos, vai trazer-nos uma visão estratégica sobre indústrias produtivas em SAP. Podes. Ele está a fazer, não sei se está muito próximo. Bem, eu vou falar com o... Parabéns, Manuel, gostei muito, apesar de eu não ser um financeiro. Por acaso, tirei uma fotografia a um slide e já mandei para os meus colegas da SAP. Portanto, já me estão a pedir, manda mais informações. Falta-me o cabo. Bem dispostos? Ótimo. Acho que é isto. Agora, já que esperamos, também vou apertar os cordões, está bem? Senão ainda cai, ainda há aqui um acidente. Muito bem. Qual é o tema que eu vos trago hoje? Isto é um tema que tem sido muito relevante, principalmente na área que eu trabalho dentro da SAP. Meu nome é Tiago Fernandes, eu trabalho na área de Digital Supply Chain da SAP. Portanto, como sabem, a SAP tem várias linhas de negócio, que vai desde aquilo que é a área dos recursos humanos
é a área de supply chain, a área logística, a área de operações. A área que eu sou responsável dentro da SAP é uma área que é a área do Enterprise Asset Management e a área de Field Service. Portanto, tenho a responsabilidade de desenvolver negócio na região EMEA. De facto, esta área é a área que eu mais gosto porque, de facto, é a área onde eu comecei a trabalhar. Portanto, é fundamental hoje em dia e cada vez mais a SAP está a incorporar naquilo que são os seus recursos humanos pessoas não necessariamente da área da tecnologia, mas pessoas que percebam o negócio. E, portanto, eu comecei a minha carreira como engenheiro de manutenção, trabalhar no terreno. Esta fotografia foi tirada na Galp, aqui em Lessa, no meio da ferrugem, de fato de macaco, e isto, de facto, foi um percurso que me ajudou imenso a trabalhar na área onde eu desenvolvo negócio hoje, que é a área da gestão da manutenção. Okay? Portanto, depois tive aí umas passagens pela área do oil and gas, pela área de telco, e desde 2017, 2018, que desempenho funções na SAP. O que é que tem mudado do ponto de vista de paradigma na área da gestão da manutenção, vulgarmente conhecido como Enterprise Asset Management, nos dias de hoje? Face àquilo que era há coisa de 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. Tem a ver com a forma como nós fazemos hoje gestão da manutenção. Cada vez mais a tecnologia desempenha um papel fundamental em avaliar aquilo que é a análise de condição de equipamentos industriais. Porquê? Porque nós cada vez mais temos que começar a trabalhar com máquinas. Sejam máquinas tecnológicas, sejam máquinas industriais, sejam robôs, sejam drones, o que for. Cada vez mais este tipo de tecnologia está a ser incorporado em tecnologia da SAP, tal como aqui a equipa do Manuel está a desenvolver estes produtos para a área financeira. Temos também outros parceiros a incorporarem tecnologia dentro daquilo que são processos industriais. Um exemplo é este exemplo que eu tenho aqui, este cliente industrial da SAP, que é uma das maiores cimenteiras do mundo, e eles tinham um desafio de criar aquilo que é a fábrica digital. Queriam criar uma empresa digital, uma cimenteira digital. Então o que é que eles estão a fazer? Eles estão literalmente a escanear ou a digitalizar toda a fábrica. Existe um parceiro da SAP que é a iBird, tem este tipo de tecnologia. Tem técnicos que andam por toda a fábrica a digitalizar, a fazer um scan a 360 graus de toda a fábrica. E depois como é que isto se enquadra nos processos de negócio? Cada vez mais nós estamos a incorporar toda esta informação dos equipamentos dentro do SAP PM, com suporte visual. Eu, quando trabalhava no terreno, andava sempre com os meus papéis, o meu PDA atrás, que é o papel de apontar, andava sempre com o papel atrás, com os desenhos, e isto de facto era um problema porque eu nunca conseguia ter a informação totalmente atualizada. Outro aspecto importante, e eu lembro-me perfeitamente, muitas vezes tinha que subir às chaminés, tinha que ir fazer trabalhos, são trabalhos muito arriscados, podem pôr pessoas em risco. Cada vez mais a utilização de tecnologia do drone, por exemplo, para tirar medidas específicas dos equipamentos, neste caso está a medir a espessura ali daquele forno, e isto depois é incorporado dentro do SAP num objeto que chamam-se os pontos de medição. Quem é consultor de PM aqui? Nenhum? Um ou dois, temos ali um colega. Portanto, saberá certamente o que é que são pontos de medida dentro do SAP. Isto é fundamental para quê? Para que eu, enquanto engenheiro de fiabilidade, enquanto engenheiro de manutenção, possa avaliar aquilo que é o estado de degradação de um equipamento industrial ao longo do tempo e então planear aquilo que são os meus ciclos de investimento para poder reparar, para poder substituir equipamentos, entre outros. Okay? Portanto, isto é um dos exemplos onde a tecnologia está a trabalhar. E porquê é que esta área cada vez tem ganho uma relevância muito grande dentro das organizações? Porque é que a área da gestão de ativos é tão importante no contexto SAP? Porque trabalha com quase todos os outros processos que estão dentro de SAP. Okay? Eu, quando compro, por exemplo, esta garrafa de água, imaginem que isto é um ativo industrial, okay? Eu tenho que ter uma visão técnica
Okay? Quando é que eu o construí, que materiais é que eu usei, que informação é que eu tenho disponível, nomeadamente desenhos técnicos, datasheets, entre outros. Tenho que ter uma visão operacional, nomeadamente quantas avarias é que este equipamento teve, como é que tem sido o seu comportamento ao longo do tempo enquanto está a trabalhar, quantas falhas é que teve, quantos acidentes, e depois uma visão também financeira. Ou seja, eu quando compro um determinado tipo de equipamento real, eu tenho que perceber quanto é que ele me custou, como é que eu vou depreciar ao longo do tempo, qual é o custo que tem a sua manutenção e se eventualmente eu estou a estender a vida útil deste equipamento, como é que isto se reflete nos processos de depreciação da própria manutenção, da própria empresa. Okay? Cada vez mais, quando eu faço refletir todos estes custos numa demonstração de resultados, num balanço, especialmente num balanço, esta informação tem que lá estar toda refletida. Porquê? Porque senão os investidores não acreditam naquilo que está espelhado dentro do balanço da própria empresa. Estão a ver toda a interligação de processos. Há mais processos. Por exemplo, um aspecto cada vez mais importante, muitas vezes também ninguém liga muito, é o tema do Health and Safety. Quando eu vou operar, estou a trabalhar dentro de uma fábrica, eu estou exposto a zonas de risco. E é uma das áreas que o tema da manutenção está diretamente ligado aos módulos de Health and Safety da SAP, nomeadamente para análises de risco, gestão de incidentes, autorizações de trabalho. Portanto, toda esta informação interliga-se entre os vários processos que existem dentro do próprio SAP e que muitas vezes são desconhecidos para os próprios consumidores. Okay? Portanto, se houver um cliente que vos desafie, olha, eu gostava de cobrir este processo em SAP, falem com a SAP, porque provavelmente nós já temos isso e até já está implementado nos outros países, está bem? No contexto em si da manutenção, o que é que tem sido feito e quais são as grandes tendências que estão a acontecer? Nós vemos ainda muitas empresas a trabalhar neste estado, nomeadamente querem manutenção corretiva ou reativa ou preventiva, mas muitas delas, fruto também daquilo que é a otimização dos processos industriais, estão a evoluir para um contexto de análise de condição, okay? E um contexto preditivo. E é aqui que eu acho que o papel da inteligência artificial vai ter um crescimento grande. Aliás, já está a ter. Temos muitos clientes a trabalhar e a fazer pilotos nestas áreas. Também porque ainda não têm um nível de maturidade muito elevado. Okay? Fala-se muito hoje em dados. Muitas vezes nós perguntamos aos clientes, então, mas que resultados é que querem analisar? Eles querem todos ter IA, mas não sabem que resultados é que querem analisar. E isto muitas vezes temos que ser nós a guiá-los com aquilo que são boas práticas de mercado, enquadrados nos estándares internacionais, de forma a potencializar o uso dos dados. E é aqui que nós cada vez mais já disponibilizamos para clientes aquilo que nós chamamos os serviços da AI, ou seja, a SAP está a desenvolver casos de uso de inteligência artificial em vários domínios, inclusive aqui também na área da manutenção de equipamentos, principalmente para antecipar falhas, okay? Para trabalhar a componente de diagnóstico e depois despoltar aquilo que são os processos transacionais, nomeadamente de abertura de notas de avaria, ordens de manutenção, otimização de equipas no terreno, entre outros. Okay? Então, hoje em dia, aquilo que está na cabeça de um gestor de ativos, um gestor de manutenção, primeiro é garantir que eu estou a cumprir a componente regulatória e a componente de segurança. Okay? É muito importante quando eu estou a operar uma infraestrutura, um equipamento ou, por exemplo, uma fábrica, eu tenho que garantir que aquela fábrica é segura de trabalhar. Okay? E é com base nisso que nós estamos a desenvolver então tecnologia que permite antecipar potenciais problemas. Todos vocês se lembram disto? Há muito pouco tempo. Okay? Portanto, esta situação poderia ter sido evitada se tivéssemos a usar tecnologia de diagnóstico? Poderia. Eu, com a experiência que tenho de terreno, poderia. Se tivéssemos, por exemplo, uma câmara na zona onde fraturou o cabo, okay? Para monitorizar potenciais problemas, conseguíamos ter detectado isto a tempo e ter feito uma manutenção correta. Isto é o contexto operacional, de como é que aquilo está montado. Okay? E agora vejam onde é que nós estamos a trabalhar. Portanto, isto foi o que aconteceu. Houve aqui
o cabo soltou-se, deste componente aqui, nós tivéssemos uma câmara no chassi, conseguíamos medir se eventualmente tinha havido movimentos. E vocês perguntam, mas que raio de câmaras tem a ver com a SAP? Tem tudo. E foi isto que nós, por exemplo, isto obviamente que é uma maquete, mas isto é um projeto real que nós desenvolvemos com a SBB, com os caminhos de ferro suíços, quando, por exemplo, estamos a simular aquilo que é a evolução da degradação de um componente crítico nos comboios, que é o pantógrafo. Okay? Aqui o que estamos a registar é a sua espessura. Okay? Portanto, isto depois envia a informação para dentro do nosso Asset Performance Management da SAP, onde estamos a registar a espessura e depois colocamos, por exemplo, aqui um pantógrafo mais fino, para simular que houve uma degradação da espessura do pantógrafo. Okay? E esta informação depois é registada também no nosso Asset Performance Management. E é aqui que depois começa um processo de negócio. Se eu, a partir do momento em que eu registro, por exemplo, uma redução de espessura de um determinado componente, que é crítico, okay? Eu posso criar determinado tipo de alertas e avisar, por exemplo, os técnicos de manutenção, olha, atenção que a espessura atingiu um determinado ponto crítico. Vai lá ver e substitui, ou então faz uma inspeção. Vou ver, este nível de automação é onde o IA está a trabalhar, nestes contextos. Bem? Depois, outro aspecto importante é garantir a fiabilidade de determinado tipo de equipamentos e o uptime. Este é outro exemplo. Nós conseguimos, através de algumas tecnologias, por exemplo, de parceiros, que são parceiros muito especializados na captação de imagens e no treino de imagem. Aqui o que estamos a treinar é um modelo que detecta fugas numa bomba industrial. Okay? Portanto, estamos a treinar um modelo e a dizer, olha, sempre que detectares padrões ali deste género, classifica-me isto como uma fuga. E pode ser uma fuga de água, pode ser uma fuga de gás, pode ser uma fuga de um produto químico, okay? Que pode originar um acidente. Então, depois de treinares o modelo, também no nosso Asset Performance Management, começa-me a criar aquilo que é uma curva de tendência que me vai identificar uma potencial falha. Neste caso em concreto, a probabilidade determinada pelo próprio sistema é de 2,45%, portanto a fuga está mesmo a começar. Portanto, isto está a recolher imagens em live stream. Okay? E o próprio sistema, à medida que a probabilidade de aparecer uma fuga, ele está a reconhecer isto automaticamente, ou seja, eu não preciso ter alguém constantemente a olhar para a câmara. O próprio sistema já reconhece os padrões, neste caso de fuga ou de degradação. Temos ali, por exemplo, já aumentou a probabilidade e com base nisto ele vai dando a indicação que já está ali uma fuga. E eu com base nisto, por exemplo, já posso criar um alerta para avisar, olha, parem já a operação porque há ali um problema, pode haver ali uma fuga. Okay? E depois aqui, à medida que a probabilidade vai aumentando, o sistema vai recolhendo, portanto a probabilidade já está nos 93%, temos ali uma fuga garantida. Okay? E é aqui que o IA está a trabalhar nestes contextos de processos industriais. Bem? Alguns cenários de conhecimento de equipamentos, portanto isto é tudo áreas onde nós já temos a tecnologia bastante madura, por exemplo, análise de probabilidades de falha em equipamentos. Outro exemplo, isto é a nossa fábrica que temos na Alemanha, na sede da SAP, onde estamos, por exemplo, a detectar e a fazer uma operação normal, industrial, que é a transferência de estoque de uma área produtiva para um tanque. E como houve uma falha nesta transferência, ou seja, determinado tipo de equipamentos que deviam ter atuado não atuaram e então vai originar, por exemplo, um derrame. Okay? Ou a abertura, por exemplo, de uma válvula de segurança para garantir que, de facto, há uma compensação de pressões dentro do próprio circuito. Como é que isto se reflete dentro do sistema? O que vai acontecer é que é gerado um alerta e automaticamente é criada uma nota de manutenção dentro do SAP PM, sem intervenção humana. Okay? Obviamente que isto pode ser parametrizado que haja uma validação por um humano ou então ser um processo totalmente automatizado. Outra área onde estamos a trabalhar tem a ver com o uso da linguagem natural.
Isto é o Joule, que vocês certamente já estão familiarizados, a trabalhar dentro do SAP PM, onde eu vejo aqui, isto, à medida que vou fazendo prompts, consigo ir recebendo informação de como é que está o estado do meu tipo de trabalho, em vez de andar a clicar em transações ou andar a clicar em fiores, pergunto ao sistema, olha, mostra-me as ordens de manutenção que eu tenho abertas para a próxima semana. Ele mostra as ordens. Olha, eu na minha agenda tenho disponibilidade para executar isto, eu não tenho. E ele automaticamente, então se tenho, por favor, otimiza-me o meu horário e marca-me o trabalho diretamente no sistema. Portanto, tudo isto já é possível e cada vez mais nós vemos os clientes a adotarem este tipo de coisas, principalmente as novas gerações. Novas gerações de utilizadores querem ter este tipo de coisas dentro do próprio sistema. Bem? Outra área que tem crescido imenso tem sido a área de Field Service Management. Field Service Management é um produto da SAP essencialmente para gerir equipas no terreno, okay? Principalmente equipas de assistência técnica ou que prestam serviços de assistência a outras empresas. Neste caso em concreto, também já está dotada de linguagem natural, okay? E inclusive com base na informação histórica dos equipamentos, ele consegue-me gerar um relatório completo de tudo aquilo que são os eventos, simplesmente carregando no botão, e ele gera todos os eventos que foram executados e produz-me um relatório. Okay? Outro aspecto importante tem a ver, por exemplo, com a assignação daquilo que são os melhores técnicos para executar determinado tipo de funções. Quase como um conceito Uber, não é? Diz-me lá quem é que está mais próximo para executar este trabalho. Ou quem é que tem os skills para executar este trabalho que o cliente pede. E automaticamente consegue fazer o preenchimento automático, consoante aquilo que são as políticas de calendarização técnicos. Agora imaginem, reparem o cenário. Eu tenho uma empresa, tenho 500 técnicos que tenho que os distribuir pelo trabalho, executar determinado 1000 ou 2000 ou 3000 ordens de serviço. É humanamente impossível fazer isto à mão. Por isso é que nós estamos a introduzir estes motores de otimização cada vez mais nas próprias aplicações. Depois, outro aspecto importante tem a ver com a otimização dos custos de utilização, okay? E de posse. Cada vez mais nós queremos, nos ativos industriais, estender ao máximo aquilo que é a vida útil dos mesmos. Okay? Seja por intermédio de requalificação de tecnologia, seja por adoção de boas práticas de manutenção. Isto é um exemplo criado em SAC para empresas, por exemplo, de utilities, onde eu aqui consigo consolidar toda a informação, receber várias fontes de dados, usando agora, por exemplo, o BDC, o DataSphere, consigo consolidar e receber fontes não SAP e fontes SAP e produzir aquilo que são dashboards de utilização, e depois criar todas estas árvores de decisão e criar contextos de simulação. Por exemplo, isto para um diretor de manutenção, um diretor de gestão de ativos, é muito importante. Porquê? Porque eu consigo perceber se a melhor estratégia, com base numa árvore de decisão, será substituir o equipamento ou então requalificá-lo. Okay? Portanto, isto é muito interessante ter esta informação também disponível. E então, nós já temos vários casos de uso nos vários produtos que temos no APM, no S4, Field Service, na parte da mobilidade, na parte da colaboração. Isto são tudo quase como casos de uso de AI já disponíveis nas próprias aplicações. Okay? E isto, cada vez mais nós vemos clientes a fazerem protótipos, a fazerem pilotos neste tipo de cenários. Okay? Agora, o AI é um caminho, eu diria que é quase um caminho, um projeto dentro de um projeto SAP. Okay? Então qual é a nossa recomendação quando falamos com clientes? Primeiro, é importante definir bem qual é o use case que querem trabalhar em contexto AI. Se é a otimização de uma linha de produção, se é a otimização de uma equipa de técnicos no terreno. E é importante começarem pequeno. Okay? Depois, a parte da análise financeira, perceber ou não se este use case faz sentido ou não dentro do contexto de trabalho. Okay? Vocês, enquanto parceiros da SAP, têm acesso a determinado tipo de ferramentas de análise financeira para
ver ou não se aquele use case faz falta. E mesmo nós, dentro da SAP, qualquer coisa que querem avaliar, olha, qual é o retorno do investimento que eu vou ter nesta otimização? Conseguimos fazê-lo também. Okay? Usando práticas financeiras precisamente para isso, de avaliação daquilo que é o net present value, da taxa interna de rentabilidade do projeto, baseado em benefícios concretos que o cliente vai ter e usamos os dados dos clientes para demonstrar isso. Okay? Portanto, são exemplos que temos. E depois, obviamente que é a partir do momento em que estes dois primeiros estão bem consolidados, é adotar e garantir que de facto a adoção é grande. Bem? Isto implica, primeiro, e isto é um conselho que eu vos dou, quando estão a falar com pessoas do negócio, não falem SAPs. O cliente de negócio não percebe o SAPs. Dizer que é uma API XPTO Turbo com um webhook à beira de um diretor de manutenção, esqueçam. Ele só percebe de apertos de parafusos binários, okay, e corrosão ou de lubrificação. Tipicamente, o que eu lhe vou dizer, eu vou-lhe conseguir melhorar aquilo que é o seu, por exemplo, a sua adoção deste plano de manutenção. E se ele entende essa mensagem? Como é que o vamos fazer? Se é no BTP, se é no PM, se é no Mobile Asset, ele não quer saber disso. Okay? Portanto, é fundamental terem uma linguagem simples, linguagem de negócio, okay? Com os clientes. E depois, quando estão a desenhar e a explicar determinado tipo de conceito, esta coisa é fundamental ter uma arquitetura, por exemplo, de gestão de ativos industriais, uma gestão de aquisição de dados em chão de fábrica, bem desenhada, suportada nos processos de negócio que os clientes conhecem. Okay? Outro aspecto importante que está a crescer de uma forma louca é a área dos dados, governance de dados, limpeza de dados, as bibliotecas de gestão de dados mestre, e a SAP já tem alguns parceiros que disponibilizam estas bibliotecas. Por exemplo, uma das perguntas que mais me fazem, ainda esta semana tive uma grande empresa química na Bélgica a perguntar-me, vocês já têm, por exemplo, as bombas desta classe, as livrarias disponíveis de modos de falha, as características, esse tipo de coisas? Já. Cada vez mais nós já pedimos a parceiros especializados que nos, no fundo, podermos usar as livrarias deles, por meio da APIs, okay? O cliente está disponível para pagar. Isto é conhecimento. O negócio do conteúdo dentro da SAP é fundamental. Porquê? SAP entrega uma plataforma, mas está vazia. O cliente é que lá mete os dados. Cada vez mais, o que nós notamos é que cada vez mais estão a ser necessários dar as ferramentas da SAP de conteúdo técnico para que a adoção seja melhor. Está bem? E depois, só tendo dados bem estruturados, bem organizados, é que eu consigo correr processos da AI. Se eu não tiver identificado num equipamento quais são as características do equipamento, o que é que raio eu vou conseguir fazer AI sobre este tipo de equipamento? Não funciona. Esqueça. Não vale a pena. Está bem? Depois, já estou a acabar. Sem pressas. Quais são os principais, no fundo, as principais aprendizagens que nós temos neste tipo de coisas? Primeiro, a ida para a cloud é inevitável, principalmente para correr processos que necessitam um volume grande de processamento de dados. Okay? Por isso é que nós temos feito a força para levar todos os clientes para a cloud, precisamente porque para o cliente traz uma vantagem grande a vários níveis, seja na parte do governance infraestrutura, seja no acesso à tecnologia que já está disponível para os clientes usarem. Okay? Segundo ponto, os dados são um ativo estratégico das empresas. Façam força aos clientes, deem-lhes alguma formação de como é que se faz gestão de dados internos. Okay? Eles nem percebem o quão valioso é que os dados são para as próprias organizações. Okay? Terceiro, o AI tem estado a crescer muito, principalmente nestes processos industriais onde há cada vez menos gente para trabalhar no terreno. Okay? Há muito menos técnicos do que havia antigamente, e hoje em dia isto é um fenómeno global, porque as pessoas não querem
andar de fato macaco e andar no meio da ferrugem. Eu andei lá há 15 anos e depois já cansei-me, quis sair, já chegava. Depois, há outro aspecto importante que tem a ver com os temas da sustentabilidade. Cada vez mais as empresas, por tudo e por nada, são auditadas, têm que cumprir regulamentos que têm que ser rastreáveis. Toda esta informação tem que estar disponível com um clique. Okay? E depois tem havido uma transformação muito grande daquilo que é a força de trabalho. Hoje em dia, o perfil de um jovem engenheiro industrial é: eu chego à organização, eu tenho que ter ferramentas fáceis de usar, consumir informação, com suporte, por exemplo, de realidade aumentada, com suporte de tecnologia fácil de usar, para que eu possa fazer o meu trabalho e possa, no fundo, atrair este talento para dentro das próprias organizações. Está bem? Muito obrigado por a vossa apresentação. Ia-vos pedir para fazerem o scanning do QR Code, para ver se eu levo daqui algumas leads. Portanto, fica ao vosso dispor. Ainda vou estar aqui mais uma horita ou duas e estou ao dispor para qualquer questão que eventualmente possam ter, está bem? O Maycon já está aqui. Sim. É o Maycon. Não sei se nesse caso. Precisar, eu falo na mão, porque é 2 minutos. Isso aqui, né? Se quiser, dá sequência. Eu sempre baixo, sempre. Bruno e Maycon. Força. Deixa, pode ir primeiro. Pode pôr. Vai ele, que ele vai falar primeiro. Depois troca. Ficar com aquele. Ah, mas então deixa eu ficar com aquele que é mais fácil. Entendi, pode ser. Porque o meu é curto. É só ligar. Esse aqui pode tirar? Esse aí deixar que é para a transmissão. Vamos já deixar este. Pode, fica à vontade. Vou lá. Deixar isto aqui melhor. No meio, quando quiser falar, é só empurrar para aqui. Para aqui. Essa travinha aqui? Não, aqui tem este botãozinho aqui. Assim, entendi. Ele começa a ligar. O verde. É só no meio para estar mudo, quando quiser. Só empurrar para frente. Exatamente. Tá bom. Boa. Tem passador? Aqui. Acho que volta. Beleza? Vai lá, apresenta aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Bruno Cardoso da Stefanini. A gente vai trazer uma apresentação bem rápida para vocês, para mostrar um pouquinho de como a gente trabalha com SAP, um caso de sucesso recente aqui da Stefanini, onde a gente entregou um projeto de SAP de uma maneira um pouco diferente. A gente, devido ao tempo, né, a gente sabe que está apertado no tempo, então a gente resumiu em 128 slides bem rápidos. Brincadeira, vai ser bem tranquilo, pode ficar tranquilo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apresentar a Stefanini para vocês. Tá? A Stefanini é uma multinacional brasileira, nós estamos presentes em 41 países, nós falamos 44 idiomas, e nós temos delivery centers, 23 delivery centers em 14 países diferentes. Tá? É uma empresa bastante grande, nós somos 36 mil pessoas ao redor do globo. A Stefanini é uma empresa de um único dono, tá? É um grupo de 34 empresas, tendo a Stefanini Consulting a mais
mais conhecida, leva o nome do nosso proprietário, que é o Marco Stefanini. E aí tem uma série de empresas especialistas em outras tecnologias que faz parte do grupo Stefanini. São empresas que o Marco Stefanini adquiriu ao longo dos anos, tá? Então são empresas de outras tecnologias. Por exemplo, a gente possui uma empresa especializada em inteligência artificial há mais de 14 anos. Então é um tema que a gente conhece bem, é um tema que a gente se destaca bastante no mercado, principalmente quando a gente fala de inovação. Tá? Bom, falando de SAP, que é o que a gente precisa focar aqui nesse evento. A Stefanini é parceira da SAP há mais de 15 anos. Nós temos mais de 900 projetos de SAP entregues no Brasil e no mundo. Tá? A gente está falando de um time hoje com mais de 1.000 profissionais de SAP, sendo desses 1.000, mais de 500 no Brasil, e cerca de 600 profissionais, 500 profissionais ao redor do mundo também, em outras localidades, Estados Unidos, Europa, Ásia, Índia. Então, é uma empresa bastante pulverizada. É uma empresa que está dentro do mundo SAP há muito tempo. Tá? E a coisa que a gente percebeu mais forte nesses últimos anos, falando de SAP, é que entregar projetos SAP do modelo tradicional já não é mais uma realidade. Tá? Então, aqueles projetos SAP que duravam 3 anos de implantação, com 200 key users, um batalhão de gente do lado do cliente, um batalhão de gente do lado da consultoria, isso não é mais uma realidade. Tá? Nem para os clientes, nem para as consultorias. Primeiro que a gente não tem um batalhão de consultores disponíveis de SAP e os clientes também não têm mais tantos usuários e key users disponíveis para participar de uma jornada tão longa. Então a Stefanini ela fez uma série de aceleradores e uma série de iniciativas dentro do nosso time de entrega. Tá? Isso é importante ressaltar. Quando a gente mostra algumas coisas para os clientes e eles falam, putz, eu gostaria de comprar essa solução de vocês de IA que automatiza teste e eu não preciso colocar vários usuários para criar cenários repetitivos de testes. Mas a solução de automação de teste, ela vai embarcado nos serviços da Stefanini. Eu não vendo essa solução para o mercado. Eu não sou uma empresa que vende software. Né? Eu não vendo esse produto para o mercado. Eu vendo embarcado no meu serviço. Então, quando o cliente ele fecha um projeto com a Stefanini, uma das nossas propostas é fazer toda a automação de teste, usando as próprias ferramentas de mercado, as próprias da SAP, ou outras ferramentas, ServiceNow, Gira, outros sistemas que os clientes utilizam para controlar teste integrado, por exemplo, embarcados dentro da IA, ou seja, você define todo o passo a passo dos testes, os processos de teste, e a IA vai executar simulando o seu usuário para você, gravando essas execuções, fazendo com que você tenha o controle do que funcionou, do que deu erro, de cada etapa do processo. Tá? O que a gente ganha com isso? Tempo. Né? E talvez esse seja o ativo mais importante nos projetos hoje. Né? O tempo, tanto da consultoria quanto do cliente hoje, é o que a gente mais precisa reduzir. Tá? Qualidade, a gente evita aquele teste repetitivo, a gente evita aquele usuário que vai sempre pelo aquele caminho feliz, usa o mesmo fornecedor, o mesmo material, a mesma condição de pagamento, que ele sabe que funciona. Enfim, né? E você evita essas... como que eu posso dizer? Esse vício, né, nos testes, você traz mais qualidade para o processo. Além de você ter tudo isso mapeado e documentado durante o projeto, ou seja, você consegue levantar a qualquer momento o que deu erro, quais são os cenários que foram mais testados, qual foi o cenário que mais deu erro, processo que tem mais customização, processo que está mais standard, e você consegue mapear isso com essas ferramentas. A gente está usando bastante modelo de teste aqui, mas a gente pode estar falando de outras ferramentas, como desenvolvimento de sistemas, mapeamento de gaps, toda a documentação de um projeto hoje da Stefanini, ela é iniciada e ela é feita pela IA. Então, quando a gente fala de especificações técnicas, especificações funcionais, hoje é a IA que produz essas especificações para o nosso time. Como? Baseado em toda a documentação do projeto. Lembrando que um projeto hoje de S4, ele é um projeto evolutivo, né? A documentação ela começa lá antes do projeto, né? Numa etapa de pré-venda, discovery, prepare, e essa documentação ela vai evoluindo ao longo do projeto. Qual que é a nossa vantagem? A gente ir desde o início treinando a nossa IA para que ela consiga cada vez mais de forma autônoma apoiar a gente no processo para que quando chegar numa fase de teste ela entenda todo o contexto do seu projeto, seja bastante assertivo. Quando a gente está falando de um gap, ela tem o contexto desde o discovery do projeto, ela também consegue ser bastante sugestiva para o seu projeto. Ou seja, a ideia é reduzir cada vez mais a dependência do conhecimento dos consultores. É claro que uma coisa não exclui a outra, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que você tendo as ferramentas de IA, você não precisa ter consultores experientes, muito pelo contrário, mas você pode usar melhor esses consultores
tirando uma carga de trabalho repetitivo, tirando uma carga de trabalho que pode ser automatizada. Tá? Então, essa é a ideia da Stefanini. O segundo ponto que é muito importante para a Stefanini é o relacionamento com os clientes. Tá? Hoje, a média de relacionamento de um cliente SAP com a Stefanini é de 15 anos. A gente conhece bem os nossos clientes, nós não somos um parceiro só de implementação, a gente chega lá, dá go live e fala, bom, pronto, obrigado, está aqui a chave do seu SAP agora, tchau e até um dia. Não, a gente constrói um relacionamento de longo prazo, principalmente quando a gente fala de evoluções da ferramenta. E é isso que o Maycon vai mostrar um pouquinho para vocês aqui com detalhes. Tá? E aí eu trago um case bastante interessante, que é o case da Larco Petróleo. Para quem não conhece a Larco no Brasil, a Larco é a quarta maior distribuidora de combustível da América Latina. Tá? Ela fica em Salvador, a sede é em Salvador, na Bahia, no Brasil. A Larco é uma empresa bastante desafiadora pela pulverização dessa distribuição, ou seja, ela tem de norte, nordeste até o sul do Brasil, então é uma região bastante extensa. E a Larco fez uma implementação realmente do zero, não foi uma migração, a Larco implementou o SAP, ela trocou 57 sistemas por um único S/4HANA. Tá? Então foi uma grande transformação dentro da empresa, um projeto bastante complexo pela criticidade do negócio, pela complexidade de óleo e gás, né? A forma como o combustível é comprado, como ele é distribuído, enfim, ele é um segmento complexo. A gente fez um projeto bem legal na Larco. A gente utilizou algumas soluções de IaaS que a gente vai apresentar aqui para vocês. Não todas, é claro, porque elas vão evoluindo ao longo do tempo. E esse aqui é um projeto que começou há 1 ano e meio atrás, deu go live no meio desse ano. Então, ou seja, quando ele começou, a gente estava começando a falar de IA generativa, né? Era uma coisa que ainda não era tão avançada como é hoje. Mas algumas soluções aqui, por exemplo, de automação de testes, de apoio à codificação de alguns gaps, foram feitos já com IA. É claro que a construção de documentos, a gente não tinha esses produtos prontos no início do projeto, mas no final do projeto a gente utilizou, sim, algumas dessas soluções. Tá? Foi um projeto bem bacana, é um case de sucesso, foi case no SAP Now no Brasil esse ano, tanto pelo segmento, né, porque a gente tem alguns projetos desse segmento que não conseguiram ter tanto sucesso, né, e a Stefanini pegou esse segmento mesmo dentro da SAP e falou, olha, acho que a gente vai começar a trabalhar esse segmento, tanto que a gente já tem um outro projeto no mesmo segmento com a Potencial Petróleo, a gente já está em fase de teste integrado. Esse projeto sim se beneficiou muito do uso de IA, então esse a gente começou com IA desde o Discovery, acho que ano que vem, cadê o Robalinho? Ano que vem a gente traz para vocês aí o go live desse projeto como case também, e aí com essas soluções de IA que foram utilizadas no projeto. Mas é um projeto que a gente tem bastante carinho. A gente deu um go live nesse projeto e 15 dias após o go live, nós tínhamos 18 incidentes registrados. Ou seja, um número muito baixo para a complexidade de um projeto, para a transformação dentro da empresa que a gente fez. E isso foi possível principalmente por duas questões. A proximidade com o cliente, entendimento do negócio. Tá? Então a gente conseguiu realmente ter um go live de sucesso, ter uma fase de testes bem avançado, com nível de defeito bastante baixo. A gente entendeu o negócio do cliente, conseguiu utilizar essas soluções que aceleram e traz qualidade para o negócio do cliente. Tá? Como eu disse, o importante para a Stefanini é muito a parceria e se posicionar no cliente como realmente um advisor de tecnologia, de SAP, né? E também a própria gestão de mudança e a qualidade e a seriedade que o cliente tratou o tema. Esse projeto foi o primeiro projeto Clean Core do Brasil. Tá? Então aqui não tem nenhuma customização dentro da aplicação, todos os gaps foram tratados dentro da ferramenta do BTP, aprovado pela SAP, chancelado pela SAP. Então o primeiro projeto Clean Core do Brasil foi o projeto da Larco. Tá? Por isso que a gente trouxe esse case aqui para vocês, para mostrar que também depende muito do cliente, né, para nos apoiar. Então várias soluções que o cliente, mas isso aqui podia ser mais rápido, podia, mas como advisor eu preciso te explicar o impacto dessa sua decisão. Eu preciso te explicar quais as complicações e as consequências de você fazer um desenvolvimento dentro da sua aplicação. E o cliente realmente comprou a nossa ideia e a gente teve um go live super de sucesso aqui, tá bom? Agora o Maycon vai mostrar para vocês um pouco dessas soluções. Vou deixar aqui o controle com ele. E fiquem à vontade se vocês precisarem de algum esclarecimento ou precisar de informação de algum case diferente, eu vou estar aqui no evento até o final com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.
Vai. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Maycon, vou apresentar os próximos 125 slides. O Bruno apresentou os 3 primeiros aí. Confesso que é bem desafiante aí poder fazer essa conversa com vocês, sabendo que tem bacalhau, pastel de nata aí à noite. Eu não tinha vindo para Portugal ainda, então está sendo um prazer enorme aí conhecer o país, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre as soluções aí que o Bruno comentou. Então, até puxando o gancho ali que o Bruno comentou, são 18 chamados ali pós-projeto, um projeto complexo. Obviamente aí a relação com o cliente e tudo mais é muito importante, mas a gente utilizou algumas soluções, principalmente voltadas para IA, que nos ajudaram. A gente vai apresentar algumas delas aqui para vocês e como que elas ajudaram também. O tema da apresentação aí é justamente inovação, né, dentro de projetos SAP. É claro que hoje existe uma infinidade aí de soluções possíveis que podem ser utilizadas de formas diferentes em projetos. A gente vai apresentar aqui como a gente tem utilizado essas ferramentas e como a gente tem aproveitado aí essa variabilidade aí de possibilidades dentro do mercado de tecnologia de hoje. Tudo bem? Bom, opa, passei errado. Primeiro ponto aqui, antes da gente entrar diretamente na inovação dentro do projeto, vale a gente falar um pouquinho antes do projeto, como a gente chegou até aqui e como a gente tem que se preparar para esses projetos. Então, em segundos aí, 1972, R2, onde o Bruno mais trabalhou aí, ficou vários anos trabalhando com esse sistema. Avançamos para R3, SAP RP, onde a gente tem a maior parte da base instalada aí, talvez, agora vindo bastante com S4Hana. Inovação do Hana, Switch on Hana, enfim, acho que todos vocês aí conhecem bem essa história, até a gente chegar aqui nos dias de hoje e falar dessa suíte inteligente, não mais só chamando como digital, né, mas agora a gente tem essa questão da inteligência artificial, e isso traz uma série de desafios aí para as empresas, principalmente que estão no ECC ainda. Não vou entrar muito no detalhe da linha do tempo aí, do final do suporte da SAP, mas, em resumo, a gente tem aí datas que a gente precisa cumprir, final de 25 para o HP5, 27, 30. O único ponto que eu quero ressaltar dessa questão do fim de suporte, que pode mudar, né, ou não, né, é que as empresas vão disputar os mesmos recursos. Todas elas vão disputar pelos os mesmos recursos do mercado, os mesmos consultores, as mesmas consultorias, as mesmas pessoas. Então, tudo isso pode acontecer num determinado momento que, se a gente não se planejar bem, a gente vai ter um desafio maior ainda para conseguir entregar projeto. Ainda mais que hoje o projeto demanda muito planejamento, muita preparação. Então, esse é um dos pontos aí que a gente viveu ali na LARC. Foi essa questão da preparação, fazer um bom discovery até chegar no projeto. Bom, agora entrando de fato sobre essa questão de inovação, SAP Readiness Check, na minha visão, ainda não é uma inovação, já existe há muito tempo, né? Só coloquei aqui para destacar que o Readiness Check ele nos ajuda bastante, principalmente quando a gente está pensando em fazer uma conversão, né? Um cenário brownfield, e ajuda também em várias outras decisões. Mas a gente tem hoje o conjunto ali de soluções do Signavio que nos ajudam bastante também. O Readiness Check ele tem uma visão muito técnica, que você precisa dela para tomar essa decisão, se você for migrar do SAP SCC para o S4Hana, seja no Brownfield, no Greenfield, Bluefield ou Shell Conversion. Porém, você não tem propriedade e detalhe funcional. Aí que entra o Signavio e as soluções do Signavio que podem te ajudar, não só a identificar ali gargalos de processo ou ineficiências de processo, mas justamente entender os seus processos, mapear bem os seus processos. Uma alternativa que, dependendo do cliente, eu costumo comentar que poderia ser um caminho um pouco mais rápido, para você ter uma visão talvez superficial, mas ter uma visão funcional, né, nessa decisão, é o relatório do BSR, que agora a gente chama de Signavio Insights, que é um relatório que a dificuldade de gerar ele é muito parecido com o Readiness Check, e você consegue ter uma visão funcional ali das principais transações que são utilizadas. Você consegue já ter uma visão de quais são as transações Z, né, as customizações, quanto elas estão sendo utilizadas, qual que é a área de negócio que mais utiliza o sistema, e com isso você consegue ter uma primeira visão funcional.
Bom, mas por que isso é importante? Por que ter essa visão funcional nesse momento é importante? Se você não conseguir planejar bem o que você vai fazer, se você vai decidir por uma conversão e o porquê, você pode estar desalinhado com a sua estratégia de TI da sua empresa, estratégia de negócio, uma visão de futuro. Por exemplo, né, eu quero um projeto que seja mais rápido, mais curto, com um custo um pouco menor, talvez mitigando um pouco de riscos. Talvez um brownfield seria mais adequado. Sem você ter essa visão funcional, vai ser muito difícil você conseguir chegar até ali e tomar essa decisão. Ou não, né? Eu gostaria de capturar mais valor, eu gostaria de capturar, de fato, as inovações do S/4HANA, principalmente a camada analítica, o Embedded Analytics, o BDC, enfim. Você precisaria ter um ambiente mais estandarizado. Então, talvez o mais adequado seria um Greenfield. Claro que é um projeto um pouco mais longo, com mais riscos e mais desafios. Então, esse slide é bem para resumir mesmo a preocupação em tomar essa decisão, porque ela vai ser crucial para a condução do seu projeto e como vai ser o seu projeto. Seja ele uma conversão, uma migração ou um show conversion, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos descer um pouco mais no detalhe aí. O que a gente tem feito na Stefanini que tem ajudado a gente bastante, não só para a migração do SAP ECC, mas também para ambientes não SAP, é justamente mergulhar nessa questão funcional com antecedência. Então, além dos relatórios que eu acabei de passar, a gente tem algumas soluções que nos ajudam com a descoberta do escopo necessário para a implementação. Então, hoje a gente tem algumas soluções de IA que ajudam a montar a documentação dessas customizações. Então, imagina que com o Hardness Check eu criei uma visão técnica, com o Signavio ou Signavio Insights eu criei uma visão funcional, mas essas ferramentas não me dizem o que eu tenho de conteúdo dentro dessas transações customizadas. Então, eu não sei se elas são grandes, pequenas, qual que é a relevância daquele processo dentro da visão de processos da organização. E, principalmente, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai acontecer durante o projeto se você não consegue entender o que é esse processo. Então, a gente criou algumas soluções que criam essas documentações em tempo de pré-venda. Então, hoje, se a gente vai ali executar uma pré-venda para um cliente que ele tem o SAP ECC, durante a pré-venda a gente sai com uma especificação técnica e funcional dessas customizações e que permite a gente ter uma visão completa da situação, tanto técnica, com o Hardness Check, seja com o Signavio Insights, mas também da customização. Então, a gente consegue desenhar uma jornada, consegue desenhar uma arquitetura de negócios, uma arquitetura de sistemas. Eu consigo prever melhor se eu vou conseguir capturar estandarizações, eu vou conseguir utilizar melhor ali o que eu tenho do standard do S/4HANA e qual que seria a melhor solução com mais propriedade, com mais embasamento. Então, a gente consegue montar um plano de escopo com essas soluções, consegue montar um business case mais preciso também. É outro desafio aí de projetos dessa magnitude. Como que eu vou garantir que eu vou ter algum ROI, eu vou ter o retorno esperado, ou vou ter o tempo de projeto planejado que seja cumprido, se eu não tiver bastante propriedade de como a gente vai seguir. Bom, então essa camada inicial é mais para sensibilizar sobre o antes do projeto, alguns cuidados que a gente precisa ter e algumas soluções que podiam ser utilizadas. O que são essas ferramentas de IA que eu comentei? A gente tem dentro do time de soluções, do time de pré-venda, uma equipe ali de 10, 15 pessoas, trabalham, não são de SAP, mas trabalham só com IA, e as soluções de IA, bem o que o Bruno comentou ali, soluções de IA para os nossos serviços. Então, reforçando até esse ponto, a gente não vende essas IAs, a gente utiliza elas no nosso serviço. E esse time monta ali, por meio de fluxos complexos, RAG, enfim, agentes, essas análises e essas ferramentas que a gente utiliza, tá? Bom, sobre essa primeira camada era isso que eu queria passar. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre como que a gente tem utilizado o IA. De novo, né? Estou falando do cenário da Stefanini. Então, desde do advento ali, principalmente do ChatGPT para cá, onde a gente começou a utilizar IA, hoje em dia é quase impossível você estar em uma agenda como essa aqui e não falar de IA o tempo inteiro. Inicialmente, a gente começou a utilizar como todo mundo utilizava, né? Você tinha o risco ali de proteção de dados, você tinha muito copy-paste, né? Você copiava texto, colava texto, fazia alguma aceleração.
mas algo muito não coordenado, não organizado. Às vezes um consultor fazia, outro não, correndo esses riscos que a gente já sabe. Isso bastante no começo. Depois, a gente começou talvez a se organizar um pouco mais. Começou a ter prompts planejados, né? Começou a ter ali a ideia do engenheiro de prompt, alguém que já criava esses aceleradores aí de IA, mas ainda de um jeito muito embrionário, né? Muito pouco organizado, não conectado com o projeto como um todo, não conectado com a gestão. Depois, a gente começou a utilizar ali uns copilots técnicos. A gente tem a gente montou, né, um copilot dentro do ambiente da Stefanini e tem uma série de ajudas ali. Uma delas é encontrar a API mais adequada para um cenário. Depois, né, a SAP lançou várias soluções aí, né? A gente viu, inclusive, hoje o Joule for Consultants, Joule for Developers. São soluções que acabaram deixando algumas soluções que a gente utilizava obsoletas e outras a gente continua utilizando. Então, esse copilot técnico foi um dos aceleradores que a gente tem utilizado. Esse copilot técnico, o primeiro caso que a gente utilizou real, foi o da Larco, que o Bruno acabou de apresentar, e teve bastante valor ali na época para a gente. Depois a gente começou a ampliar aí essas soluções, conectar essas soluções dentro desse ambiente que a gente tem na Stefanini. Hoje a gente chama aí de SIBS, né, que é Stefanini AI. É um conjunto de soluções, não só para SAP, mas a gente tem um espaço lá dedicado para SAP, onde a gente conseguiu dar mais contexto para essas IAs. Então a gente começou a montar ali diversos fluxos de RAG, fluxos que aproveitavam o contexto. A gente tinha muito problema de contexto histórico. Consultores que acabavam trabalhando com as soluções de forma independente. Então, eu vou fazer ali uma documentação de projeto, o BPD, por exemplo, que é um dos documentos mais extensos ali, mais completos do Explore. Se eu fizer isolado, sem observar os outros, a chance de ter erro ali é muito grande. A gente começou a dar contexto e correlacionar. Um exemplo dessa solução, a gente grava ali todos os workshops, desde a primeira agenda, faz a transcrição desses workshops, organiza numa base dentro do ambiente do cliente, justamente por uma questão de proteção de dados. A gente baixa ali as best practices, a gente baixa a biblioteca de APIs, a gente traz uma série de informações públicas da própria SAP para ajudar na construção dessas soluções. Então, essa IA com contexto, acho que começou a mudar bastante ali o tempo de projeto, começou a afetar muito a qualidade. Na minha visão, muito dessa qualidade que o Bruno comentou aí, dessa quantidade de chamados baixa para um projeto complexo, é da padronização de qualidade que a gente começou a atingir. A gente sabe que tem consultores que escrevem muito bem, outros consultores, caras são mais técnicos, não são muito de escrever, às vezes o texto fica um pouco mais enxuto, por mais que ele tenha todo o conhecimento técnico ali. Como a gente consegue padronizar isso, né? Então, essa foi uma das soluções. Ele passou a não criar um documento ali do zero, né? Ou um documento de forma independente, ele tem uma primeira versão bastante completa, correlacionadas com as outras documentações. E isso trouxe muita qualidade aí, muita velocidade para a gente. E aí sim, começamos a integrar a IAs aí com outras ferramentas também, as ferramentas da própria SAP, inclusive. A gente tem uma máxima aí nessa equipe de IA, que é não reinventar a roda. Então, se a SAP lançou alguma ferramenta que faça algo que a gente já tem, a gente talvez deixe de utilizar a nossa e já integre junto com o da SAP para a gente se apropriar também do que tem de conteúdo ali. Bom, enfim, então, todo esse conjunto aí permitiu com que a gente montasse. Hoje é um ambiente bastante complexo. A gente tem um arquiteto SAP que cuida só de IAs para projetos SAP. Ele participa, inclusive, de todos esses outros projetos. Todo projeto ele está participando de alguma forma. Tem alguém do time dele, inclusive. E para operar essas IAs, existe uma metodologia também que a gente acabou criando para conseguir, de fato, utilizar aí, dado o nível de complexidade e a quantidade de temas. Esse é o resumo de como a gente tratou essa questão de IA pensando em inovação de projetos. Então, é o que eu comentei, a gente sabe que a SAP vem lançando várias soluções. Joule for Consultants é algo que a gente começou a utilizar há pouco tempo, muito pouco tempo, aí eu diria, sendo bem sincero, aí, poucos meses a gente começou a olhar para essa solução. E a gente sempre complementa aí com outras soluções. Então,
EA para especificação funcional, a gente utiliza também, especificação técnica, para testes também, vou falar daqui a pouco. A ferramenta de descoberta de APIs que eu comentei, a gente utiliza bastante, principalmente na pré-venda. Hoje a gente falou de Public Cloud, e dentro do processo de venda do Public, você precisa trazer um nível de detalhe de escopo muito maior. Então, ferramentas como a descoberta de API nos ajuda bastante, acelera a pré-venda. Os usuários ali também têm ali as soluções de IA da Jolie. A gente passou a integrar também isso dentro do nosso escopo. Tem sido bem importante, inclusive. A gente fez uma demonstração há poucas semanas aí para um cliente, onde a gente começou a utilizar com mais maestria, enfim, chamou muita a atenção. Um pouco mais rápido que já deu meu tempo ali, tá, gente? Outro ponto aí, gestão de projeto. Então, a gente utiliza muito as nossas soluções integradas ali com a ALM. E a gente tem ali um conjunto de ferramentas também para o gestor do projeto. Então, desde criar um cronograma, a primeira versão do cronograma, ele consegue utilizar essas soluções de IA. E até para alertas inteligentes. Então, se é uma atividade que vai vencer, ela automaticamente é enviada ali via Teams para o consultor, o gerente de projeto, o PMO, todos eles são avisados ali também. Então, bem bacana aí a ajuda, né, de entender o avanço físico do projeto, o que está faltando. Tem outras soluções ali também relacionadas a riscos. Tem alguns relatórios que a gente utiliza também junto desse conjunto de IA. Então, essas soluções aí para gestão também são muito, muito interessantes. E aí sim, para os desenvolvedores, então tem a Jolie for Developers, tem as outras soluções de IA que eu já comentei, tem aquela de caça-bugs, muito interessante também, monta um relatório bem completo ali para o consultor. Finalmente, questão de testes, né? Mesma coisa, não tem por que reinventar a roda, então você tem licença, tem o CBTA, você já tem ali soluções para automatização, onde a gente agrega o que é possível. Se tem algum espaço de melhorar, a gente utiliza. Uma que a gente utiliza muito uma geração de testes ali inteligente, então sugestões de cenários, com base nos dados do próprio cliente também, é outra solução que a gente tem utilizado bastante. Com isso, eu queria agradecer aí todo mundo, obrigado pelo dia, tá? Ok, muito obrigado ao Maycon e ao Bruno pela apresentação também, mais uma vez, bastante interessante. Vamos agora passar para mais um pequeno intervalo para café. Vai ser um intervalo de 15 minutos. Que horas são? Sim, estamos um bocadinho atrasados, portanto pedíamos para reduzirem um pouco o networking. Networking no intervalo. Mas que horas? E queria aproveitar para dizer, por favor, temos alguns giveaways para oferecer no final. Serão sorteados powerbanks, cursos, formações online, SAP e também e-books, livros técnicos SAP, para concorrerem, para ficarem com acesso a esses prémios. Deverão ler o QR Code que está ali na mesinha de recepção, ou então um cartãozinho que terão com certeza nos vossos sacos, está bem? Leem o QR Code, preenchem com os vossos dados e no final teremos esse sorteio para atribuir aqui alguns giveaways que com certeza serão do vosso interesse. Obrigada, vamos tentar regressar às 16 então, por favor. Obrigado.
So, coming from Intento, now we have Mustafa Benson, directly from Australia, with a very personal presentation on innovation in SAP Universe. As a resume, every product has a story, and behind every story is a spark of inspiration, persistence through challenges, and a desire to solve real-world problems. Everyone hear me? Oh, perfect. All right, how's that? Perfect. Okay, thank you for having me. My name is Mustafa Benson. I'm normally based in Sydney, Australia, although I've been spending a lot of time engaging with the European SAP community. Recently, I have a project based in Madrid as well, so I come and go, and I've really been enjoying the opportunity. Let's see. All right, so today this is going to be a little bit of a different presentation. It's not a technical deep dive, a lot of code. I'm just here to tell you a story, which is my personal journey involved in developing product add-ons for SAP. This is a passion of mine outside of the usual SAP consulting. So I just wanted to share my experiences and hopefully inspire those who have similar aspirations as well. So product development, it's not just about the design and coding. I mean, that's one piece of creating the product, but there's a lot more that goes into it, and especially if you're starting small and bootstrapped startup, you can end up juggling a lot of the tasks involved in the whole product management process. And apart from the development and design, there's the branding, the logos, the marketing, creating videos, all of that, your relationship with SAP. So I'm going to tell you a little bit about that journey. So as I said, it's a journey and a process. I'm going to start with some of the tools of the trade. Most of you in the audience probably will be thinking of Visual Studio Code or Business Application Studio, Web IDE, if you've used that, Eclipse. But beyond the development tools, there are other tools along the way. The simplest one for UI design is the hand sketching, and that's how I started, just because it was quicker to do and communicate to the developers. There's a tool called Balsamic for wireframe mockups, which takes it to the next level, makes the mockups look a little bit more polished. So we use that as well. To manage the projects, most of you are probably used to using Microsoft Teams. Back in the day, I came across a product called Basecamp, which is a very kind of a simple way to manage projects and collaborate with different stakeholders, whether they're from your team or externals. And actually, this product was also kind of a startup when I started, and they had a very good deal. And
I think they've been around at least for 10 years now. I didn't realise I had started back that early. But the interesting thing was now they've grown and their pricing has changed, and a lot of the firms then increase their prices and lump that onto their customers as well. But this group actually, for their loyal early customers, they've kept the same plan. So I was actually quite impressed by that. But that's what we use for the collaboration. Then you'll see later on when I do some demos, there'll be a need to, if your product involves or is compatible with mobile devices, you need a way to be able to record that. And at the time I came across this product, Reflector. You can now with the iPhone obviously do the mirroring. Back then it wasn't quite sophisticated enough. There was this product that lets you mirror phone and tablet devices to your laptop, and then after doing that you can use another product to record what's on the screen. So I've come across a product called ScreenFlow, and that kind of completes that video tool set. And then you'll also find there'll be a need to have interactive demos that you can embed in your website, and you've probably seen like the captions, and SAP's version of that today is Enable Now. It has the assistant, and in future it will be WalkMe. But obviously they are all enterprise grade and probably a bit too premium for startups like myself at the time. And so I've come across this product called Arcade, which is quite viable to use and lets you create these nice interactive demos, and I'll show you that as well. So that should, I think that rounds off the toolkit. So what's in an idea, and how did this start? In my case, so I'll show you the first product development I was involved in back in the day. Anyone here familiar with Business Objects and Design Studio? All right, we have one. That was, or still is in a way, one of SAP's on-premise analytics platform. This was before the analytics cloud and DataSphere or business data cloud days. And one of the products that came with that suite was Design Studio, which was an Eclipse-based product that allowed the development of dashboards or analytical applications. So in that time, I was quite involved with analytics, and I was blogging a lot about Design Studio, both to share techniques, but also as a way to influence SAP product management to make certain improvements to the product as well. And while doing that and working at client site, I had this idea, which I'll explain. This is just to give you a context, how the IDE looked like back then. So it's Eclipse. It's basically a drag and drop editor, multiple components, but it still required scripting and coding. So this was still a tool for developers. Business users had to get the message across to developers so that they can do the necessary design and coding to create the dashboards and analytical applications. So at the time I thought, well, what about a no-code dashboard builder for business users? So this was before the SAC or SAP Analytics Cloud days, before the SAP Build days.
And I actually had this, to some it was a crazy idea of what you could do with, in fact, let me just go back here to the IDE. I had this crazy idea of developing one component. So the Design Studio offered an SDK, a software development kit that would allow you to build custom controls or custom components. So I thought, well, what if we built a composite control that in runtime allowed the business user to actually design their own dashboards just using drag and drop and creating cards, connecting to the back end without any scripting or coding. So that was the idea. In fact, I had gone to a workshop in Waldorf about Design Studio and the SDK, where the product managers of Design Studio were presenting, and we were talking. I was talking about my idea. They thought I was a bit crazy as developers. They thought, well, no code? Well, why do you need no code? This is a developer tool. So I was trying to get that message across. But that was fun trying to kind of get their interest and convince them and ask for their help in improving the SDK so that we could introduce the features that were needed. So then the next problem or the next question was, what are the skills that I need? Now I need to kind of form a small team, engage a developer. And in this case, I needed UI5 skills, but I also needed skills from an open source visualization library called D3. Anyone familiar with D3? All right, not surprising, DJ. The reason for this was, UI5 provides the nice enterprise type controls, and it was actually required for this SDK. The components that you build are based on UI5, so effectively it's a wrapper, but we needed certain special visualizations, and D3 at the time was very effective, and it's still available today. Visualization library that gave you a lot of flexibility in creating your own custom visualizations. And I needed both of these skills, which was going to be difficult to find. So I thought, well, what am I going to do? And I had the idea of, all right, why don't I try to find a very good web developer with D3 skills, and I will mentor them on the UI5 side and the SAP side. So what I did was I advertised a project on one of these online gig sites, like you might have heard of freelancer.com or upwork.com, or now there's Fiverr. So I advertised a POC, and I wanted to assess certain skills, and especially for the visualizations that I wanted to develop. And one of those visualizations was a dynamic hierarchy, which was not available at the time. So I created this mock-up using another tool, and basically the idea was to test the candidate's ability to create this prototype, which also included a basic configuration or properties panel, and I wanted to see that they could kind of make the two interact and be dynamic. So this is what I actually advertised, and I came across one candidate, and I said, all right, we'll give them a go. And I think at the time,
the whole project was around $500. So in the scheme of things, that was worth the investment to find the right person. So then we move on while we're developing, have to come up with a product name, logo design, etc. So again, there are sites for that. So I advertised and onboarded the designer. It was back and forth between the designer. I was very particular at the time. I found this in my archives and in Basecamp. This is feedback that I actually had sent to the designer. And then we ended up with this logo in the end. So this is part of what I'm trying to say is this is also part of product development, product management, the whole end-to-end process. So then, you know, it's a journey, and I also got inspiration from family along the way. As I was working on this, I have a younger brother who has 2 daughters, so 2 nieces, and when they were small, he asked me one day, could I babysit them at their home. One of my nieces was around 9 years old at the time. So I was babysitting and at the same time working on UAT and validation. And that's obviously very important with product development. Make sure it's of the right standard, the right quality, iron out any bugs. So while I'm doing this, my youngest niece, she comes over, Uncle Mus, what are you doing? And I explained to her what I was doing, and she asked me if she could try it out and give me some feedback. So I said sure, and I let her at it. And so the point is, it's important to get feedback. And she put her feedback on a post-it note, and somehow I found this in my archives as well. So her feedback from Australia was fix the bugs 2 times, more colours, contrasting colours, and change the colours on the pie chart. So I thought that was cute, but that was her actual feedback. But the point is, it's important to validate early and get feedback to improve the product. So after all of that, where did we end up with? We were trying to actually go for the Ferrari, and this is one of the lessons learned. I think I was trying to go for the Ferrari to begin with, and rather than say the Toyota, not that that's a bad car, but the point is to go step by step with the features. But we ended up with, for mobile, the Ferrari first. So I'll just show you a demo now, but the purpose of this is not only to show you kind of what we ended up with, but also the fact that, so this is an example of where you have to create your own video, use all of these tools. And at the time, it was just me and the developer. So I got to become a video editor and a video producer as well. And so this is what we ended up with. So the point here, so this is the output from the tool and the recording of the on the tablet and the mobile, and adding all of the
the subtexts and all of that using those tools that I showed you. So you have to kind of go through that process. So this is what we ended up with. This is on the iPad. And the idea was that a business user should be able to create this without doing any coding. And a little bit later, I'll show you another quick demo to show how that happened. But I'll let this play through a bit for now. And a little later, we'll also see the result of that dynamic hierarchy prototype, that type of skill that I was looking for, and how that ended up in the product as well. So when I say, we went for the Ferrari first, we tried to include a lot of animation, as you can see, as well. But then we realized that that was quite expensive. So we had to kind of tone it down a bit. This is the iPhone or mobile phone version. So a slightly different layout. But we had a lot of fun doing this at the same time. So while that's playing through, can I have a show of hands of anyone in the audience also involved in product development or aspirations? Very good. All right, so this is where we ended up with for the dynamic hierarchy using that D3 library. Basically wanted to give the user the flexibility to display hierarchies in a visual format. You'll see in a minute that they can change the direction. Got the animation again. So we wanted something very interactive, and again, we had a lot of fun doing this. You've got the drill down to the charts, etc. So there you have that. Now I'm just conscious of time, so we'll skip on. But before we go to the next demo, by this time I'd been working with this young developer in India. He was a new graduate, and I had in my mind, I should actually go and visit face to face and have that engagement, because so far it had just been all online, and I think it's important to have that personal touch. And so I had this in mind, and during one of our calls, Ashish is his name, he asked me if I would come to his wedding. He was getting married, and because I had this thought of visiting, I immediately said, oh yes, I think I can do that. I mean, it was a bit sooner than I planned, but I said, yes, I'd be happy to come. And I think I could hear him falling off his chair. He wasn't so, he didn't think he'd get a reply so soon. So I ended up at the Indian wedding. So that's Ashish on one side, the bride on the other, and I decided to get into the cultural theme and get dressed up
like that. Now, then this is just a demo of how the dashboards are created. So this is on the desktop. We had this like wizard where they could select the templates. Initially, we're going to create a board based on different KPIs. And this drag and drop is what you saw on the hand sketch at the beginning. So it presented a lot of, I guess, interesting challenges where we had to work out, well, how are we going to introduce this interactivity? How do we do drag and drop? Because it's not inherently out of the box back then. So this was also an interesting process. But you know, when you figure it out and when it works and when you see the final result, there's a certain satisfaction to that. So that's the business users designing that and then publishing. So the back end or the data sources at the time for this was Business Warehouse, SAP BW, for those of you who are familiar with that. And this was like a launch pad, again, completely custom. And that's where we ended up. And at the time, we even made the cut for the UI5 top 5, which was good feedback for us as well. Now, what I'm going to do, I'm just conscious of time, so I'll probably skip or quickly go through the second product, and that's fast forward to now, which was a CAP-based backend, and we decided to go for a React front end, and this was a bit of an experiment. We thought, well, how can we have a more consumer-grade front end, but also engage a more diverse skill set? So this was interesting in that we had, so it was Ashish, who by now, working with me, had also become a BTP and CAP expert from knowing nothing about UI5 or SAP over the years. And then for the front end, we actually engaged a team in Sri Lanka that knew nothing about BTP, nothing about SAP, but we have set up the development environment where we provided the CAP services, they just needed to develop the front end. When they deployed it to GitHub, it was automatically published to BTP, and it just all worked. So this was an interesting exercise that you can have with that. Now I'm going to skip the plainer videos. I'll skip the interactive walkthrough, but that's kind of how it looked like with React. And one of the interesting things here, what we tried to do is make it an all-inclusive product where, even though it's deployed on business technology platform, the administrative tasks were also through this UI. So where we have users and groups, they were users and groups in IAS or identity services. So instead of saying, well, if you want to maintain your users and your groups, you need to go into the IAS cockpit, we managed to work out how to do that through the APIs, and we actually worked with SAP for that as well. And then the connections actually correspond to destinations in the sub-accounts. So again, that was through the APIs. So I'll skip the demos. How to get started is the Open Partner Edge Open Ecosystem
build program, which I'd highly recommend because there's no annual fees, but the benefit is that it allows you access to test, demo and development licenses at very reasonable subscription rates, and it includes the BTP pay-as-you-go. So that's what we used for the last product. So that's how you can get started. You do need to have your own company, and then once you've developed your product, you can have that certified through the Integration and Certification Center, and then upgrade your membership to a full build partner, list your product on the SAP store. So I hope you've gotten some inspiration. That's me. Feel free to get in touch during the break or any time. I'm going to take a risk here and also ask, I'm happy to talk to all of you. If there's anyone here that's from Aveiro Horse, come and say hi as well. And I noticed the next presentation coming up is Cloud ERP for Scalable Delivery, and I think that's a nice segue and a nice tie. This is a topic I've been particularly interested in, and it's about easily deploying add-on style products to S/4HANA Cloud Public Edition. So I'll look forward to seeing that in the next session. Thank you very much, everyone. Bom, agora temos da Horizon o Francisco Coutinho, o Rafael Casiraghi e o Christian Gebert. Let's now discover Horizon solutions presented by Francisco Coutinho, Rafael Casiraghi e Christian Gebert. Francisco will showcase a quick product demo. Rafael will take us behind the scenes, sharing the problems and solutions that shaped the project. And Christian will present Horizon SAP and its role in driving success. Are you ready?
Vou deixar eles se apresentarem também. Boa tarde, Manuel Francisco Coutinho, sou consultor SAP de 15 anos e hoje vimos apresentar algo realmente diferente no mundo SAP, mas agora vou aproveitar também para apresentar aqui. Hi everyone, here in Porto. I'm going to present myself in my Duolingo. I'm having a 150 week, but it is not working out. I'm responsible for all the product development at Arise. Okay, guys. So today we are coming here to present one of the modules of our product. E agora vou trocar para português, que era em português nós queríamos fazer. O que é isto? Nós temos vários produtos na empresa, com mais de 10 anos no mercado, e surgiu-nos um desafio de passarmos para a própria Public Cloud. O nosso cliente tinha muito foco com a parte de conexão com os carriers. E nós temos esse produto para Private Cloud e também para a parte do On-Premise, mas no Public Cloud é que foi realmente o desafio que nos foi lançado. O que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com retailers em que têm um grande número de volume de encomendas a sair e que eles utilizam transportadoras, como por exemplo DHL, o PS ou até mesmo o CDT, e nós temos um serviço de ligação única em que nós recebemos os dados das guias de remessa e devolvemos para trás a etiqueta, o valor e quando é que também vêm buscar. Nós desenvolvemos em Scalable Delivery. O que é isso? Nós começamos por tentar fazer em BTP, utilizando CAP e por aí afora. Não resultou muito bem. Depois a própria SAP acabou por começar a lançar outras formas de nós irmos para o Public Cloud. Todos nós conhecemos o Side-by-Side Extension, é o que a SAP recomenda para irmos para BTP, mas há uns meses, há cerca de um ano, nós começamos a olhar também para o One-Off e o Multi-Off, em que a SAP permitia-nos também distribuir um produto até 5 clientes, que deveríamos funcionar com isso através do ABAP Git. E essa foi a nossa primeira opção. Desenvolvemos, criamos tudo, ligamos ao ABAP Git, surpresa, apagou-nos metade dos objetos. Espetacular. Mas pronto, todos sabemos que quando as coisas são novas há sempre um caminho longo a percorrer. Até que em abril a SAP lançou a parte do Scalable Delivery. O que é isso? O Scalable Delivery permite-nos desenvolver apps nativamente no Public Cloud, ou, como se chama agora, o SAP Cloud ERP. Se calhar daqui a 2 semanas a SAP vai dar outro nome, todos nós sabemos que a SAP gosta bastante de fazer rebrandings, portanto eu julgo que para o ano vamos estar aqui com outro nome para o mesmo produto. De que forma é que isto é feito? É necessário ser Gold Partner e ter um produto da SAP para podermos desenvolver o próprio add-on, como a SAP lhe chama, sobre os nossos namespaces. Agora, podemos passar para a própria app e vamos mostrar um pequeno vídeo. Nós aqui estamos no Fiori Launchpad, temos a nossa app, Outbound Deliveries, Shipping Manager Ship Connect, em que temos os nossos vários filtros, em que podemos estar baseados nas ordens de venda ou até mesmo nas próprias Outbound Deliveries. Só aparecem aqui aquelas que já estiverem embaladas com as Handling Units e nós selecionamos uma Outbound e aqui conseguimos ver as actions que temos, pedir etiqueta ou reimprimir a etiqueta, dados de cabeçalho do documento, temos os items, os partners, as Handling Units também. E temos também já a Tracking Information. Se nós voltarmos agora ao topo, nós vamos carregar então no botão de Get Label e o que é que isto faz? Por trás está a chamar o nosso Shipping Cloud System, em que chama
o nosso web service e nós, do nosso lado, mediante as regras que os clientes nos pedem, nós fazemos a ligação com o carrier que seja o mais barato, o mais rápido ou até um pré-definido. Nós estamos a ver em print preview neste momento, mas é possível configurar para que ela seja enviada imediatamente para uma print queue na public cloud. Portanto, a impressão pode ser automática e não através dos drivers do nosso portátil ou computador. Aqui embaixo na Tracking Information, se nós formos ao tracking, ele vai abrir o tracking da parte da transportadora. Obviamente, estamos a falar de dados de teste. O tracking em si vai dar erro em que ele diz-nos que não existe, porque o número em si não existe. Mas também temos esta parte. Na parte das handling units, também temos lá visualmente em que estado é que está a encomenda. Se está a caminho, se ainda está no armazém ou se já foi entregue com Proof of Delivery. Se voltarmos acima, podemos também fazer o reprint label, dependendo da transportadora, cada vez que pedimos uma nova label, eles atribuem-nos um novo tracking number e isso pode ter um custo. Imprimir etiquetas é sempre mais barato porque a impressora engembrou, alguma coisa aconteceu, a comunicação não chegou. Vamos voltar, consegues? Em cima também temos, eu consigo explicar, acho eu. Em cima também temos a parte da parte dos custos, que nós conseguirmos abranger isto após recebermos a comunicação da transportadora, ou manualmente ou automaticamente, nós atualizamos a condição de preço dos freight costs na sales order. Está no roadmap para passarmos isto para a parte das guias de remessa, das outbound deliveries. Estamos a aguardar que a SAP disponibilize isso, que já temos um Customer Influence. Estão aqui várias pessoas da SAP que se calhar estão a ouvir-me e até nos podem ajudar qualquer coisa. Isto tudo foi um caminho, vamos chamar-lhe o caminho das pedras até chegarmos aqui, mas é com muito orgulho que digo que somos a primeira empresa de consultoria a lançar um produto através do portal da Scalable Delivery, da SAP, em que o que acontece... Explicado tudo isso até agora, mas esse é explicado tudo isso até agora, mas esse é um ponto... Chegamos aqui no fim, mostramos a aplicação, já é uma realidade, temos instaladas essa aplicação. Esse pacote é tudo feito através de um Landscape Portal. Landscape Portal, quem aqui já trabalha com a BAP Environment, já ouviu falar de Landscape Portal para a BAP Environment são BTP, onde você faz o gerenciamento dos seus ambientes ABAP. Então, é uma camada que fica acima das instâncias ABAP, certo? E ali você gerencia, inclusive, o deploy de produtos, a hibernação, várias questões você desenvolve ali. Então, a SAP lançou mais um Landscape Portal. Tem mais ou menos o mesmo nome, mas se vocês forem olhar, é diferente. E nele, você faz esse mesmo tipo de gerenciamento, mas agora para um ambiente ABAP dentro do S4 HANA Cloud. Então, toda a parte mais de governança e distribuição é feita nesse Landscape Portal, que eu vou expandir mais daqui a pouco com imagens. Então, ok, nós vamos usar Scalable Delivery. Como isso se parece? Então, nós passamos para a arquitetura e vocês vão perceber aqui que nós temos um environment da Rise e existe o S4 HANA Cloud Public. Aqui não vai haver um BTP. Então, o que está sendo desenvolvido aqui são esses itens em azuis, estão sendo vocês perceberem, para quem talvez não consiga ver o laser, esses ícones de baixo em azul são desenvolvidos por nós e feito deploy direto dentro do ambiente da S4 HANA Cloud Public. E o de cima são os objetos standard da SAP. Então, por essa proximidade justamente que nós gostaríamos para termos mais opções de API, certo? E para fazer a comunicação com os carriers, nós usamos o nosso um ambiente cloud próprio, onde é feito todo o gerenciamento das APIs com os carriers e algumas customizações adicionais. Passado esse ponto, ok, o que eu preciso? Eu já sei qual tecnologia eu vou usar, eu já entendi mais ou menos a minha arquitetura, o que eu preciso? É necessário um sistema específico da SAP para fazer esse tipo de desenvolvimento, é o Partner Landscape. Ele é bem específico e diferente
de muitos dos outros ambientes que nós conhecemos. Então, um on-premise, nós temos servidores, nós fazemos o transporte de requests, STMS, do jeito que todo mundo deve conhecer. Quando nós trabalhamos com S/4HANA Cloud, nós fazemos a liberação manual e a importação nos ambientes onde nós vamos trazer os desenvolvimentos. Já com o Partner Landscape, nós temos o AAKAAS, que é Add-on Assembly Kit as a Service. Então, basicamente, a SAP gerencia, gerencia toda a questão de deploy desta aplicação. Então, nós fazemos um build, isso vai para um repositório gerenciado pela SAP, ao contrário do ambiente ABAP no BTP, esse aqui é gerenciado pela SAP. O que nós fazemos é dar trigger de build, deploy, esse tipo de coisa. E esse ambiente é o que fica entre o ambiente de desenvolvimento do cliente, ambiente de desenvolvimento do partner e o ambiente do cliente. Então, mas ok, como isso se parece? Como esse Partner Landscape? Ele, como eu comentei, não é igual aos outros, onde ele é gerenciado pela SAP. Então, ele tem um ambiente de desenvolvimento, teste, build e showcase. Então, eles vão ter nomes diferentes. Vocês talvez tenham notado, se o Zoom era o suficiente na apresentação do Francisco, tinha a faixa rosa, imagina, em cima, ela dizia ali que era um Partner Development Environment. E é justamente esse onde nós fazemos todo o desenvolvimento. E nessa parte é um pouco parecida. Então, temos um ambiente de desenvolvimento com customizing e development. E tudo que é desenvolvido de código vai para o repositório Git e depois para o Test Build System. E para o Showcase, ele é feito o deploy, como seria para qualquer cliente, através do Landscape Portal. Nós temos também o CBC, que quem trabalha com S/4HANA Cloud conhece, é a forma de configurar os sistemas que nós estamos usando. E existe também o buffer direto para o Test and Build System, que é a forma de fazê-lo customize. Então, qual que é mostrei o ambiente, qual que é o life cycle, como é que é o desenvolver uma aplicação para esse tipo de projeto. Nós temos o nosso ambiente, então nós desenvolvemos no Eclipse, um ADT, back-end. Aqui nós estamos dentro das regras do S/4HANA Cloud Public, então nós não desenvolvemos SAP GUI, nós não desenvolvemos essas tecnologias comuns no on-premise. Nós trabalhamos back-end RAP, RESTful Application Programming, front-end Fiori. Então, não são todos os objetos que nós podemos desenvolver, mas eu acredito que a liberdade de objetos que podem ser desenvolvidos é muito grande. Inclusive, o problema que nós tivemos com a ABAP Git foi justamente esse. Nós temos a disponibilidade de desenvolver vários objetos no ambiente S/4HANA Cloud Public, mas que infelizmente ainda não são suportados pelo ABAP Git. Então, nós tivemos alguns objetos, principalmente era mais de, se eu não me engano, era acessórios aos catálogos de negócio, que não eram suportados, logo não foi feito nem salvar, nem na hora de fazer o deploy. Nós não tínhamos isso, então a aplicação não aparecia e não tivemos como dar a volta nisso. Então, já aqui, tudo o que pode ser desenvolvido no ambiente S/4HANA Cloud Public pode ser transportado. E vai ser feito vai ser levado para esse repositório Git. Nós, então, se faz a primeira versão, nós fazemos o build da primeira versão e instalamos no Showcase System, que é aquele terceiro que eu mostrei para vocês, e é onde nós fazemos a apresentação para os clientes para verem a aplicação como funciona. Satisfeitos nós, todos, faça uma Registration Solution Hub e uma publicação no SAP Store. Então esse eu acho que é um dos grandes diferenciais interessantes também, esse formato em que ele... a analogia que eu fiz nas primeiras reuniões, quando eu tentava explicar como isso funcionava, como vamos fazer o deploy disso no cliente. Todos nós que já trabalha com SAP há um tempo, sabe o que é, muitas vezes, importar uma request no ambiente do cliente. Todo ambiente é diferente, problemas, tenho esse pré-requisito não está sendo atendido, busca uma outra request. Então, tem toda uma questão que
Importar request pode ser bem trabalhoso. E é uma coisa que é feita de uma forma bem manual. E aqui eu vejo um elogio para a SAP, porque a gente tem que falar bem também quando as coisas saem muito bem. Desenvolver-se um modelo que eu acho que é muito interessante, algo que é o paralelo que eu faço a SAP Store começa a virar como uma Store do telemóvel, iOS Store. Eu abro, eu vejo as aplicações que eu quero lá, eu quero essa aqui. Eu abro, instalo e uso. Essa eu acredito, foi a ideia, a inspiração para a SAP aqui, porque o que foi feito é justamente fazer um build e uma parte muito importante é registrar ela na SAP Store, para que os nossos clientes possam encontrar e entender que para uma aplicação estar lá, ela passou por uma chancela da SAP, e, ok, qualidade. Eu também vou expandir daqui a um pouquinho. Então, esse aqui, uma forma um pouco mais estendida, é o fluxo, não, certo? Aí eu vou passar bem rapidamente, eu imagino também que o meu tempo já deve estar passando. Eu vou tentar passar um pouco mais rapidamente do que é feito, depois estou disponível para qualquer dúvida, vocês quiserem conversar a respeito mais disso, vocês vão ver, ou estão vendo, é um assunto de paixão meu, então eu com certeza não tenho problema nenhum de falar um monte a respeito. Mas então, começa com o Partner Landscape Portal. Nós, como um parceiro, você tem um namespace, porque tudo que é desenvolvido com S/4HANA Cloud, nesse formato, é dentro do namespace do parceiro. Então, você registra um namespace, você registra um namespace para a sua aplicação. Então, nós temos a barra ou rise barra Shipping Manager Ship Connect, é um produto, então, namespace da empresa, o Rise, e Shipping Manager Ship Connect, o namespace do produto. Nós desenvolvemos dentro desse namespace, isso é muito importante, porque como essa sua aplicação vai poder ser instalada em qualquer S/4HANA Cloud Public, ela vai ter que aderir a certas regras, e uma delas é regras de namespacing, então não dá para começar produtos com Z, os objetos de desenvolvimento não começam com Z, todos eles vão ser dentro do namespace do parceiro. Então, você desenvolve ele, testa, faz o build, e quando você sente que o produto está pronto para o mercado, você registra o produto, faz um build dessa versão, que também é feito, então, lá no Partner Landscape Portal, você faz um teste no Showcase System, que é a instalação que seria exatamente igual à do cliente, e depois você cria a solução no Solution Hub, que é, para quem já trabalhou com o SAP Store, é o back-end do SAP Store, é onde você registra o seu produto, você vai lá, e vai haver uma ligação técnica entre esse produto e o que aparece na SAP Store no front-end. Então, você faz a publicação desse produto para consumo. Vai passar por um processo e depois ele é liberado para os clientes. Como isso se parece? Aqui, algumas telas, eu vou passar um pouco rapidamente por causa do tempo, mas essa aqui é a tela do Landscape Portal para registrar o produto. Essa tela de baixo é a do build do produto, vocês podem ver aqui a versão 1. Essa aqui é a tela do build, então o build passa por vários processos, init, faz checks, ele faz checks ATCs automaticamente dentro das regras de produtos SAP para a cloud, isso é muito importante, então se o produto fez o build, não vão haver problemas de importação, porque ele é extremamente exigente. Faz o clone repositório, o ATC passa mais uma vez, ele passa uma vez quando tu libera a request, outra vez aqui quando faz o build, integração e publicado. E depois de publicado, você vem aqui e seleciona qual que é a versão para fazer essa ligação técnica entre o SAP Store e o que foi feito no Landscape Portal. Ok, e eu sou um cliente, como isso se parece para mim? Então, eu sou um cliente, procuro uma solução de logística, encontrei Ship Manager, Ship Connect da Rise, eu vou entrar em contato com a pessoa, fazer todo o processo comercial normal, com certeza meus colegas vão poder falar muito melhor que eu, mas depois que é feita uma negociação de um contrato e é firmado, esse produto vai aparecer no Landscape Portal do cliente. Então, o cliente tem um S/4HANA Cloud Public, ele vai ter dentro do BTP um serviço a ser provisionado, que é um Landscape Portal Customer. E lá, depois de fazer o provisionamento do Landscape Portal, depois de fechar o contrato conosco,
vai aparecer para ele o nosso produto, onde ele vai poder instalar. E, inclusive, isso funciona tão bem, porque logo depois, os primeiros clientes que nós tivemos, logo depois de ter feito, fazer o fechamento do contrato, nós esperamos, ok, talvez eles precisem de uma ajuda para fazer o provisionamento, eu provavelmente vou entrar em contato. Quando na segunda-feira recebemos um e-mail, ok, está instalado aqui, está faltando essa configuração, quando é que vocês começam a fazer a configuração? O cliente fez toda a instalação sozinho. Eu imagino que seja exatamente como a SAP, imagina que seria, e de novo, parabéns onde dá certo. Até eu tive que entrar em contato com ele, você poderia dividir comigo algumas screenshots dessa instalação, porque eu gostaria de ter acompanhado para justamente poder guardar essa informação e ver como funciona, e ele me forneceu. E aqui fica, então, alguns dos screenshots que ele teve. Então, ele, no ambiente dele, pode descobrir os produtos. Ele tem um produto de parceiro aqui. Como eu comentei, o Shipping Manager. Já estava registrado, publicado. Ele fez um schedule para instalação. Logo depois, mandou fazer essa instalação. E nessa próxima tela, vocês vão ver, ele escolheu o ambiente onde ia fazer a instalação. Então, primeiro, customizing, desenvolvimento. Selecionou para fazer o deploy. Completado. Sucesso. Então, como eu comentei, eles não precisaram nem de nós fazer a instalação, foi muito rápido, nós entramos só para fazer a customização e foi uma experiência muito boa. Ok, falei muito bem e as coisas são boas, agora alguns detalhes para prestar atenção, pontos-chave. Existe no S4 HANA Cloud Public, eu imagino que muitos de vocês conhecem, quem já trabalha com isso, existem extensibility quotas, existe um limite de o quanto você pode customizar o seu ambiente S4 HANA Cloud Public. E usar um produto Scalable Delivery de um parceiro consome as extensibility quotas. Então, é algo para se ter sempre em mente. O uso de badges também, sempre múltiplo uso. Janelas de manutenção também, não dá para fazer build com elas. Enfim, há de se usar custom configurations para poder fazer isso, mas, de novo, no café eu posso expandir um pouco mais nisso, que seria o customizing do produto. Posso explicar um pouco mais sobre o customizing do produto. Tem que haver... esse produto é possível de fazer qualquer tipo de extensibilidade nele, mas existem limites, e nós temos que colocar esses limites, que nem a SAP coloca os extensibility points para nós. A nomenclatura, como eu comentei, é importante. Então, toda vez que for usar um wizard de gerar algo automaticamente, há de se cuidar disso, porque o nome do produto mais a transport request são os fatos mais importantes para ele fazer parte ou não do build. E o sistema híbrido de desenvolvimento também, como eu comentei, existe um Git, um repositório Git gerenciado pela SAP e existe o sistema de transporte do S4 HANA Cloud, é um híbrido dos dois, então há de se ter muito cuidado com isso. E sobre as nossas, tudo que nós aprendemos, como eu comentei, mais uma vez, então se convidados para me encontrar ali depois do café, eu posso entrar em mais detalhes, mas principalmente um pouco do que eu já falei. A estrutura do pacote é muito importante. O unit tests tem que se fazer o tempo todo. Não dá para ser a última coisa a se fazer, senão demora mais do que desenvolver. E o uso das APIs é algo que há de se ter resolvido muito antes de começar qualquer coisa. E os benefícios são todos esses, os que eu já comentei. Disponível na SAP Store, não existem custos adicionais de ambiente, vai ser feito o deploy direto no ambiente do cliente. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Christian, talk a little bit more about ORISE now. I only have time for a little bit more. I think we are running out of time, but I really appreciate that you guys are being so emotional about presenting what we are able to deliver. I understand a bit of Portuguese, so I was following Francisco when he said we were the first movers bringing this to a public cloud environment. And we not only develop this product for the public cloud, we also deliver this product already for the public cloud. So this is live for our customers and will influence all the way through the cloud, going to the cloud. And we did this with our team here in Porto. We as ORISE, we are existing on 4 continents. We are more than 1,600 employees, and we are not only doing SAP development. We are one branch of ORISE. ORISE is a
company who is doing the whole process automation chain. So either if you're a machine builder or you are a brewery or you are building data centers, we are delivering solutions. Not only in SAP, we can automate the whole plants, the whole facilities of our customers. And at the SAP part of it, we are doing, of course, the consultancy. We are delivering products like the shipping manager, where we are filling in blank and blind spots that SAP is now delivering a solution for many reasons. We are doing AMS support. We are running data centers. So we are a full-blown SAP consultancy operating in those plus 20 countries already. So thank you guys for being enthusiastic, and thank you, Porto, for this nice evening and nice day here at the SAP Inside Track. So this is yours. pouco mais do negócio da empresa, ver o que são as necessidades. Depois eu vou começar a fazer o fit to standard, ou seja, vou começar a encaixar toda a necessidade de negócio para solução standard e ver aonde aplica, onde não aplica o standard, porque também não dá para dizer que 100% do standard vai funcionar para as empresas. E aqui, na parte do Explore, a gente começa então os workshops, né? Os workshops eles são importantes para que os key users conheçam a ferramenta, eles precisam entender a ferramenta, porque depois eles têm que transmitir esse conhecimento, fazer testes e tudo mais. Então eles vão começar a entender um pouco melhor essa ferramenta, vão começar a ver quais são os aplicativos que eu vou começar a usar agora. Antes eu usava a ME21N, agora eu vou usar o quê? Vou usar um aplicativo de compras, vou usar uma ME21N do S4, dependendo da versão, dependendo do aplicativo que eu tenho, isso vai mudando, tá? Então eu começo a fazer os workshops, a parte de documentação, então eu tenho que fazer os roadmap items, eu tenho que fazer todo o backlog, eu tenho que desenhar o backlog para deixar claro o que é o escopo do projeto da migração, o que é o escopo do backlog que vai ficar para depois. Então, o que é importante eu entregar agora? Se eu deixar de entregar isso aqui para a empresa, opa, tenho que entregar durante o projeto. Se eu entregar isso aqui depois, vai para a empresa? Não. Então vamos jogar para o backlog e vamos focar no projeto de migração. Então eu começo a fazer esses desenhos todos nessa fase de Explore aqui e começo a planejar também os meus desenvolvimentos, integrações aqui, para que eu faça sempre o que é crucial para o negócio. Aqui na parte de solução, então dentro da fase de Realize, né, a gente tem fases normalmente de 1 e 2 semanas, entregas em sprints. Tá? Então, a confirmação aqui, o pessoal vai fazendo, a gente vai desenvolvendo, a cada 2 semanas a gente vai entregando esses escopos. Nem sempre 2 semanas é o suficiente, mas sempre nas boas práticas eles vão recomendar de 1 a 2 semanas para fazer os desenvolvimentos. Tá? Como eu disse, é as regras de ouro, né? Pode ser que, dependendo da realidade de cada negócio, isso vai sendo flexibilizado e vai mudando um pouquinho. Acho que o pessoal já comentou um pouco do Readiness Check. Então, vou passar rapidamente. Acho que todo mundo entendeu. O Readiness Check, basicamente, ele faz uma varredura do teu sistema. Então, você com ECC, você instala o Readiness Check dentro do teu ambiente produtivo de ECC e roda ele lá. Quando você roda, ele gera um monte de planilha. E essas planilhas, o que elas dão de informação para a gente? Elas me dizem, essa transação que você tinha aqui agora é um aplicativo Fiori. Essa informação aqui que você usava dessa forma, agora mudou e virou essa outra coisa aqui. Então ele faz todo um roadmap de alteração de o que mudou de uma versão para outra e o que você está utilizando e vai utilizar mais para frente durante a sua migração, depois que você terminar utilizando seu novo sistema. A parte do Sinave, o pessoal comentou sobre o Sinave, ele faz toda essa parte de gestão. Acho que não trouxeram telas aqui do Sinave, mas o Sinave ele faz
toda a cadeia de gerenciamento dos fluxos de processo das empresas, tá? Então, o que acontece? Ele conecta no ambiente do sistema, faz a varredura desse ambiente, lê todos os dados e ele vê com qual transação que você criou. Então, por exemplo, um fluxo de compras, do início ao fim. Qual foi a transação que você usou para criar um pedido de compras ou uma requisição de compras? Foi standard? Foi Z? Quantos por cento foi standard? Quantos por cento foi Z? Aonde que foi o gargalo? Por exemplo, se eu tive uma aprovação, demorou quanto tempo para ser aprovado aquele pedido de compras? Isso ficou parado com uma área? Aconteceu algum erro? O que aconteceu? Se ele não identificar esse processo, ele vai acusar. Aqui você tem um gap e esse gap vai ser um problema no teu processo de migração. Ou quando você tem uma transação Z, ele vai falar, você tem 3% da tua aplicação sendo customizada, né? 3% do teu processo está sendo criado via standard e 97% está sendo criado via programa Z ou transação Z. E ele vai acusando sempre quais são as boas coisas e as coisas ruins dentro do seu ambiente, tá? Então, dentro das fases do projeto, ele também faz esse mapeamento, então ele consegue, durante as fases aqui, ele vai fazendo todo esse mapeamento para a gente. E aqui é a telinha que ele começa a entregar. Então, esse aqui é um fluxo de processo de negócio, então ele vai iniciando esse fluxo de processo de negócio e ele vai dizendo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a ME21N, ele vai me dar uma quantidade de documentos que foi criado por uma transação, uma quantidade de documentos criado por outra transação, e ele vai começar a me falar, quantos por cento você está utilizando de transação Z? Quantos por cento você tem aqui de invoices criadas com o processo standard? Então ele mapeia isso para a gente, ele entrega isso de uma maneira bem clara e bem legal, assim, porque você começa a mitigar. Será que eu estou próximo de usar 100% do standard ou será que eu estou usando muito Z e eu tenho muita customização dentro do meu processo? E aqui ele começa a entregar para a gente. Então, quão próximo você está do standard? Quão próximo você está de 100% do standard? Qual o processo que você usa? Qual o processo que você não usa? Quantos por cento você está próximo aqui de atingir um standard? Ou quantos por cento do meu processo está todo customizado? Ou eu preciso melhorar? Ou tem algum gargalo? Ou tem algum problema? Então ele vai começar a dizer para a gente todos esses processos antes mesmo de eu começar a minha fase de implementação do projeto. Então imaginem que o Sinávio ele vai fazer uma junção de informações. Essa junção de informações ela vai conseguir trazer para a gente muitas informações a respeito do meu projeto de migração e junto dessa quantidade de informações, antes mesmo de eu começar a implementar meu sistema, eu já vou ter toda a minha cadeia de informações para eu fazer a minha migração. O ALM ele é outro sistema, antigamente o pessoal era o Soulman, né? Então hoje em dia o ALM aqui ele faz toda essa cadeia de testes, evidências, ele faz toda essa parte da arquitetura e entendimento desses gaps e dos testes e outras coisas chamadas ciclo de vida de produto, ciclo de vida de aplicação. Ele conecta no BTP também, então às vezes eu tenho um produto que foi comprado, por exemplo, da Horizon, o pessoal comentou, comprei, coloquei lá no meu BTP, eu posso acompanhar o ciclo de vida desse produto pelo meu ALM, pelo ALM, então eu consigo fazer toda essa gestão através dessa ferramenta que a SAP dá para a gente também. E tudo isso, como eu disse, antes do projeto. Vantagens de migrar. Então, eu tenho uma UX melhor, né? Então, eu consigo rodar aplicações aqui até mesmo no celular, no tablet, através do SAP Start. Então, isso aqui é uma coisa legal. Consigo fazer a aprovação. Então, meu diretor, ele precisa logar no SAP para fazer a aprovação? Ele não vai precisar mais. Se eu tenho meu BTP, se eu tenho por exemplo, uma aplicação que ela joga uma requisição, ele pode entrar no Apple Watch dele, por exemplo, e fazer uma aprovação de um pedido de compra ou de alguma outra questão aqui. O pessoal comentou também sobre a loja da SAP, então tem o Industry Cloud aqui. Eu tenho várias ferramentas desenvolvidas pela SAP e eu também tenho a SAP Store, que é o exemplo aqui também de produtos desenvolvidos por parceiros que podem ser instalados dentro do meu ambiente. Aí falando um pouco de SOX aqui, né? A vantagem de migrar é que eu não tenho uma alteração gigante, eu mantenho a minha integridade financeira, tá? Então, toda a parte de alteração aqui na parte financeira, para mim, é mais tranquilo.
Eu vou ter que dar uma acelerada, que 5 minutos, acho que eu estou com 3 agora. Atualização aqui eu tenho desempenho, então aqui são as releases que eu comentei, o pessoal faz 4 releases por ano, tá? Então em fevereiro tem uma e em agosto tem outra. Em fevereiro, 2, desculpa, por ano. Em fevereiro tem uma, em agosto tem outra. E essas atualizações elas são constantemente disponibilizadas e quando eu estou no public ela é realizada pela SAP para a gente. Aqui eu tenho algumas informações. Eu lembro que a Thaís comentou no começo sobre o ROI, né? O ROI realmente, projeto formal elaborado, o ROI não aumenta de acordo com o slide, eu concordo com a fala dela, mas tem alguns dados aqui que são interessantes que a migração ela traz benefícios para a empresa, ela não traz só dor de cabeça e projeto, né? Ela também tem um resultado financeiro depois de toda essa aplicação do projeto. Aqui tem uma visão um pouco demonstrativa de como a inovação ela começa a mudar. Então, ao decorrer do tempo aqui, a quantidade de inovação que a SAP vem lançando para essa frente de produtos. Aqui é um panorama geral aqui das vantagens de migrar. Então, hoje, por exemplo, com o ECC, o que eu tenho aqui é uma melhoria contínua e manutenção e operação. Então, a maior parte do que eu tenho de SAP hoje, pensando, é manutenção e operação. Quando eu migro, eu começo a ter inovação, a minha melhoria contínua melhora, aumenta, e a minha manutenção e operação diminui. Então, ao fim de que no estado futuro eu começo a ter inovação de fornecedor, a minha inovação é o principal foco, a melhoria contínua e a manutenção elas ficam pequenas. Então, você reverte todo o cenário, saindo do ECC e indo para um S4, por exemplo, relacionado em migração, em inovação, que é o que a maioria das empresas estão buscando hoje. Vou pular esse slide aqui. Aqui a gente está falando um pouco de BTP. Então, esse aqui é o meu core de negócio. Então, BTP, para quem não conhece, é uma plataforma que envolve vários serviços. Dentro desses vários serviços, eu consigo fazer vários tipos de desenvolvimentos. A parte de Data Analytics aqui, o Integration Suite, que é o CPI antigo. Aqui eu tenho o Discovery Center, onde eu vou ter vários aplicativos, várias ferramentas da SAP que eu consigo instalar no meu ambiente. Eu tenho o Business Accelerator Hub, que é onde demonstra-se todas as APIs públicas ali da SAP para a gente utilizar. Tem o Extensibility, tá? Então, parte de Clean Core aqui, a gente começa a falar de Extensibility. Tenho algumas questões aqui de Extensibility, por exemplo, quando eu estou trabalhando com o Cloud, porque eu não posso ficar personalizando o meu ambiente, mas tem limitação, como o pessoal bem disse na apresentação anterior. As ferramentas aqui, eu tenho N ferramentas, tá, pessoal? Essas ferramentas de BTP, elas são muito importantes para o negócio e elas trazem muita inovação, low code, no code. Vocês têm aqui o Workzone também, que é uma plataforma bem legal que você consegue puxar ali bastante tiles de aplicativos SAP, não SAP. Eu consigo centralizar toda a minha solução dentro de um portal. Consigo fazer, por exemplo, um portal corporativo dentro do meu Workzone com todos os meus aplicativos do meu S4HANA ali dentro, tudo dentro do Workzone. E o Clean Core, né? A SAP mudou um pouco a cara do Clean Core. Antigamente a gente tinha uma figura diferente do Clean Core, mas agora eles colocaram aqui, ó, o ABAP Classic como uma maneira de ser Clean Core também, tá? Então, o que eles chamam aqui de nível A, né, que é o mais limpo possível, ter um ambiente ser limpo, sem muitas customizações, é você utilizar aqui o BTP para fazer extensibilidade de aplicação, desenvolver em CAP, usando low code e no code. Se você tiver dentro do teu stack aqui, você vai conseguir fazer isso via ABAP Cloud, que é via SAP Build, utilizando o REP. E você tem aqui as releases da SAP. O nível B, você vai utilizar também o Extend with Classic ABAP, então você consegue estender, só que você tem alguns lugares, como o Exit, por exemplo, e lugares que a SAP, já desde o ECC, já permite que a gente faça essa personalização. E aqui, quando a gente entra nesses níveis mais baixos, você começa a correr um risco. E vir uma atualização, por exemplo, sobre escrever o que você fez, e principalmente aqui embaixo, onde você não tem low code. Você simplesmente está fazendo desenvolvimentos em lugares onde você não deveria fazer, que é muitas vezes utilizado pelo pessoal. Então, o Business Accelerator Hub, para quem não conhece, pessoal, eu indico que vocês olhem esse site. Esse site ele tem muita informação sobre
APIs, Extensibility, CDS. Então, muitas das coisas que a gente vai utilizar no public ou no private depois para... eu quero consultar se tem uma API standard que eu preciso utilizar em alguma situação. Eu posso entrar aqui e ver se tem. Se não tiver API standard, eu consigo olhar se tem um business object para eu talvez desenvolver uma API para disponibilizar externamente. Como tem limitações, o pessoal já comentou. Mas aqui eu tenho toda a documentação. Então, tudo que vocês precisarem, pensando assim, eu quero utilizar o máximo do standard possível, vocês podem olhar aqui primeiro e, inclusive, confrontar. Às vezes a consultoria vai falar para vocês, precisa desenvolver um relatório. Será que precisa? Se eu tiver uma CDS aqui, ou se eu tiver uma API aqui, talvez não precisa desenvolver do zero. Talvez 80% do negócio esteja desenvolvido, é só disponibilizar os dados em um relatório mais simples. Então aqui tem a pergunta de quando que a gente migra. Então o melhor cenário para migrar é hoje, né? Se você pensar, porque os benefícios da migração antecipada, acesso à inovação, curva de aprendizado, então você tem todo o processo, a arquitetura defasada, a restrição de mão de obra que o pessoal comentou numa outra apresentação aqui também, que todo mundo vai concorrer aos mesmos recursos. Então, todo mundo começa a migrar em 2030, por exemplo. O que vai acontecer? Vai faltar mão de obra, vai faltar consultoria, o pessoal vai atrasar projeto, o custo vai lá em cima, todo mundo vai estar trabalhando em 3, 4 projetos ao mesmo tempo e a qualidade cai. Então, a Nova ela consegue trazer uma ajuda para vocês, né, dentro do nosso programa do Advisor, para que vocês façam a migração de vocês e vocês tenham sucesso nessa migração, nesse planejamento. Então, se vocês estiverem pensando, se a empresa de vocês estiverem cogitando fazer a migração do ECC para o S4, a gente pode ajudar vocês nessa migração junto com o cliente, sendo um advisor ou até mesmo sendo a consultoria de migração. É isso, pessoal. Agradeço o tempo aí de vocês. Eu estourei um pouquinho, mas obrigado. Ok. Quase a terminar. Não está a funcionar. Teste. 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 Ok, já estamos quase a terminar esta conferência. Espero que estejam todos a gostar. Vamos agora ter só as nossas 2 últimas sessões de 15 minutos. Começando com o Danilo Santos, que é CEO da região europeia da Numan, que nos vai falar sobre formação SAP inovadora através da plataforma Movie. Espero que gostem. Bolsa, né? Alô. Ok, alô. Pedro. Vou voltar. Não tá funcionando. Tá ligado? Tá no off. Ou seja, tipo, estão a pensar bem pouco. Por exemplo, é forte para eles consolidarem aquilo que é a utilização de R3 na planta deles.
Precisamos, e isto é uma preparação que estamos a fazer, conseguirem mudar, para depois os conseguirem brincar com o sistema, também abandonar e lá estar, voltar ao Excel porque não sabem o que é que o SAP está a fazer. A maior parte, portanto, uma coisa que estamos a trabalhar, a responsabilidade nos dados que têm. Eles quase nem notam exatamente, para lhes facilitar o trabalho. Nas nossas formações, porque é um dos pontos, é treinar nas nossas formações aos utilizadores, conseguimos temos um software para fazer criação.